Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Muito bem, amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite mesmo. Sexta-feira, cá estamos, porque daqui a pouco às 21 no Brinco tem Guarani Chapecoense, já na segunda rodada da Série B. A bola já tá rolando e olha lá, rapaz, Ituano do céu, intervalo, hein, Ituano 0, Operário 1. Oh, meu Deus do céu. É lá em Recife, Sport 1, Vila Nova 0, intervalo, hein? Intervalo, Sport vem forte, a gente já sabia disso. E vamos que vamos. Trabalhos técnicos do Gil Kleber, do Danilo Capucci. Um abraço ao Gabriel Ribeiro de férias e os nossos profundos pesares e sentimentos ao grande amigo Lucas Pessoa. Fiquei sabendo agora, não sabia, do falecimento do seu pai na última quarta-feira, né? O passamento do papai do Lucas Pessoa, que é o nosso técnico aqui, que nos coloca no YouTube, na mesa, um profissional excepcional, uma pessoa maravilhosa. Que Deus ilumine a alma do seu pai, viu, Lucas Pessoa? E você também, te dê muita força, você e toda a sua família, viu? Que Deus o ilumine muito mesmo, nesse momento muito difícil, tá? Bom, é o seguinte, 21 horas, Guarani Chapecoense, vamos até o Brinco. Saber como estão as coisas, novidades, escalação. Começo com o moço que vai narrar aqui essa partida à la Jovem Bandeirantes. Daqui a pouco o Leandro Borges vai se comunicar aqui comigo, já está lá. E o Vladimir Catarino, o meu repórter, Vladimir Catarino, porque é o seguinte, ó. Vamos passar aqui também o elenco do Guarani, para que a gente... Muita novidade, quem joga, contra o Vila perdeu, alguns estrearam aí contra o Vila Nova, o lateral esquerdo Jefferson fez a estreia, o Luan Dias, que é meia, fez a estreia, o Caio Dantas, atacante, estreou, o Renier, esse menino tem 20 anos, veio do Santos, também entrou no segundo tempo, e o zagueiro Douglas Bacelar também fez a sua estreia, tá? Um detalhe importante que a gente debateu logo após o jogo aí contra o Vila Nova sobre o Rafael Freitas, ou simplesmente Rafael, o menino da base. Ele jogou um pouquinho ano passado no Paulista, depois deu uma sumidinha, voltou pra base, teve uma contusão, depois voltou pra base, tá? E o Rafael, que agora é Rafael Freitas, ele entrou no segundo tempo lá em Goiânia. Ele deu uns 2 chutes, viu? E o Tigrão me alertava, pô, seu Edu, o Rafael Freitas é atacante, não é meia. É que o Guarani perdia e o Claudinei Oliveira, ele tirou o meia, né? O Luan Dias, para colocar o Rafael Dantas. Mas não é porque saiu o meia que é o meia, não. O Rafael é atacante. Mas o Guarani perdia, precisava de um atacante. E esse Rafael Freitas, esse menino... A gente não percebe, eu pelo menos, tenho esse terrível problema. Para mim, ele é meia, né? É meia, ele atua assim na intermediária. E nós aqui fizemos a Copa São Paulo desse ano. E esse menino Rafael, ele fez um gol, contra o Tupã, ele fez gol contra o Operário do Paraná e fez gol contra o Corinthians. Já era mata-mata, né? Já era segunda fase da Copa São Paulo, foi 2-2, o Guarani empatou no finzinho com o Bruninho, 2-2, foi pra pênalti e o Guarani perdeu. Mas esse menino Rafael fez um gol contra o Corinthians, belo gol, belo jogador, e a gente olhando assim, mas seu Edu não é meia, ele é atacante. Mas você viu ontem, o treneiro do São Paulo, ele não tava com tá de Rames Rodrigues, o que ele fez? Ele entrou com 4 atacantes, e o Luciano fez papel de meia. E o São Paulo jogando fora, né? 4 atacantes e venceu o jogo. Vamos até o Brinco de Ouro? Podemos ir? O nosso grande amigo Leandro Borges.
É o Boris? Ah, fala, Boris. Guarani definido, Edu. Olha lá, jovem Bandeirantes. Oi, é o Vladimir. Boa noite. Quem pega, pegou. Oi, Edu, tudo bem? Sou eu. Eu peguei porque o Boris deixou que eu pegasse. Pra trazer aqui a escalação. O Guarani já está escalado e definido, viu, Edu? Você tá com brinca. Mas já? Já, o jogo é às 9, né? Então já passamos um pouco das 8, né? 8h05. Tanto o Guarani quanto o Chapecoense já definidos pelos técnicos Claudinei Oliveira e Humberto Louser, respectivamente. Tô aqui na área, viu, Edu? Ah, você tá na área. É que eu tava batendo aquele rango. Como é que é, né, Edu? Sai de casa, vindo aqui ao Brinco. Boa noite pra você, boa noite a todos. Boa noite, meu querido amigo. Passando ali pela Dom Pedro, daí de repente trava o trânsito. Daí já peguei o microfone, não, o telefone, já estava me preparando para mandar uma mensagem pro Batistão, mas não houve necessidade. Afinal de contas, estamos aqui, tranquilo, foi só um ponto ali perto do shopping Iguatemi. Estamos aqui na cabine do Brinco, o Brinco realmente tá bonito, né? Recebendo algumas melhorias. Tanto é que hoje, mais uma vez, uma prestação de serviço. O tobogã, a parte inferior, não está liberada para o torcedor, com exceção dos cadeirantes. Então você, cadeirante que vem para acompanhar o jogo, o local vai estar liberado. Mas para o torcedor comum, não. Este espaço não estará liberado. Apenas o tobogã, a parte de cima aqui das cabines de rádio, meu caríssimo Edu Pinheiro. Só repita, por favor, então, como é que é sobre o cadeirante, por gentileza? O cadeirante tem acesso ao tobogã, a parte inferior. O espaço está passando por reformas, está sendo construído camarotes no local, inclusive eu coloquei uma foto no nosso grupo interno aí, tá ficando legal, bacana, mas as obras estão em andamento, não estão na parte final, né, na fase final. Então, por isso, o lado, essa parte inferior, muito provavelmente o Guarani soltou isso, o Vlad pode até me ajudar, por volta de 18 horas, né? Depois que a Polícia Militar fez aquela varredura. Sabe como é que funciona, né, Edu? E teve venda de ingressos para esse setor. Então, quem comprou ingresso pro tobogã inferior, Edu, pode escolher entre assistir o jogo ou no tobogã, acima, né, o tobogã superior, ou nas vitalícias. Então, o torcedor que comprou o ingresso pro tobogã inferior não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Ele pode, ao chegar aqui, escolher ou assiste o jogo nas vitalícias ou assiste o jogo no tobogã superior. Mas o tobogã inferior está interditado, como a gente diz, mas a polícia autorizou o local para os cadeirantes, tá certo, Edu? Perfeito, muito bem explicado, parabéns, parabéns, parabéns. Vamos à escalação, atenção, maestro Danilo Capucci, bugre escalado. Olha, e tá bonitinho aqui a escalação, eu tô recebendo aqui, bonitinho aqui a maneira como é divulgada aqui, né, Vladimir? A foto dos atletas. Mudou, né? Mudou. Agora tá por ordem numérica, né? O goleiro, claro, na primeira posição, depois vem por ordem numérica. Guarani repete a mesma escalação, Edu, é o mesmo time que começou o jogo contra o Vila Nova, naquela derrota pelo placar de 2-0 na segunda-feira. Havia expectativa da volta do goleiro Vladimir, recuperado de uma lombalgia, mas sequer vem para o banco de reservas. Havia expectativa também do Léo Santos começar como titular, também recuperado do departamento médico, mas o Léo Santos vai para o banco. Então, Guarani escalado com Douglas Borges, é o goleiro 31. Na lateral direita, capitão do time 13, Diogo Matheus. A dupla de zaga tem 4, Ryan, 12 para Lucas Adel. Na esquerda, 17, Jefferson. Meio campo com 18, Matheus Bueno, 14, Camacho, 10 para Luan Dias. E no ataque, 20, Reinaldo, 30, Ayrton, 99, Caio Dantas. Repeteco do Guarani, de Claudinei Oliveira, de Douglas Borges, Diogo Matheus, Ryan, Lucas Adel, Jefferson, Matheus Bueno, Camacho, Luan Dias, Reinaldo, Ayrton e Caio Dantas. No banco vão estar à disposição do Claudinei o Álvaro com a 22, o Léo Santos 3, Kaique meia dúzia, Lucas Paraíso 7, Marlon 8, João Victor 19, Douglas Bastelar 23, Rafael Freitas 26, Vinícius Cauê 27, Gustavo França 33, Bruno Oliveira 40 e o Renier 43, Edu. Muito bem, Chapecoense, hein? Olha, eu até fiz ali uma ficha técnica hoje de setembro do ano passado. O Humberto Louser era o técnico do Guarani e o Claudinei Lopes é o técnico da Chapecoense. E aí houve essa troca agora, né, no começo do ano. E lá em Chapecó, o Guarani venceu 1-0, gol marcado pelo aquele menino aí, Vitor, como é? João Vitor. O João Vitor tá no banco? Deixa eu ver. Desculpa, eu tava aqui conversando com a técnica, me desculpa se ele tá aqui. Cadê o João Vitor? Tá no banco, Edu. Tá no banco. Tá, então tá com o contrato renovado, né? Isso, contrato renovado. O João Victor fica pelo menos até o final do Campeonato Paulista do ano que vem.
Chapecoense, escalada. Escalada, o time comandado pelo técnico Humberto Louser, ex-Guarani. Vem a campo com Cavicchioli, 26, JP Galvão, 57, 3 para o Doma, 33 Bruno Leonardo, meia dúzia Mancha. 35, o capitão do time é o Foguinho. 99, Carvalheira. 10 para o ex-Guarani Giovanni Augusto. 30 para o Tomás. 7, Marcinho. 89, Mário Sérgio. Repeteco da Chape. Cavicchioli, 26. JP Galvão, 57. Doma, 3. Bruno Leonardo, 33. Mancha com a camisa meia dúzia. Foguinho, 35. Carvalheira, 99. Giovanni Augusto, 10. Tomás, 30. Marcinho, 7. Mário Sérgio, 89. No banco, à disposição do Humberto Louser, estarão o Gasparotto com a camisa de número 1, Abraão, 28, Kelvin, 23, Mailton com a camisa de número 88, o Marcelinho, 79, Tarek, 31, Marlone, 8, Rômulo, 11 e o Alterson com a 77. Edu? Esse Marlone é aquele que ele joga no Vasco. Corinthians, né? Ganhou o prêmio Puskás, né? Com a camisa do Corinthians, o Marlone. Oh, meu Deus do céu, o Marlone não se firmou aí depois, hein? Marlone, bom jogador, viu? E o Mailton, né? Esse Ponte Preta tá na reserva aí da Chapecoense. Ah, é aquele? É aquele, Mailton. Tá, de novidade, você falou Giovanni Augusto aqui com a 10, com a Chapecoense, tava na Portuguesa, né? Agora a Chapecoense. Esse Marcinho, não sei se é aquele, o Marcinho é muito comum, né? É, tem muito Marcinho por aí, né? É, o Cavicchioli, se não me engano, passou pelo Guarani, goleiro, né? O Cavicchioli me parece que passou pelo Guarani. Bom, vamos lá, quem é que apita? Olha o apito, 21 horas no brinco. O árbitro vem de Tocantins, vem de longe. Marcos Souza é o árbitro da partida. Ele vai ser auxiliado pelo também tocantinense, o Fábio Pereira. O bandeira 2 é o Fabiano da Silva Ramírez. Esse vem mais de perto do Espírito Santo. No VAR, o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Edu? Muito bem, olha, Arena Pernambuco segue Sport 1, Vila Nova 0. Deixa eu ver aqui lá em Itu. Itu, segundo tempo já, 7 do segundo tempo, Itu. Ituano 0, Operário 1. Ei, Ituano, hein? E na Arena Pernambuco, 5 do segundo tempo. É isso aí, jogos começaram às 19 horas. Olha, deixa eu dar só uma faturadinha. Depois eu volto e bato um papo com o Leandro Boris e com Vladimir Catarino, bunker escalado, você ouviu. Mas vamos debater aqui o elenco do Guarani, tá bom? Então, olha, o Vladimir, mais uma vez, goleiro, tá de fora, hein? Tá, agora 20:12. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rita Passos, ex-deputada estadual. A defesa da vida, desde a sua concepção, está no nosso manifesto político. Nós, do Republicanos, acreditamos que a família é o alicerce da sociedade e, por isso, deve ser integralmente preservada. Vamos juntos fazer da nossa cidade um lugar melhor para se viver. Felice ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Eu sou Paulo Serra, presidente estadual do PSDB. O radical fala dos defeitos do outro para esconder seus próprios defeitos. E isso não leva a nada. Chega de falar. Tem que agir, fazer, realizar. Foi o que o povo de Santo André fez. Assumiu o controle e construiu uma cidade muito melhor. Faça o mesmo na sua cidade. Participe, exija, assuma e conte com o PSDB. Nossa história explica tudo. PSDB. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Renata Ceni, prefeita de Francisco Morato. O Republicanos acredita que o incentivo ao empreendedorismo e a liberdade econômica são fundamentais para o desenvolvimento. Defendemos a livre iniciativa e a desburocratização para gerar emprego e renda. Juntos com o governador Tarcísio de Freitas, estamos comprometidos em melhorar a qualidade de vida da população. Felice ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Você está na Bandeirantes em Concentração. Edu Pinheiro. Bom, já os nossos analistas Gregor e o Josinho, hoje é dia do goleiro, hein? O Gregor vai falar já, hein? Ô, Catarino, você me ouve, Catarino? Oi, Edu. Ó, é o seguinte, vamos lá, você é escalado aí o Guarani, tá? Só para repassar aqui o elenco, então a escalação é a mesma contra o Vila Nova, certo? Isso, o mesmo time, exatamente o mesmo time que começou o jogo lá em Goiânia, no Oba, na derrota para o Vila Nova por 2-0. Agora vamos lá, o banco tá recheado do jogador que chega agora, hein? Vamos lá, tem que dar o Álvaro, já estava o goleiro, tá? Isso. Quem que você tem mais aí no banco aí? Ó, o Léo Santos tá voltando ao time, né? Léo Santos que acabou se machucando antes da partida contra o Vila Nova, ficou de fora daquele jogo, tá hoje no banco. Tá no banco o Léo Santos, deixa eu ver aqui, tem o Douglas Bacelar, zagueiro, que já estreou lá em Goiânia. Chegou agora, Rafael Freitas, esse menino da base. Gustavo França tá no banco, já estava. Renier, que entrou contra o Vila Nova, tá no banco, atacante. Exato. João Vitor, pela primeira vez aparecendo no banco. Contrato renovado. Lucas Paraíso, chegou agora, menino da Portuguesa, hein? Fez muito gol na base. Atacante, né? Atacante, no sub-20, marcou muito gol na Lusa. Pra Lusa, deixa eu ver, o Lucas Adel vai começar jogando, né? Lucas Adel. É titular. É titular. Tem o Kaique, né? Kaique é novidade, volante. Kaique, volante, chegou agora, né, Kaique? Isso, veio nessa leva de contratações. Tá no banco. O Bruno Oliveira também tá no banco. O Bruno Oliveira é meia. Não teve no banco na última partida. E o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê também foi apresentado nessa semana. Então as principais novidades no banco com relação aos jogadores que chegaram agora são o Kaique, o Lucas Paraíso, o Douglas Bacelar, o Vinícius Cauê e o Bruno Oliveira, além do Renier. Bom, deixa eu ver aqui, realmente todo mundo que chegou então já, se somar o jogo contra o Vila Nova, todo mundo que chegou, tá aí, hein? O banco... Ou no primeiro jogo ou nesse, né, Edu? Oi? Foram relacionados ou para a primeira partida ou para essa segunda partida, né? Exatamente. E o Chay foi reintegrado? Reintegrado. Havia aquela expectativa de saída do Chay, mas não houve acordo com nenhuma outra equipe, né? Porque há um contrato de empréstimo do Botafogo com o Guarani. Então, como não houve a saída do Chay naquela janela de exceção, houve uma conversa do Chay com a diretoria, ele vai permanecer, está integrado, mas não foi relacionado para esta partida. Pois não, Greg Zorzinho, alegria até o fim, parabéns, dia do goleiro, né? Quem foi sempre será, continua sendo, mas hoje você também um grande comentarista, se você concorda com a escalação do Bugre, hein, Zorzinho? Um abraço, boa noite. Um abraço, Edu, boa noite para você, obrigado pelas palavras, quero aqui deixar o meu abraço fraterno a todos os goleiros, não só daqui da região, né, de todos que estão nos ouvindo, mas do nosso Brasil todo. É realmente uma posição muito ingrata, né, Edu? E a gente sabe como é que é, eu vivi isso na pele, sei como é que funciona, então um beijo grande, muito carinhoso, parabéns pelo dia do goleiro. É muito engraçado isso, eu até estava falando esses dias, né, que
A única posição que tem o dia é o goleiro, né, Edu? Que a galera reconhece, né, que não é fácil. Não é fácil. O goleiro é sempre o primeiro a sair, aliás, o primeiro a chegar, o último a sair dos treinamentos. O qual mais ganha. Que é o cara que mais treina. Sabe por quê? Porque o goleiro, quanto mais ele treina, mais ele fica longe do erro. Mesmo assim, às vezes acontece um erro técnico, né? Às vezes um dia de azar, às vezes um dia que você não tá legal emocionalmente. E isso é muito, como é que eu posso dizer? É muito difícil, né? O cara o emocional do goleiro sempre tem que estar muito legal, muito bem, porque senão é complicado. Tem que ter muita personalidade. Então, um beijo grande a todos os goleiros, né? Ao Cavicchioli, que vai jogar pela Chapecoense, ao Douglas Borges, que vai jogar pelo Guarani, aos goleiros do Guarani, Pegorari, né? Aos goleiros também da Chape, aos goleiros da Ponte, o Pedrão, né? A todos os outros também que fazem parte do elenco. Então fica aqui o meu abraço e parabéns pelo dia do goleiro. O cara que escolhe ser goleiro, o cara é corajoso, viu, Edu? Mas legal, que bom isso, né? Eu fico muito feliz. Hoje recebi inúmeras mensagens. Quero aqui agradecer a todos que mandaram mensagem pelas minhas redes sociais, que mandaram mensagem pelo meu celular particular. Então um beijo grande a todos e é com muito carinho que eu falo sobre o dia do goleiro. Agora, para falar do jogo, né, Edu? O Guarani está escalado, eu esperava mudanças, né? Porque a gente sabe que o Guarani não foi bem na primeira partida. Esperava mudança no sistema defensivo, esperava mudanças ali no meio de campo, né? Até mesmo uma mudança na plataforma, mas não. O que faz o Claudinei? Ele tá dando sequência, né, Edu? Tá dando sequência ao time, escala o mesmo time. É importante? Claro que é. É importante você manter, é importante você dar confiança ao atleta, ao jogador. Não dá para dizer que tá errado. Não dá para dizer, porque ele treina o time, ele vive o dia a dia, ele conhece a grande maioria dos jogadores e teve tempo para isso. Então não dá para dizer que tá errado. A única expectativa que nós temos que ter é a seguinte: é que o Guarani consiga ter uma performance diferente, ter uma apresentação diferente, ter uma estratégia diferente. Hoje o jogo é em casa, é ao lado do torcedor, né? O torcedor hoje vai conhecer de perto o que o Guarani está apresentando para a sequência do ano, para a Série B, que a gente sabe que é um campeonato muito difícil, e essa é a expectativa. Então, eu espero ver um Guarani diferente. Sabe o Guarani que eu quero ver, Edu? O Guarani do início até ter tomado o gol contra o Vila Nova. É esse o Guarani que eu quero ver hoje, Edu Pinheiro. Perfeitamente. Então, Bugra escalado, inicialmente a mesma equipe que iniciou contra o Vila Nova. Olha, tem gol, hein? Tem gol em Recife. Arena Pernambuco, Gustavo Coutinho marca o segundo, 6 do segundo tempo. Sport 2, Vila Nova 0. Justamente o Vila, né? Que ganhou do Guarani. Agora estamos com 16 do segundo tempo. E lá em Itu, 18 do segundo tempo, Ituano 0. Operário 1, tá difícil pro Ituano. Ituano foi rebaixado para a Série A2 e o Operário, né? É um time bem razoável. Enfim, essa Série B é difícil demais. Eu volto já, 20 horas e 23 minutos. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração. Marcos Pereira, deputado federal de São Paulo. O republicano se mantém fiel aos seus princípios e valores na defesa da família, do povo cristão e do Estado democrático. Temos dialogado com todas as frentes políticas, da esquerda à direita, e acreditamos no bom senso, na moderação e no equilíbrio. Seguimos construindo entendimentos entre os diferentes pensamentos em busca das melhores soluções para o Brasil. Eu sou o deputado federal Marcos Pereira e convido você a se filiar ao Republicano. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Sou Edna Martins, presidente estadual do PSDB Mulher.
Faz parte da história do PSDB o respeito aos direitos e conquistas da democracia. Os direitos da mulher são fundamentais e faz parte do nosso DNA também o equilíbrio que combate o radicalismo de um lado e de outro e que não leva a nada de bom. Venha para o PSDB e nos ajude a fazer um país melhor. Nossa história explica tudo. PSDB. Você está na Bandeirantes em Concentração. Edu Pinheiro. Olha, Guarani cheio de novidades aí, por exemplo, o João Vitor já renovou para mais uma temporada, jogadores que agora estão no banco, que pode estrear, e tem aí o Chay que foi reintegrado e o Matheus Ludic. O Matheus Ludic, ele retornou, se não me engano, do Boa Vista do Rio de Janeiro, né? Tem 23 anos e não teve um acordo, né, Vladimir? Não vai ficar no Guarani, né? Matheus Ludic. Os planos da comissão técnica, né, Edu? E acabou sendo liberado, acaba sendo melhor para ele também, procura espaço e oportunidade em outro clube, então o Matheus Ludic não fica no Guarani, já tem o seu contrato rescindido, Edu. Você sabe quantos atacantes tem o Guarani, o Vladimir Catarino? Quantos, Edu Pinheiro? Eu vou contar aqui, ó. O Boris vai me ajudar, hein? Vai lá, vai marcando o Boris. Vai marcando aí, vamos lá. Vai. Marlon. O menino Rafael Freitas. 2. Peraí. Gustavo França. 3. Renier. 4. Atenção, João Victor. 5. Senhor Lucas Paraíso. 6. Chegou agora, tá no banco, hein? Peraí, segura. Bruno Mendes, tá no departamento médico. 7. O senhor Reinaldo. 8. O senhor Caio Dantas. 9. O senhor Ayrton. 10. Por enquanto, 10. 10 atacantes. Tem o Guarani. Você sabe que aqui no Press Kit, muito legal, feito pela assessoria de comunicação do Guarani, aparecem 9. Eu vou confirmar aqui, ó. Ayrton, Bruno Mendes, João Vitor, Rafael Freitas, Reinaldo, Marlon, Renier, Caio Dantas e Lucas Paraíso. Qual que faltou aí? O Gustavo França não é atacante, né, Edu? É mais meia, né? Ele é colocado como meia no time do Guarani, não atacante. E o Chay tá aqui, viu, Edu? Mas não tem. O Guarani tem número fixo, né? E o Chay é o único que não tem um número. Ele era o 14, né? E o 14 agora é o Camacho. Esse menino Rafael Freitas, ele tem 18 anos também, né? Ele tem contrato até maio de 2027. Do atual elenco, ninguém tem um contrato mais extenso do que o senhor Rafael Freitas, ou simplesmente Rafael. Era carequinha, menino jogando ano passado e tal, agora já tá cabeludo e tal, e, repito, fez uma bela Copa São Paulo, viu? Ele é de agosto de 2005. Agosto de 2005 eu já estava militando no rádio. Imagine o Tigrão em agosto de 2005, quase veterano de rádio. Nem vou perguntar, senão hoje eu tenho que encerrar mais cedo, mas o Tigrão conta a carreira dele na sequência, hein? O destaque final do Guarani, por gentileza, meu caro Vladimir Catarino, repita a escalação do Bugre. Pois não, Edu, o Guarani repete a mesma escalação do jogo contra o Vila Nova. Douglas Borges segue no gol com a 31, 13 Diogo Matheus, 4 Rayan, 12 Lucas Adel, 17 Jefferson, 18 Matheus Bueno, 14 Camacho, 10 Luan Dias, 20 Reinaldo, 30 Ayrton e 99 Caio Dantas. Muito bem, e o banco, Catarino? À disposição do Claudinei Oliveira, Álvaro 22, Léo Santos 3, Kaique meia dúzia, Lucas Paraíso 7, Marlon 8, João Victor 19, Douglas Bacelar 23, Rafael Freitas 26, Vinícius Cauê 27, Gustavo França 33, Bruno Oliveira 40 e Renier 43. A noite é bonita, muito bonita, o público tá ainda calor, tá hein? diminuto, né, Vladimir? Que calor. Tá chegando devagarinho, viu, Edu? Não acredito em grande público, não. Tá chegando devagarinho, tem aí alguns minutos pra bola rolar, mas não deveremos ter casa cheia hoje, não. E pra fácil identificação, viu, Edu? O Guarani vai jogar todo de verde e a Chape toda de branco. Chapecoense quando vem tem isso aí também, né? Toda vez Chapecoense vem aqui, é toda de branco, tem que dar uma mudada aí, porque são dois alviverdes. Meus amigos, um grande abraço, muito obrigado. Fiquem conosco porque vem aí a narração Hora Jovem, 21 horas, a bola rola para Guarani Chapecoense com Leandro Borges, o manso de Piracicaba, e até já. Eu sou Célia Leão, do PSDB de Campinas. Você quer ver o maior estádio de São Paulo ficar pequeno para 2 pessoas? Põe um radical de cada lado, pronto.
Que horror! É briga de torcida organizada, horror mesmo. Só não vê quem não quer. Mas quem quer ver tudo vai enxergar o PSDB. Um partido que é equilibrado e que sabe administrar por experiência. Nossa história explica tudo. PSDB. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Fim de mês imbatível da Telenorte para você fechar o mês com a obra de ouro. Confira as ofertas. Vedaprem Fest 5 quilos, R$ 129,90 cada. Massa corrida Souvenir para interior 25 quilos, R$ 86,90 cada. Argamassa Portocol 20 quilos, R$ 29,90 cada. Ofertas válidas até 30 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Fim de mês imbatível é na Telenorte. Vem! Renata Ceni, prefeita de Francisco Morato. O Republicanos acredita que o incentivo ao empreendedorismo e a liberdade econômica são fundamentais para o desenvolvimento. Defendemos a livre iniciativa e a desburocratização para gerar emprego e renda. Juntos com o governador Tarcísio de Freitas, estamos comprometidos em melhorar a qualidade de vida da população. Feliz ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida a 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes. Lá, laia, 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 lá. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânica Veículos
sicredi.veículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bola, Bet Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Aqui estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, nesta sexta-feira, dia 26 de abril, 9 da noite, a bola rola. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Duelo de Alviverdes, tem o Guarani diante da Chapecoense. O Bugrão que da estreia empatou nada, perdeu para o Vila Nova pelo placar de 2-0 e buscará reabilitação jogando a primeira partida em casa. Mesmo time que acabou perdendo, que iniciou a partida, o Claudinei Oliveira, portanto, mantém o mesmo time para o jogo contra a Chape. A Chape que, aliás, o time catarinense venceu na estreia, uma boa vitória diante do Ituano e quer se manter com 100% de aproveitamento na competição. Repito, uma noite gostosa, uma noite até de muito calor em Campinas. Vamos juntos para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes no FM em 85.7 pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Desde já, obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência, pelo rádio ligado no dial e também no YouTube. Você que está no YouTube, não esqueça, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no sininho, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Futebol com a marca tradição da Rádio Bandeirantes de Campinas. Vamos juntos, noite de Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Guarani, Chapecoense no Brinco. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica é o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, a poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiais e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Teleanorte, festival fim de mês da Teleanorte. Festival da Construção com ofertas imperdíveis em toda a loja, em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. E Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol na Bam Bam Bam. 8
8 da noite, 39 minutos. A partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, com as últimas do Bugrão, antes da bola começar a rolar no tapete verde do Brinco. Vem chegando o repórter Bandeirantes. Alô, alô, Vladimir Catarino. Um grande abraço. Boa noite, Vlad. Oi, Bolis. Uma boa noite pra você. Uma noite muito especial pro amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda a você, torcedor do Guarani. Bugre vem em busca da reabilitação. Perdeu para o Vila Nova na primeira rodada, 2-0 lá no Oba. Técnico Claudinei Oliveira reclamou bastante da arbitragem naquela partida, menos do rendimento do time, que caiu bastante da primeira para a segunda etapa. Ele mantém a mesma formação, mesmo time que começou a partida lá no Oba, começa aqui no Brinco, na expectativa da reabilitação e da primeira vitória jogando na Série B. O banco tem muitas opções, jogadores que chegaram nesta janela de transferências já estão à disposição do treinador. Bolis. Guarani que nesse momento volta para o vestiário número 1 daqui do Brincão de Ouro da Princesa. Jogadores que realizaram o aquecimento, a Chape já está no vestiário. E por falar na Chape, quais são as últimas do time catarinense, Vladimir? Time que fez uma campanha muito ruim no campeonato catarinense, né? Foi eliminado na primeira fase, brigou até contra o rebaixamento, mas começou muito bem a Série B. Vitória em casa sobre o Ituano, vem a Campinas em busca de pontos. É apenas uma mudança no time titular. Perotti está fora, Mário Sérgio vem no ataque. A Chape, que tem um técnico muito conhecido do torcedor bugrino. Lá está Humberto Louser, que até o Campeonato Paulista, na sua metade, estava no banco bugrino. Guarani Chapecoense, já 9 da noite, a bola rola, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira. Os comentaristas do jogo, definidos e escalados. E hoje eu começo com ele, porque hoje é o dia do goleiro. O goleiro que já esteve lá dentro, mais de 20 anos de carreira. É o nosso guapo, é o nosso goalkeeper, Gleger Zorzin. Alô, alô, Gleger, um grande abraço pra você. Mais uma vez, parabéns pelo dia do goleiro. Fala, Gleger. Um abraço, Bolis, obrigado. Um abraço pra você, especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Um abraço para todos os goleiros do Brasil. Oh, posição ingrata, hein? Mas que sem dúvida nenhuma é apaixonante e é aquilo que eu escolhi para minha vida. Um abraço a todos, um beijo carinhoso a todos os goleiros. Olha, Bolis, o Guarani, o Claudinei mantém a mesma escalação. Eu não faria isso. Eu faria algumas mudanças, sistema defensivo, meio de campo. Mas aí é a opção do treinador, né? A gente não acompanha o dia a dia, não tem informações dos treinamentos. E eu espero que o Claudinei venha pelo menos com uma estratégia diferente. E que o Guarani apresente um futebol apresentado lá em Goiânia, mas do início até o momento em que toma o gol. Foi um futebol convincente, defensivamente falando, criando algumas oportunidades e que tenha o Claudinei melhorado o emocional desse time. Porque para mim o que está pegando demais no time do Guarani é a parte emocional. E que recupere alguns atletas importantes, atletas de qualidade e atletas que sem dúvida nenhuma podem fazer a diferença. Bolis. Este Gleger Zorzin, comentarista da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, toda a palavra fácil de Tigerman, o fera da opinião. E a sua expectativa para Guarani Chapecoense. Fala, Tigrão, um grande abraço para você. Boa noite, Tiger. Opa, Bolis. Grande abraço para você, boa noite. Um grande abraço ao amigo da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Eu também não posso concordar com o Claudinei, né? Claro que se ele ganhar e ganhar bem, vencer e convencer, tiver resultado e desempenho, nós vamos dizer, ó, legal, Claudinei, parabéns. O time foi criticado, não foi bem lá em Goiânia, você apostou no entrosamento, apostou no sentido de conjunto, prestigiou os jogadores, manteve o time e ganhou bem o jogo, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso concordar, né? Ele tem uma dupla de zaga no banco, né? Ele tem o Léo Santos no banco e ele tem o Douglas Bacelar. Agora, será que o Ryan e o Lucas Adel, pelas lambanças que protagonizaram lá em Goiânia, merecem continuar no time? Será que os volantes, que também não deram liga, apesar do Camacho ter sido um pouco melhor, mas no caso do Matheus Bueno foi uma tragédia, mantidos também? Então ele mantém o mesmo time. Para mim isso tem um nome. Ele está satisfeito com o que ele viu em Goiânia. Depois não dá certo. Tem cara que gosta de tomar, de ficar. Tem cara que quer ser estilingue e tem cara que gosta de ser vidraça.
ele tem vocação para vidraça. De repente o vidro é a prova de bala e ele derruba todos nós. Mas tá errado. Tá errado. Só que eu quero que ele esteja certo e nós e toda a torcida do Guarani estejamos errados. Mas eu não escalaria assim. De qualquer forma, boa sorte pro Guarani no choque. Alviverde do Brinco, Leandro Boles com B de Bandi. Com B de bola. B do quê? B do quê? B de bola. E antes? B de Bandi. Ah, de Bandi, entendi. E qual é a receita que você saboreou? A receita não, o que você saboreou e trouxe a receita para o ouvinte da Bandeirantes naquele pré-jogo entre a jornada esportiva e o Esporte em Debate, Tigrão? A sopa de lentilha com Tadalafila, para entrar no jogo bastante excitado. Que isso, Tigrão? Que isso, Tigrão? Tigrão tá no grau, tá no alto. Esse é o Valdemir Gomes ao lado do Gleger Sorzin, que no decorrer da jornada vai contar histórias da sua época de goleiro. E foram várias histórias, principalmente aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Restando 15 minutinhos para a bola rolar aqui no Brinco para Guarani Chapecoense. O destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Aliás, Edu Zaço, essa receita do Tigrão aí, não sei não, viu, Edu? Deixa quieto, né? Deixa quieto, né, Edu? Deixa, não mexe com o homem, que é sexta-feira, hein? Um abraço a você, Boris, a todos da equipe, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Alô, Bruno Henrique, muito obrigado, hein, pelo carinho. Tem também aqui o Eduardo Moraes, lá da Padre Anchieta, Vila Padre Anchieta. Nosso muito obrigado. Eu venho já em dia com a bola. O esporte lidera a Série B. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Gilberto Sufi na externa e na mesa aqui, Danilo Capucci. Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Olha, é o seguinte, em 39 do segundo tempo, Arena Pernambuco, Sport 2, Vila Nova 0, gols de Rafael Thierry e Gustavo Coutinho. Deixa eu ver lá em Itu, atenção, Itu, 41 do segundo tempo em Itu. Ituano 0, Operário de Ponta Grossa 1, gol do Ronaldo, ex-Guarani. E o Santos, hein? Atenção, hein? 44 do primeiro tempo lá em Floripa. Avaí Santos 0-0. Daqui a pouco Guarani Chapecoense. E amanhã, seu Edu, 5 da tarde, Mangueirão, Paysandu do Hélio dos Anjos e o Botafogo de Ribeirão. Também amanhã, 17 horas, CRB e Amazonas. Às 18, América Mineiro e Novo Horizontino. Domingo, 15h45, Coritiba e Brusque. E domingo, 18h30, Goiás e Ponte lá em Goiânia. E na segunda, fecha com 19h30, Mirassol e Ceará. No Brasileirão, amanhã 3 jogos, 16 horas, São Januário, Vasco e Criciúma. 18h30, Arena Pantanal, Cuiabá e Atlético Mineiro. 9 da noite, Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio. Domingo, 11 horas, 11 da matina, Maracanã. Flamengo e Botafogo, às 16, Mineirão, Cruzeiro e Vitória. Domingo, 4 da tarde, Neoquímica, Corinthians e Fluminense. 18h30, no Alfredo Jaconi, Juventude e Atlético Paranaense lá em Caxias. 18h30, Castelão, Fortaleza e Bragantino. E 20 horas no domingo, Beira-Rio, Internacional e Atlético Goianiense. E na segunda-feira, fecha a rodada com um grande clássico, 8 horas da noite no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Marcos Pereira, deputado federal de São Paulo. O republicano se mantém fiel aos seus princípios e valores na defesa da família, do povo cristão e do Estado democrático. Temos dialogado com todas as frentes políticas, da esquerda à direita, e acreditamos no bom senso, na moderação e no equilíbrio. Seguimos construindo entendimentos entre os diferentes pensamentos em busca das melhores soluções para o Brasil. Eu sou o deputado federal Marcos Pereira e convido você a se filiar ao Republicano. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil.
Não perca a chance de conquistar seu 0 km. As quase 40 lojas do Grupo Germânica se uniram no fechamento de mês e prepararam ofertas exclusivas para você comprar seu veículo dos sonhos. Confira! Bônus de até 60 mil, taxa zero e lote especial de seminovos a preço de custo. Escolha entre Germânica, Volkswagen, BMW, Mini, Kia, Jeep, Ranger, WM, Tennessee, Harley Davidson, Nipônica, Toyota e Volvo Scandinavia e encerre o mês de veículo novo. Visite a loja mais próxima e confira. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Semana do Aço e Metal na Loja do Mecânico. Esmerilhadeira Angular Deco, R$ 149,90. Oferta válida até 27 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Em São Paulo, com republicanos, estamos fazendo a diferença com um governo que promove diálogo, desenvolvimento e dignidade. Caminhamos rápido na saúde, que já conta com mais de 1.000 leitos abertos. Também na habitação, hoje já temos cerca de 100 mil lares em produção. Na segurança pública, avançamos com aumento de efetivo, melhores salários e mais tecnologia. Esse é o modelo de gestão Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes. Você pelo YouTube, valeu demais a sua participação conosco. Alô, Wagner Aires, desejando a todos uma excelente transmissão. Carlos Matozinho tá secando, dizendo que vai dar Chape. Bruno Henrique aposta 3-1 na Chapecoense, aliás, no Guarani, diante da Chape. Bruno Henrique 3-1 pro Guarani. Fábio Luiz Alves, Rayan e Adel não jogam nem na várzea aqui da Praia Grande. Valeu, Fábio, um abraço pra você. Lorenzo, também o Mário Fornazier. A rapaziada curtindo e interagindo conosco. Não esqueçam, você que está pelo YouTube, deixe o seu like. E sem perder tempo, direto e reto, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Já já tem Guarani e Chapecoense na Bandeirantes, as escalações da voz do trepidante Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. A bandeira do verde e branco tremula mais uma vez aqui no Brinco para receber o Guarani. Primeira partida dentro de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Bugre vem a campo em busca da reabilitação. Douglas Borges é o goleiro 31. Capitão do time com a 13, Diogo Matheus. Dupla de zaga tem Rayan 4, 12 para Lucas Adel. Na esquerda, Jefferson 17. Meio campo tem Matheus Bueno 18, Camacho 14. 10 para Luan Dias, 20 Reinaldo, já no ataque, 20 Reinaldo, 30 Ayrton, 99 Caio Dantas. No momento em que começa o cerimonial, as equipes entrando em campo. Guarani de Douglas Borges, Diogo Matheus, Rayan, Lucas Adel, Jefferson, Matheus Bueno, Camacho, Luan Dias, Reinaldo, Ayrton e Caio Dantas. No banco, Claudinei Oliveira manda Álvaro 22, Léo Santos 13, Kaique meia dúzia, Lucas Paraíso 7, Marlon 8, João Victor 19, Douglas Bacelar 23, Rafael Freitas 26, Vinícius Cauê 27, Gustavo França 33, Bruno Oliveira 40 e Renier 43. Eu sou verde nesse instante, esses estados no
Chape venceu na primeira rodada, bateu o Ituano em casa. Vem a Campinas com apenas uma alteração no time titular. Cavicchioli é o goleiro 26, JP Galvão 57, Doma 3, Bruno Leonardo 33 e Mancha meia dúzia. Foguinho 35, Carvalheira 99, Giovanni Augusto 10, Tomás 30, 7 Marcinho, a novidade 89 Mário Sérgio, Humberto Louser, ex-Guarani, escala Chape com Cavicchioli 26, JP Galvão 57, Doma 3, Bruno Leonardo 33, Mancha meia dúzia, 35 Foguinho, 99 Carvalheira, 10 Giovanni Augusto, 30 Tomás, 7 Marcinho, 89 Mário Sérgio. No banco, Gasparotto 1, Abraão 28, Kelvin 23, Mailton 88, Marcelinho 79, Tarek 31, Marlone 8, Rômulo 11 e Walterson 77. Arbitragem do jogo. Marcos Souza, o árbitro da partida, vem de Tocantins. Assistente 1, Fábio Pereira, também do Tocantins. 2, o Fabiano da Silva Ramírez, do Espírito Santo. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Bom, primeiro eu queria dizer que eu não concordei com a escalação do Claudinei Oliveira. Não concordei. Aliás, somos unânimes aqui, tanto eu quanto o Tigrão. Eu acho que o sistema defensivo merecia um olhar diferente. O Guarani teve muita dificuldade, muitos problemas no sistema defensivo lá contra o Vila Nova. Só que manter o mesmo time, né, ele dá sequência, entrosamento, não está errado. Não dá para dizer que o Claudinei está errado em escalar o mesmo time. Eu não escalaria, tá? Eu tentaria. Por exemplo, eu tiraria o Reinaldo e colocaria o Rafael, né? O menino Rafael, colocaria para jogar de começo também, para ter ali 4 homens no meio de campo, a hora que tem a bola, ele passa a ser uma espécie de terceiro atacante, para mudar um pouco a característica do time, para você ter uma alternativa diferente. Trocaria os dois zagueiros, não tenho dúvida nenhuma, até porque você precisa ajustar o seu time, e esse menino, por exemplo, o Bacelar, que chegou agora, chegou para jogar, chegou para ser titular. O Léo Santos até então era titular do time. Ah, Gleger, mas eles não têm condições. Mas não tem condições quanto? Tá no banco. Se tá no banco, tem condição de jogar. Não aguentaria jogar, por exemplo, 70 minutos, que eu acho que seria legal, e aí você vai fazendo os ajustes, vai fazendo as mudanças. Então, assim, tomara que dê tudo certo, tomara que eu esteja errado, tomara que o Guarani vença, tomara que a estratégia do Claudinei seja diferente, tomara que o Guarani parta para cima, faça valer o mando de campo, e todas as vezes que jogou no Brinco de Ouro, no comando do Claudinei, não foi assim. Então eu quero ver um Guarani diferente. Quero ver um Guarani para cima, quero ver um Guarani senhor de si e fazendo prevalecer o mando de campo. A Série B é muito difícil, é muito complicado, e o Guarani já vem de um resultado negativo, de derrota. Perdeu na estreia para o Vila Nova. E agora ele precisa recuperar os pontos perdidos em Goiânia e fazer prevalecer o mando de campo. Se você não pontua bem jogando em casa, você vai ter problema na competição. E é por isso, Tigrão, que eu espero um time mais competitivo, que eu espero uma estratégia diferente e, claro, espero que o Guarani vença o jogo. Hoje, para mim, Tigrão, o resultado tem que ser de vitória. Qualquer que seja outro resultado, é um péssimo resultado para o Guarani. E você, Tiger, o que espera para o jogo? Mas sem dúvida nenhuma, Gleger, um abraço para você, parabéns aí pelo dia do goleiro, você que foi um grande goleiro. A gente brinca porque tem liberdade, porque tem consideração, e a gente só brinca com quem a gente gosta. Por isso que eu disse que hoje você não deveria comemorar, que hoje é o dia do goleiro. E segunda-feira, olhei no calendário aqui de efemérides, é o dia do frangueiro. Aí é o seu dia. Não, fim de semana prolongado, então. Ó a galera, Tigrão, pro Giovanni Augusto, Tigrão. E Giovanni vai chupar caju. Tu comer tomate cru. Claro, vai tomar café. Quem procura, acha, né? Quem procura, acha. Ele falou bobagem lá em Salvador, depois fez uma ofensa, fez uma brincadeira de muito mau gosto, de muito desrespeito com a torcida do Guarani lá no Canindé. Só que ele não sabia que lá era uma das últimas rodadas do Campeonato Regional
e que logo, logo ele estaria em Campinas. Nem sabia que ia para Chapecoense e que na segunda rodada a Chapecoense estaria em Campinas. É isso aí. Quem procura acha, estava previsto. Só espero que não tenhamos violência, xingar, vaiar até que tá dentro. Você vai ver a hora que ele pegar na bola, viu, Boles? Você pode ficar atento aí, aumenta o fone ou diminui o fone, senão você vai ficar surdo. Então, meus amigos da Bandeirantes, qual é o recado que o Claudinei está dando para a torcida? Estou feliz com o time. Gostei do que eu vi em Goiânia. Deus que o ilumine, mas eu mexeria na zaga, no meio-campo e no ataque. Só isso. Eu mexeria nos 3 compartimentos. Eu trocaria a zaga, eu faria um meio de campo sem a presença do Camacho e do Matheus Bueno, faria uma composição diferente. O Luan Dias foi muito mal, mas é o único meio especialista, tem que continuar. E no ataque, essa opção do Rafael desde o início, até porque ele é um cara que tem alguma facilidade de voltar e ajudar a entrar com a bola, aquele negócio da transição. Ele é atacante, né? Não é meia, mas ele, como tem muita velocidade e tem muita intensidade, ele é um menino que, preciso que você volte de vez em quando a gente tiver com 3 na frente, que você auxilie um pouquinho o Luan Dias para entrar com a bola, para carregar a bola, para fazer a transição. Ele faz. Então, eu também não gostei, mas quem é que viu os treinamentos de segunda-feira para cá, e foram poucos? Foi exatamente o Claudinei Oliveira. Então, ele escalou dentro da sua convicção futebolística e a gente, claramente, tem que respeitar isso. Agora, depois do jogo, vamos ver o que ele fala e torçamos para que ele consiga um grande resultado e que ele prove para todos nós que ele estava certo, todos nós errados, meu queridíssimo Leandro Boles. Muito obrigado, Leandro Boles. Ao Tigrão e também ao Kleger Zorzin, pintando o gol, vai ser registrado no ar da Rádio Bandeirantes, tudo pronto aqui no Brinco. A bola vai rolar para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. À direita o Guarani, tudo de verde, à esquerda o time da Chapecoense, todo de branco. Apita o árbitro! Tem bola rolando e vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Então pra cima deles, Bugrão, flechadas neles, Bugrão! É uma nova jornada para vencer, Bugrão, para se reabilitar, para somar os 3 primeiros pontos. É o Guarani em campo, diante da Chapecoense, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tenta o Guarani o lançamento com o Lucas Adel no meio do caminho, ouve o corte, recupera foguinho para o time da Chapecoense, abriu para Giovanni Augusto, na marginal do campo ele recolhe e domina, chega Ayrton por trás e comete a falta, levanta o Giovanni Augusto, o jogo está parado. Vladimir Catarino com uma visão ampla, atrás do gol defendido nesse primeiro tempo pelo Matheus Cavicchioli. Como é que está o público, principalmente aqui no tobogã? Afinal de contas, a parte inferior ela está interditada, a parte está interditada, Vlad. Olha, Boris, está um público bom, viu? Não é em grande número, talvez menos do que esperava a diretoria do Guarani, mas tem bastante gente sim na parte superior aí do tobogã. É uma noite quente, gostosa para a prática do futebol. Aliás, eu não sou nenhum engenheiro agrônomo, não tenho estudo para falar em relação a isso, mas no visual o gramado do Brinco já esteve melhor, principalmente na sua tonalidade, né? Daquele aspecto de um gramado mais seco. Não sei se houve a troca, acredito que ainda não, a troca para a grama do inverno, ou como a gente diz no jargão aqui do futebol. Provavelmente não, mas o gramado ele parece com um aspecto seco. Você que está pertinho do gramado, como é que está a condição? Exatamente, ele aparenta estar bastante queimado, tanto que a irrigação funcionou muito além do normal, né? Até os times entrarem em campo, o gramado estava sendo irrigado. Vem bola para o campo de ataque, o time do Guarani, lançamento aqui na ponta para o Ayrton, foi muito forte, o Cavicchioli sai do gol, traz a bola para dentro da área para fazer a defesa. Diga, Tigrão. Não, você não é nenhum engenheiro agrônomo, mas você é filho de uma cidade que tem uma das maiores escolas e universidades de engenharia agronômica do país. Centenária. Escola, um orgulho aqui para nossa região, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Se você não gostasse tanto do microfone,
poderia ter estudado lá e hoje você estava cuidando de grama, não é, Bolis? Ah, não tenha dúvida alguma. Bem lembrado, Tigrão. Uma instituição centenária que já formou muitos engenheiros agrônomos que hoje atuam em diversas partes, não só do Brasil como do mundo. Bem lembrado. Sai jogando o time da Chapecoense aqui no campo defensivo, comecinho do jogo, placar de 0-0 no brinco para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Tenta foguinho para o time da Chapecoense, bola colocada para fora, interceptação do Matheus Bueno, a bola acaba saindo, é lateral para o time da Chape bater com o JP Galvão, que disputou o último Campeonato Paulista com a camisa da Internacional de Limeira. Vem para a cobrança do lateral, a Chape ataca neste primeiro tempo por gol do placar eletrônico aqui do brinco. Vem para a cobrança do lateral, JP Galvão, demora uma eternidade, tentou bater o comando para o Martinho, protegeu, ganhou e a bola acabou saindo de novo porque bateu no Matheus Bueno. Tem lateral o time da Chape para fazer a cobrança. A Chape que na estreia venceu pelo placar de 3-1 o Ituano. JP Galvão está demorando de novo para cobrar o lateral. No primeiro ele já embaçou. E agora de novo está embaçando para cobrar. Vem para a cobrança. O árbitro do Tocantins está de olho. Tentou passe para Mário Sérgio. Desarmado. Foi para a dividida. Jefferson. A bola bateu por último no JP Galvão. O Jefferson cai. Alega que foi atingido pelo lateral direito da Chape, que sai de fininho do lance. Está caído o Jefferson, Vladimir. Reclama de ter sido atingido ali. Foi uma bola dividida, mais forte. Levou a pior o jogador do Guarani. Está caído, por isso o jogo parado. Boles. O Ica Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@ica.com.br. Lembrando que seleção na internet não tem o CH e não tem também o tio, né? São mais de 250 vagas disponíveis. Então é selecal@ica.com.br. Comecinho do jogo, placar de 0-0. Tem lateral para fazer a cobrança o time do Guarani. O Guarani que na próxima rodada vai a Santos pegar o Santos. O árbitro está revendo o lance, hein? Isso. O árbitro de vídeo está revendo o lance, uma possível agressão do JP Galvão para cima do Jefferson. O lance foi forte, né? Por isso está sendo revisado ali pelo VAR. Alô, meu grande amigo, seu também, de todos nós, Vladimir Catarino, José Antônio do Amaral Caprânico, Grande Zé Capra. Guarani. Grande Capra, abraço para ele. Valeu, Zé Guarani, valeu, Capra. Está torcendo demais para o seu Guarani em busca da reabilitação do Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda sendo o lance revisado pelo árbitro de vídeo, o árbitro de Tocantins, o Marcos Souza, está de olho, coloca a mão ali na orelha. Jogadores ficam esperando, já passamos de 5 minutos. Jefferson diz por bandeira que de fato houve uma agressão por parte do JP Galvão. A galera fica impaciente e ele vai provar. O árbitro vai provar uma possível agressão do JP Galvão para cima do Jefferson. O árbitro de vídeo recomendou que o árbitro fosse ao monitor, Vladimir Catarino. Lembrando que o VAR recomenda e só entra em ação caso de cartão vermelho, né? Não é para recomendar amarelo, não houve amarelo por parte do árbitro. Então, para o árbitro de vídeo, houve sim agressão e digna de cartão vermelho. Quero a opinião do Gleger e também do Tigrão, que com o auxílio do monitor já tiveram a possibilidade de rever o lance. E aí, Tigrão, houve a agressão? Gleger? Deixa eu ver aqui. Não passou aqui, agora tá passando aqui. Pra mim, se chamou, tem que estar vermelho, cara. Tem que dar vermelho. Pra mim, foi muito. Chegou muito duro o jogador da Chape. E aí, Tigrão? Ele chegou chutando a bola, dividindo, e foi imprudente. Porque ele vai com o braço muito alto, acima do ombro do jogador do Guarani. E acerta o rosto, a orelha. A parte lateral do rosto e a orelha. Não foi uma cotovelada, foi uma abraçada. Ele dá já com vai para a decisão, ó. Ele vai expulsar o JP Galvão. Tá procurando o jogador. Para mim, expulso. Ele vai expulsar o JP Galvão, tá procurando, encontrou o jogador. Atenção, vai puxar o cartão. Tá expulso. Vermelho! Com 6 minutos, fica com 10 a Chapecoense. JP Galvão está expulso, Vladimir Catarino. É para isso que serve o VAR, né? Gostem ou não, para lances desse tipo. Engraçado, foi muito próximo, tanto do Bandeira quanto da arbitragem. Nenhum dos dois classificou o lance como digno de expulsão. Precisou o VAR chamar o árbitro para confirmar, tá expulso JP Galvão. E o Tigrão falou exatamente o que aconteceu, né? Ele chega para tirar, ele já vai muito duro, mas ele deixa o cotovelo. Ele faz o movimento de cotovelada, né? Muito imprudente. Para mim, merecido o cartão vermelho e ótimo para o Guarani, né? Passado 6, 7, agora 7 minutos, muito bem expulso, bom para o Guarani.
Melhor dos mundos, fica com 10 do time da Chape no comecinho do jogo, é praticamente o início do jogo e a Chapecoense com 10, o Guarani tem que aproveitar. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão a Carteira Digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, de ver bem, abra sua conta no Sicredi. Guarani para ataque, domina o Matheus Bueno, pede a passagem do Jefferson, Jefferson não passa, fechadinho o time da Chapecoense, largando apenas o Mário Sérgio, mas tem um jogador pronto para entrar, lançamento lá dentro da área, tentou Ayrton, cometeu a falta para cima do Mancha, o jogo tá parado, é falta para o time da Chape, o básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico, Sanasa é muito mais do que saneamento. Você ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, participe conosco na nossa arquibancada virtual. Também através do YouTube, do canal do Carlos Batista no YouTube, youtube.com/Carlos Batista no YouTube. Deixe também o seu like, você que está nos acompanhando através do YouTube e no Dial, em 85.7. Vai cobrar a falta o Matheus Cavicchioli, experiente goleiro de 37 anos, levanta a bola para o campo de ataque, tentou Marcinho, subiu o escuro de cabeça, o capitão Diogo Matheus, a sobra da bola fica para o time da Chape, aperta na marcação, Luan Dias rasga aqui atrás, tira de qualquer maneira Bruno Leonardo, levanta para o campo de ataque, ninguém da Chape, sai todo de amarelo o goleiro Douglas Borges, faz a defesa, já empurra aqui na canhota para Jefferson, Jefferson recolhe, domina com 10 do time da Chape, foi expulso no comecinho do jogo por agredir o Jefferson, lateral direito, JP Galvão do time da Chape, abertura para Diogo Matheus, ultrapassa a linha da marcatória, rompe a fronteira, vem trazendo o Bugrão para o campo de ataque, deixou para Luan Dias, de primeira na ponta para Reinaldo para Luan Dias, chega a zaga para cortar, bola para Mancha pelo setor esquerdo, tentou sair jogando, perdeu a bola, recupera o time do Guarani na entrada da grande área, tentou o passe aqui na ponta para o Jefferson, tira a defesa, foi o Camacho quem buscava o passe, recupera o time catarinense, recolheu, dominou, faz boa finta, Carvalheira, ele volta a bola por dentro da quarta zaga para Bruno Leonardo, soltou para Doma que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Vila Nova, Doma deu uma entregada ali para o Bruno Leonardo, que tirou de qualquer maneira, levanta para o de ataque, a bola passou pelo Tomás, volta de novo para Marcinho, Marcinho protege porque por último a bola bateu no jogador do Guarani, é lateral para Chape bater, a Chapecoense vai mudar, Vladimir. E o Giovanni Augusto tá saindo, né? Nem vai dar muito tempo para ser vaiado, tá sendo vaiado agora. Não tocou na bola, hein? Sai Giovanni Augusto, entra o 79, Marcelinho 79 no lugar do 10, Giovanni Augusto na Chape. Gleger Zorzinho, você que já esteve lá dentro e conhece o Giovanni Augusto, evidentemente que não gostou e quando chegar no vestiário ele vai tirar uma com o JP Galvão. Certeza, né? Mas aí é questão de posicionamento, né? Humberto tira um jogador que não tem tanta intensidade no jogo, porque ele vai precisar agora de intensidade, de marcação, de recomposição. Acerta Humberto, mas aí, meu amigo, jogador experiente nunca gosta de ser substituído, né? Eu fiquei de olho aqui, ele foi lá pro banco, cumprimentou todos os jogadores do banco, integrantes da comissão técnica da Chape se levantaram, cumprimentaram o Giovanni Augusto, o próprio Humberto Lousa. Em princípio ele aceitou, mas por dentro o cara deve estar se remoendo. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos. É na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, animal desta você eu confirmo, é só a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aqui no Brinco. Guarani 0, Chapecoense com 10 em campo, também 0, Edu. Olha, 2 encerrados, hein? Lá em Recife, Sport 2, Vila Nova 0, Itu. O Operário marca nos acréscimos, hein? Ituano 0, Operário 2. E lá em Floripa, 7 do segundo tempo, Avaí Santos 0-0. Bandeirantes. Pra você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes com Timácio de Carlos Batista, vamos juntos em mais uma transmissão esportiva com a marca tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aqui o jogo tá parado, é falta no campo de ataque pro time da Chapecoense bater. Fim de mês imbatível da Telha Norte com ofertas imperdíveis. Vedaprem parede branco 20 quilos da Vera City, R$ 309,90. Oferta válida até 30 de abril. Aproveite na Telha Norte de Campinas, que fica no Shopping Dom Pedro.
Tem falta a Chape para bater. Nesse momento não tem pressa. Os jogadores estão literalmente caminhando na entrada da grande área. Tá ali o Doma. O Doma conversou com o Matheus Bueno, dizendo que não houve agressão. O árbitro tá só de olho. Vem para a cobrança na falta. O time da Chapecoense atacando por gol do placar eletrônico neste primeiro tempo. Marcinho. Vem para a cobrança o Marcinho com os dois braços estendidos, levantados para combinar a jogada. É a jogada do braço esquerdo, agora do braço direito. Zagueiros vão para a entrada da grande área. Marcinho vem para a bola. Autorizada a cobrança. Pé direito. Atenção, fatia a bola. Levantou na segunda trave para Bruno Leonardo. Ele desvia, mas desvia para fora. A bola vai direto pela linha lateral. É lateral para o time do Guarani bater aqui para a esquerda no campo defensivo. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aldemir Gomes, o da palavra fácil. Vamos chegar a 13 minutos, primeiro tempo e o jogo no brinco, Tigrão. Até agora equilibrado, mas mudou tudo no jogo, né? Um time... Hoje o futebol é muito competitivo, os espaços são muito disputados, né? E aí um time ficar com 10 jogadores com 6... Aliás, parabéns pro JP Galvão, né? Um excesso desnecessário, uma imprudência, né? Uma falta de planejamento daquilo que ia fazer no lance. Foi com o braço muito alto, pegou ali entre o cotovelo e o antebraço. Para mim, bem expulso. O Guarani tem que se aproveitar disso, rodar a bola, abrir, né? Espaçar um pouco o time, porque, lógico, com um a mais, ele tem condições de fazer isso e cansar mais a Chapecoense. Espaçar, que eu digo, usando mais a largura do campo. E ir para dentro, ir para cima, para, obviamente, fazer prevalecer essa sua vantagem também no placar. É muito importante aquilo que aconteceu e muda completamente a história do jogo. E o que aconteceu? Uma expulsão do JP Galvão a 6 minutos do primeiro tempo, de forma impensada, mas uma expulsão justa. Até agora, equilibrado. Mas o Guarani, temos 14 minutos, já jogou 8 minutos apenas com um Guarani jogador tem a mais. falta, Ainda não Diogo deu para Matheus se aproveitar disso. Levantou a bola, passou por todo mundo, foi embora pela linha lateral, a lateral de graça para o time da Chapecoense bater. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre as saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tem lateral para bater o time da Chape, aqui para direito no campo defensivo. Vem para a cobrança do lateral o time da Chape, tentativa de passe lá na entrada da grande área. Chega rasgando a defesa com o Ryan, levanta para o grande ataque, rebate o Doma, quase a bola passou na frente do Reinaldo, mas ele não dominou. Tenta o time da Chape a saída, passe para o Tomás. Entra e corta Camacho, Camacho volta, a bola para Lucas Adel, jogando de chuteira laranja. Lucas Adel curtinho para Jefferson, já ultrapassa a linha de marcatório. Ele parou, prendeu, olhou, pensou. O Marcelinho, que entrou com a 79, entrou aqui na lateral direita, tá marcando o Reinaldo. Guarani tenta pela direita, bola para Diogo Matheus, curtinho, fez o passe para Reinaldo, aliás o Reinaldo não, Ayrton é o 30, o Reinaldo caindo lá pela direita, passe aqui atrás para Camacho, Guarani roda a bola com paciência, esbarra na forte marcação do bloqueio defensivo do time catarinense. Camacho recolhe, domina para o time do Guarani, fez o passe para Diogo Matheus de primeira, tentou no comando, afasta Doma, tira de qualquer maneira para a Chape, que vem embora para o contra-ataque com Marcelinho. Marcelinho carrega a bola em velocidade, ele dispara pelo setor esquerdo para a Chape, recolheu, dominou, Camacho na marcação, tentou levar para o fundo, ainda ele protege, segura a bola, Martinho, esperou a chegada do Mancha no fundo, prepara o cruzamento, carimba o jogador Bogrino, bateu na perna do jogador do Guarani, sobra, fica para Camacho, Camacho recolhe, domina pertinho na linha de fundo, voltou na fogueira para o zagueiro Bogrino, que consegue ganhar uma falta. Eu acho que a bola bateu ali na caixa de ferramentas, né, Vladir? O massagista do Guarani foi embora já, ó. Foi meio que na parte interna da perna, já para outro setor do corpo, mas tá tudo ok com ele. Felizmente para a esposa do Ryan, já está bem com ele. Levanta a bola para o grande ataque, tentativa de passe muito forte para o Ayrton. Guarani com essa ligação direta, quem tentou agora foi o Matheus Bueno, bola direto para fora, é tiro de meta para o Cavicchioli. Se o cardápio for cachorro quente, a salsicha já está no banho-maria. Parece por falar em cachorro quente, Gilberto Suf esbaforido meteu 5 cachorros quentes com catupiry pra dentro hoje. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasservas.com.br. Ô Boris, cuidado com o dedo mágico aí, deixa o dedinho quietinho. Fala aí, Vladimir. Foi o hot dog Scooby-Doo.
Por quê? Salsicha, cadê você? Sensacional. Como é que é, Vladimir? Fala aí de novo. Essa foi boa. Ei, Salsicha, cadê você? Scooby, estou aqui, Scooby. Cara, tinha tudo menos salsicha no hot dog. Cara, olha, eu já vi o Tigrão imitando o seu peru lá da escolinha do professor Raimundo, mas o Scooby-Doo eu nunca tinha visto. Vem embora pro campo de ataque. Não fui eu, não. Trabalhando por dentro, Matheus Bueno dominou, limpou. Esse é o Salsicha. Ei, Salsicha. Vem embora, Lua Dias, domina, trabalhou por dentro para Reinaldo, toque curtiu para Jefferson para Ayrton dominou, limpou, Guarani pro grande ataque, clareou, pé direito, ele bate, mas bate para aqui, Cavicchioli bateu, roupa, foi lá e segurou. Por falar em salsicha, quase ele engole um peru, hein, Vladimir? Não veio tão forte a bola, né, mas veio escorregadia, teve trabalho o Cavicchioli para fazer defesa, mas no segundo tempo ficou com ela. E o Gleger não tira o peru da boca. Nenhum momento, ainda mais hoje no dia do goleiro, né, Tigrão? Ô, Boles, tudo bem, beleza, assim a gente brinca, mas, cara, olha a imagem do Tigrão, se ele não é a cara do seu peru. Aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, que eu adorava, mas o Tigrão é a cara do seu peru, cara. Eu tô falando alguma bobagem? Ô, Vladimir, você não concorda comigo? Em gênero, número e grau, meu caro Gleger. Aí, Tigrão, você daqui a pouquinho tem o direito à resposta. Aqui vem Guarani, Ayrton clareou, mas bateu fraco. Não é que ele bateu fraco, ele meteu torto pro gol, né? Quando clareou, poderia ter metido uma bomba na bola e bateu mal, longe do gol, é só tiro de meta. Agora ele chapou pra buscar o ângulo, né, Boles? Acabou errando, a bola saiu à esquerda. Agora o Alvarengue Ranchinho de Americana, querendo me encher o saco coletivamente. Aliás, ô Gleger, hoje é o dia do goleiro. Conta uma história legal, curiosa que você passou na sua profissão. Foram mais de 20 anos no gol, Gleger. Cara, teve inúmeras, né? Como é que é aquela do Romário aqui no brinco? Romário, Flamengo e Guarani. É, aquela do Romário. Pô, Romário louco pra fazer um gol, né? E o Zorzinho ali fechando, pega daqui, pega dali. Aí teve uma hora que ele meteram uma bola pro Romário, ele saiu cara a cara, velho. E aí eu já percebi que o Bandeira levantou, né? Porque antigamente não tinha VAR, né? Então, Bandeira levantou, eu já fui, em vez de ir na bola, eu fui no corpo do Romário, né? Ele falou assim, vai devagar aí, peixe. E daí? Você ficou quietinho, claro, né? Falei, foi mal, parceiro. Foi mal. Sensacional. Histórias do futebol hoje no dia do goleiro. Temos o nosso guapo, Gleger Zorzinho, que amanhã estará na tela da Band, ao lado do Tigrão, do Batistão, de toda a nossa equipe. É o início das transmissões da Série B na tela da Band, 5 da tarde, Paysandu e Botafogo. Por falar em Série B, já o Edu traz a informação. Aqui vem Guarani com Camacho. Camacho no comando para Caio Dantas. Tentou no pivô, rasga, tira de qualquer maneira, mancha. A sua informação, Edu. Olha, gol do Santos, hein? Gol do Santos lá em Floripa, 12 do tempo. Gol do lateral direito, João Paulo Sherman. É isso a pronúncia? É isso mesmo? Ele é primo daquele jornalista Sherman que estava no voo da própria Chapecoense em 2016. Vitorino Sherman. Sabe muito, rapaziada, hein? Tá aí, Sherman, 1-0, hein? Lá em Floripa, em segundo tempo, Avaí 0, Santos 1. Aqui vem para o programa de ataque o time do Guarani Santos, o próximo adversário do Bugrão, com portões fechados na Vila, não nessa, mas na outra segunda-feira. Reinaldo, pé canhoto, tentou levantamento para Jefferson, de cabeça, jogou para a área. Na proteção do Marcelinho, sai do gol, Cavicchioli para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, primeiro tempo. Aqui no Brinco, Guarani 0, Chapecoense também 0, Edu Pinheiro. Olha, encerrado lá em Recife, da Arena Pernambuco, Sport 2, Vila Nova 0, encerrado em Itu, hein? Ituano 0, Operário de Ponta Grossa 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal. Deixa eu mandar um grande abraço para o nosso companheiro Lucas Pessoa, né? Que acabou infelizmente perdendo o seu papai ao longo da semana, faz parte da equipe técnica aqui da Rádio Bandeirantes. Os nossos sentimentos, as nossas condolências ao querido Lucas Pessoa, mais um integrante da equipe técnica da Bandeirantes. Os nossos sentimentos aí, né, Boris? Para contar uma história rapidinho, o Tigrão deve lembrar disso. Dá pra contar, Bolis? Não, segura um pouquinho porque tem falta o time da Chape. Carvalheira, pé esquerdo na bola, levantou Douglas Borges, não foi e acabou escorregando e a bola passou. Ele saiu, voltou e quando voltou escorregou, tá sentado ali no campo, mas já está se levantando. Que saída estranha do Douglas Borges, você viu aí, né, Gleger Zorzinho? Eu vi, tem que tomar cuidado. Hoje é dia do goleiro, ô Douglas. Não vai, né, cara?
Cuidado, né? Ele perdeu o tempo da bola, acabou escorregando. Tem uma história muito legal, aí no Brinco de Ouro, no gol do portão de entrada, Boles, Santos e Guarani, o Tigrão vai lembrar, provavelmente ele estava nesse jogo. Guarani estava ganhando de 1-0, o Santos empata o jogo num gol olímpico do Robert. Eu tomei um gol olímpico, cara. Nossa, o Brinco de Ouro quase matou o Zorzinho. E de repente o Guarani vai lá, faz o segundo gol. E aí tem um pênalti pro Santos. Quem veio bater, finado Fred Rincon, que Deus o tenha. E aí, todo mundo, a torcida do Santos antigamente poderia, a torcida ficava atrás dos gols, né? A torcida do time adversário. E aí o Rincon bateu, o Zorzinho defendeu e garantiu os 2-1. Se redimindo do gol olímpico sofrido. O gol olímpico é muito mais mérito, na maioria das vezes, do cara que bate do que propriamente do goleiro, né? Às vezes o goleiro dá uma falhadinha, ajuda, mas é muito mérito do cara que bate o escanteio, né? Mas nesse jogo foi falha do Zorzinho. Foi falha do Zorzinho. Olha, foi. Algo raro, né? Na brilhante carreira do Zorzinho. Lua Dias trabalha por dentro, vem Guarani, Camacho dominou, limpou, clareou, tentou pra Caio Dantas, caiu, é pênalti pro Guarani! Penalidade máxima em cima do Caio Dantas, Vladimir Catarino. Pênalti claro, né? Quando dominou o Caio Dantas, já foi pra cima. E aí a zaga acabou chegando forte e derrubou o atacante do Guarani. O árbitro não teve dúvida nenhuma na marcação. Pênalti para o Bugre. Jogado no Camacho, Tigrão. Dominou, ameaçou bater, fez o passe pro Caio Dantas. Ele se livrou de 2 marcadores e acabou sofrendo o pênalti. Pênalti marcado, o Guarani tem a grande oportunidade, Tiger. Ô Gleg, é o seguinte, Camacho me lembrou Flamarion e me lembrou Zé Carlos. Que jogada sensacional. Tem gente que não vai dormir hoje, hein? Que jogada espetacular. Virou o corpo para um lado, olhou para o outro, mas se o juiz for no VAR, eu não sei se ele confirma o pênalti, hein? Eu acho que o Caio Dantas já chegou dobrando a perna. Vamos ver se o VAR chama. Vamos ver. O juiz parece que não tá dando nem bola. Já mandou todo mundo sair da área e vai mandar bater. Mas o Caio Dantas, toque é muito leve para provocar a queda. Para mim, pênalti inexistente. E para você, Glegueiro, o Diogo Matheus tá prontinho ali, pegou a bola, vai bater. Pra mim, assim, o Tigrão falou muito bem, né? Ele dá uma dobrada na perna, mas teve ali o contato, né? Mesmo que pouco, mas tem ali um contato. Eu daria o pênalti. E a jogada do Camacho é algo espetacular, né? Jogador experiente. Foi na última partida eleito o melhor em campo. E que jogada. Tem gente que não vai nem dormir hoje, viu, Tigrão? Diogo Matheus vem para a cobrança, tá preparado. Os jogadores da Chape ainda tentam argumentar com o árbitro, dizendo exatamente isso. Vai pro VAR que você vai rever que não houve. Tanto o Bruno Leonardo como o Doma, os dois que estavam envolvidos no lance ali, quando houve o pênalti para cima do Caio Dantas. Agora ele está conversando com o árbitro de vídeo, né? Ou o árbitro de vídeo está conversando com ele. O árbitro de Tocantins, o Marcos Souza, que é os 5 minutos e ele vai provar. E aí nessa corrida que ele está fazendo, eu vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uns 15 segundos. O cara já vai pensando, o Tigrão. Ih, rapaz, acho que não foi pênalti. Eu tenho impressão, porque o VAR não chamaria. Eu tô falando para vocês. Quando o jogador da Chapecoense vai, o Caio Dantas já dobrou a perna. Quer dizer, ele pode até confirmar, mas eu acho que não foi. Tanto é que eu estou colocando muitas dúvidas, que o VAR chamou e falou, vai dar uma olhada lá que o cara dobrou antes. Quer dizer, então, antes do VAR, a gente está dizendo aqui. Agora, tem também um contato de braço, hein? Vamos ver. O árbitro tá ali no monitor, a gente vai trazer a identificação do que de fato aconteceu, a decisão do árbitro, o Camacho está pertinho ali. E o telão aqui do estádio repetindo o lance, né? Então o torcedor também tá acompanhando. É verdade, ó. Agora eu tô vendo aqui. É que pra gente não é aquela imagem tão nítida, né, Vlad? Acho que a sua posição é até melhor, né? Eu tenho a impressão de que não houve contato por baixo. Como diz o Tigrão também, não sei se esse contato por cima foi capaz de derrubar o Caio, que na verdade já veio caindo, né? O árbitro está revendo o lance, vai pra decisão, atenção, ele sai ali do monitor, vai pra decisão, voltou mais uma vez, tá com mais uma dúvida, agora sim vai para a decisão, ele vai apontar. Atenção, o árbitro, se ele vai confirmar ou não, e ele não dá o pênalti. Não dá o pênalti, então não deu o pênalti. O Diogo Matheus já estava com a bola para cobrar o pênalti. O pênalti que ele deu no campo com o auxílio do VAR foi desmarcado.
aqui na Bandeirantes não precisa do VAR, porque tem o VAR, Demir Gomes. Semana do Aço e Metal da loja do Mecânico, esmerilhadeira angular Deco, R$ 149,90. Ofertas válidas até o final do mês. Fone WhatsApp ao 1933702550. É o futebol da Rádio Bandeirantes para você ligado, acompanhando mais uma transmissão esportiva com o Timácio de Carlos Batista. Já estamos com 27 minutos. Já tivemos um jogador expulso, pênalti dado no campo. Depois com o auxílio do VAR retirado. E aqui o Guarani recupera a bola metida para Ayrton. Ele recolheu, dominou, tá no mano a mano. Encarou, trouxe para a perna direita. Poderia ter batido, Ayrton. Atacante que não gosta de bater pro gol. Não pode ser atacante, né, Vladimir? Ele demorou para tomar a decisão, para saber o que fazer. Se passaria pro Caio ou se chutaria. Não fez nada, a defesa recuperou. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre as saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. E em breve mais uma loja em Campinas. Eu queria dizer o seguinte, que o nosso VAR, que é o VAR Demir, é muito melhor do que o VAR da CBF. Ah, não tenha dúvida alguma. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like para você que ainda não é inscrito. Se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui a falta do Matheus Bueno para cima do camisa 30 Tomás. O jogo tá parado, é falta pro time do Chapecoense bater na área direita. Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 28:30, primeiro tempo, placar de 0-0 no Brinco. A chave com 10 aos 6 minutos. O lance ocorreu aos 4:30. Antes dos 5, mas depois do árbitro ir ao VAR, o auxílio do árbitro de vídeo, o árbitro acabou expulsando com quase 7 minutos o JP Galvão. E aqui tem falta para bater a Chape. Carvalheira com braço direito estendido, vem levantamento na área do Bugrão, partiu para a cobrança na meia direita, pé esquerdo, levantou para a boca do gol de cabeça, o desvio e é gol! É gol, 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 Leonardo, gol! Chapecoense! Bruno Leonardo de cabeça, o zagueiro tem a 33 estampada na camisa. No levantamento do Carvalheira da meia direita lá na segunda trave, os zagueiros olhando a bola passando, os zagueiros olhando a bola passando. Ele mete uma flechada, Índio Condá. Festa da torcida da Chape. Bruno Leonardo abre o placar do Brinco. Aos 29 minutos deste primeiro tempo está registrado terceiro gol sofrido pelo Guarani no campeonato. Bruno Leonardo, o lance vai ser revisado, a possibilidade de um impedimento do Bruno Leonardo, mas em princípio o gol está mantido. Bruno Leonardo abre o placar e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Que enredo, né? Guarani com um a mais, pênalti marcado e desmarcado, e na cobrança de falta do Carvalheira na cabeça do Bruno Leonardo, tocou no cantinho do Douglas Borges. Surpresa total, com um a menos a Chapecoense faz 1-0. Fim de mês imbatível da Telenorte para você economizar na sua obra ou reforma e toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Acesse telenorte.com.br. Tem massa corrida juvenil para interior 25 quilos, R$ 86,90 cada. Ofertas ou esta oferta e entre outras até 30 de abril. Lance sendo revisado. Desse jeito a gente vai terminar o primeiro tempo com 68 minutos. Mas você viu quem tava com o cara no lance ou não? Ryan. Ele tava com... Exatamente. Gol confirmado, tá? Gol confirmado. Ô, Catarina. Oi, Greger. Dá um recadinho pro Claudinei aí. O Ryan pode falar, pode falar. Qual o recado? Não dá. Fala que eu te escuto. Cara, o cara tava sozinho, uma bola alçada na área, cara. Uma bola viajada dessa. O zagueiro tem que atropelar todo mundo. Pra mim, gol legal, tá? Pra mim, gol legal. Gol. Confirmou o gol. Gol legal. Gol legal. E assim, o Ryan, cara, tá dormindo, cara. Ele não esboçou nenhuma reação. É inadmissível tomar um gol da forma que toma o Guarani, cara. O Tigrão tá falando, eu tô falando, o CH falou durante a semana. Pelo amor de Deus, cara. Será que o Claudinei não tá vendo isso nos treinamentos? O Guarani é melhor no jogo, mas é castigado pela ineficiência da sua dupla de zaga.
Olha o cruzamento, a zaga tirou, a bola voltou, Camacho, a bomba no travessão, rebote, Jefferson bateu cruzado na entrada da grande área, voltou, Diogo Matheus, pé canhoto, bateu em cima da defesa, é pressão do Bugrão, a bola volta na meia esquerda, Jefferson calculou, executou, cruzou lá dentro, mergulha para afastar mancha, uma paulada, a bola explodiu no travessão, chute do Diogo Matheus com o pé esquerdo, tem mais Guarani pela direita, Reinaldo, recolheu, dominou, bora Bugrão, em busca imediatamente do gol de empate, Lua Dias faz a inversão aqui na ponta para Jefferson, chega para cortar o mancha. Aliás, foi o Foguinho. A sobra da bola volta ainda para o time do Guarani com Jefferson. Jefferson para Matheus Bueno. Recolheu, dominou, levantou a cabeça, prepara o cruzamento, faz a inversão. A bola chega na meia para Camacho. Camacho recolheu, dominou curtinho para Lua Dias. Ele abre a direita para Diogo Matheus. Tentou levar para o fundo. Empurrou na ponta para Lua Dias. Puxa a bola para canhota. Prepara o cruzamento. Mancha na marcação. Voltou no bico da grande área para Camacho. Camacho dominou, limpou, passou Diogo Matheus. Boa bola na direita de primeira para cruzar. Levantou na segunda trave. Ayrton escorou de cabeça. Subiu com o zagueiro. A bola saiu da área. Volta para Matheus Bueno, fez o passe para Lua Dias, recolheu, dominou muita gente de branco, que Lua Dias exagerou na força, errou o passe, a bola passou. Um detalhe que depois do gol o torcedor não é bobo, né? Aliás, é muito inteligente. Rayan pegou na bola, a torcida já vaiou, viu, Vladimir? É, rapaz, tá marcado já o Rayan e o Foguinho tá caído, viu, Boles? Agora tá se levantando, ficou caído ali o capitão da equipe da Chape, mas tá tudo ok com ele. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Já estamos com 33 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, lembra o 10, estamos sendo confirma aqui no brinco. 1 para Chape, 0 para o Guarani, vem para o Bugrão. Ayrton pelo setor esquerdo, puxou para o pé direito, cruzou para a boca do gol, corta lá dentro, tira de qualquer maneira a defesa. A bola volta no rebote aqui na canhota para Arthur. Arthur volta a bola para Lucas Adel para o Rayan. E a galera vai, curtinho para Camacho, Camacho na meia esquerda para Matheus Bueno, recolheu, dominou no corredor, abriu Jefferson, a Chape com 10, se defende como pode, tá vencendo o jogo por 1-0, Jefferson domina pelo setor esquerdo, ameaça a cruzar, cercado, marcado, voltou para Ayrton, Ayrton tocou para trás para Matheus Bueno, ele domina, controla a bola, Guarani com poucas opções ofensivas, operando para apurar esse bloqueio defensivo. Aí pega na bola, empurra para Camacho na meia direita. Camacho faz a inversão para Matheus Bueno. De primeira recua para Lucas Adel. Recolhe, domina o zagueiro. Puxa a bola para canhota. Evolui para o campo ofensivo. No segundo terço do campo. Lua Dias dominou, ajeitou para Matheus Bueno. Vem embora. O Guarani buscando o gol de empate. Tentou passe para Caio Dantas. Entre quarta zaga completa de qualquer maneira. Foguinho. Confirmando aqui no brinco. Chapecoense 1, Guarani 0. Edu Pinheiro. 30, segundo tempo lá na ressacada em Floripa. Segue Avaí 0, Santos 1, gol do João Paulo Sherman. Aqui o jogo tá parado, tem um jogador da Chape caído. 4, vai lá para verificar a situação do Mário Sérgio, camisa 89 da Chape. Volkswagen, Nivus, T-Cross, Taos e outros bandeiros com preços exclusivos. Essa na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Departamento médico da Chape em campo, Tigrão. Cenário ruim demais para o Guarani. Mesmo com 10, a Chapecoense abriu o placar na sua única chegada ofensiva. 1-0 para a Chape, Tiger. Gol doado, né? O Rayan vai afundando para dentro da pequena área, olhando lá para o placar eletrônico. O jogador da Chapecoense deslocou o ombro ali, hein? Isso é luxação de ombro. Não gosto nem de falar a respeito disso. Passei por uma e estou passando ainda desde o dia 15 de dezembro do ano passado. Ele caiu em cima do ombro e desencaixou. Saiu do lugar. Não vai continuar no jogo. A dor é terrivelmente forte. Tem jogador, às vezes, quando não há ruptura de tendão, de nada. Olha o Guarani, Matheus Bueno, bate cruzado. A bola desviou ou não no Mancha? Não desviou. Bandeirinha marcou só lateral. Pois não, Tiger? Às vezes quando não há a ruptura de tendão, de ligamentos. Ele vai voltar, viu, Tiger? Às vezes o médico põe no lugar e volta, né? Mas ele tá passando muita dor ali e volta e encaixa de novo a frio, viu, Boles? Depois... Tá de volta o Mário Sérgio, ainda sentindo ali o ombro direito, conforme identificou o Tigrão ao rever a situação. Mas está em campo ali, segue em campo, com 10 do time da Chape, chegou a ficar com 9.
Bola para Camacho, Camacho a primeira direita para Diogo Matheus, recolheu, dominou, fez o passe curtinho para Reinaldo, para Diogo Matheus, para Reinaldo, clareou, preparou para cruzar, ele cruza, a bola desvia na zaga, vai embora. Escanteia pro Guarani bater, Vladim. É jogada linha de fundo, né? O forte do Diogo Matheus, cruzou em cima da zaga, o Diogo Matheus cobra o escanteio, vem o Guarani em busca do empate. Gol do portão de entrada do Brinco, o Guarani busca o gol de empate, 36:40, primeiro tempo, 1-0 para a Chape, a Chape com 10 desde o comecinho do jogo. Diogo Matheus vem para a cobrança, capricha que dá Diogo Matheus, partiu para a bola, levantou, cruzou para a boca do gol, Cavicchioli saiu do gol e acabou sendo atingido pelo Ryan. O árbitro pega a falta, o jogo está parado, é posse de bola para a Chape. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Sem mais emoções do Campeonato Brasileiro da Série B para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Alô, meu amigo João Paulo Formaggio, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes com Titi, com Gui, com seu Paulo. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência ao futebol com o timaço de Carlos Batista. Falta que Matheus Cavicchioli vai cobrar. Aliás, eu preparei aqui números do Giovanni Augusto, 34 anos. Não deu tempo. 51 jogos com a camisa do Guarani em 2 passagens, 8 gols. Não deu tempo para falar, Vladimir. Não deu tempo, né? O nosso JP Galvão não colaborou com você, Boris. Levantamento do bloqueio de ataque, o árbitro mandou seguir, Mário Sérgio viu o goleiro adiantado, tempo por cobertura, a bola subiu, foi embora. Linha de fundo, é tiro de meta para o Douglas Borges bater. Tem gol, Edu? Vai de braçada o Santos, hein, cara? Lá em Floripa, segundo gol do Santos. O Julio Furque marca 33 no segundo tempo, hein? Avaí 0, Santos 2. Esporte Santos tá até aqui, 4 jogos hoje, né? O Guarani é o último jogo do Guarani contra a Chape para encerrar os 3 jogos de hoje. Santos e Esporte até aqui com 100% de aproveitamento na Série B. E o Guarani em contrapartida, com essa derrota, nenhum ponto somado. Bola para Ryan, mas tem jogo ainda. Bora, Bugrão. Ryan curtiu para Matheus Bueno, dominou, fez o passe no comando para Ayrton. Ayrton protegeu, empurra na ponta para Jefferson. Calculou, executou, levantou na segunda trave. Subiu, Marcinho escorou e meteu para fora. Tem lateral o Guarani para bater. Da hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolher quem entende tudo do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Guarani para ataque, Reinaldo. Reinaldo pela meia para Matheus Bueno, tocou mal, espirrada, sobrou para Lua Dias, entrada na grande área, cortou, limpou, fintou, encarou a marcação do Mário Sérgio, tá jogando ele com bração travado. Ryan curtinho para Matheus Bueno, dominou, limpou, fintou, empurrou agora no último terço do campo para Ayrton dominou, tentou escapar da marcação do Marcelinho, voltou para Matheus Bueno, ele bate no meio do caminho, a bola desvia e sai. Escanteio pro Guarani que pressiona em busca do gol de empate, Vladimir. Matheus Bueno tem um bom chute de fora da área, né? Arriscou, a bola não teve muita força, mas desviou ali no meio do caminho. Tiro de canto, escanteio, o Guarani segue no ataque, Bolis. Tem escanteio, o Guarani para fazer a cobrança, capricha que dá Bugrão. Reinaldo. Vamos chegar a 40 minutos deste primeiro tempo, Reinaldo vem para a cobrança, zagueiros foram por área, Caio Dantas em busca do primeiro gol com a camisa bugrina, lá dentro também, é a chance, vem Reinaldo, preparado, cruzou para a boca do gol de cabeça, o desvio, a bola passe, vai para fora, Caio Dantas, reclama que a bola ainda havia desviado, ou desviou no zagueiro da Chape, o árbitro marca tiro de meta para o time catarinense. E o Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Amarelo pro goleiro. Retardou o jogo, recebeu o cartão Matheus Cavicchioli, confirmando 40 minutos primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo desta emoção, eu confirmo aqui na Bandeirantes. Brinco de ouro da princesa, Guarani 0, Chapecoense 1, Edu Pinheiro. Olha, 36, segundo tempo lá em Floripa, Avaí 0, Santos 2. Lá em Itu, encerrado, Ituano 0, Operário de Ponta Grossa 2. Olha o público de Itu, 1.268. E em Recife, encerrado também, Sport 2, Vila Nova 0. Leandro Bolis. Verde bola, Verde Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Com o timaço de Carlos Batista, estou ao lado do Gleger Zorzinho, hoje o dia do goleiro, de Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Vladimir Catarino, Edu Pinheiro e toda a nossa equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. Diogo Matheus domina pela meia direita, carregou, vai bater pro gol, ele bate, palma, Matheus Cavicchioli.
No meio do caminho, a bola desvia no Doma. Por muito pouco não trai o Cavicchioli, que atento, coloca pra fora, escanteio, Vladimir. Um alto gol seria do Doma. Defesaça do Cavicchioli. Guarani segue no ataque e no escanteio. Vem pra cobrança, Diogo Matheus lá pela ponta direita. Vem pra cobrança do escanteio pro time do Guarani. Toma curta distância, encosta Luan Dias. Ele vai meter pra área. Levantou pra boca do gol pra Lucas Abdel e escora de cabeça. A bola desvia no Doma, escanteio. É mais um escanteio pro Guarani bater. E a loja do Mecânico é o seu destino. Nas compras acima de R$250 você concorre a uma moto Ninja e dessa CG Titan. São 11 chances de ganhar. Bola pra área, tira a defesa. Jefferson com a sobra, pé canhoto. A bomba, espalma Cavicchioli. Incrível, fantástica a defesa de Matheus Cavicchioli. Um tiro frontal de primeira, pegou na veia. Jefferson e o Cavicchioli de mão trocada espalmou e mandou pra fora. É mais um escanteio pro Guarani. Vem Diogo Matheus de novo, a bola levantou pra Caio Dantas de cabeça, o desvio, Cavicchioli no cantinho de novo. 3 defesas espetaculares do goleiro. Vem mais Guarani, Diogo Matheus tentou cruzamento, a bola explode no Martinho. Volta pra Diogo Matheus, ele volta pra Camacho. Camacho recolheu, dominou de novo para Diogo Matheus. Levantou na ponta, tentou Luan Dias, é escanteio. Incrível, o goleiro foi buscar de novo no cantinho, Vladimir. Eu fechei os olhos por um momento e vi Gleger Josin embaixo dessas traves. 3 defesaças do Cavicchioli. Escanteio, Guarani, Luan Dias cobra. Já já o Gleger vai conceituar todas. Qual foi a mais difícil, a primeira, a segunda ou a terceira? Vem Luan Dias para a cobrança, é escanteio para o Guarani na pressão, Bugrão. Na pressão em busca do gol de empate na reta final do primeiro tempo. Vem Luan Dias para a bola, partiu para a cobrança, levantou, cruzou para a boca do gol para Caio Dantas, tira a defesa, sobra para Reinaldo, domina a bola escapa, tira de qualquer maneira a defesa da Chape. Gleger Josin, 3 grandes defesas do Matheus Cavicchioli, Gleger. Foram 3 milagres, né? Mas para mim a mais difícil, não sei se o Tigrão concorda comigo, é a primeira. Acho que foi o chute do Diogo Matheus, né? Uma pedrada de fora da área, muita gente na frente, né? E ele foi lá e conseguiu fazer uma grande defesa. Depois a outra mais em cima e aquela cabeçada ali no canto, ele já estava ali, fez tecnicamente, ele é muito bom goleiro, fez uma grande defesa. Mas eu vou dar um conceito das 3, tá? 8,95. Olha, no dia do goleiro, o Gleger Josin está entusiasmadíssimo com o Matheus Cavicchioli. Exatamente por causa disso, né? Hoje é dia do goleiro. E aqui o Guarani pressiona, recupera a posse de bola, morde Vinícius Bugrão. Luan Dias para Matheus Bueno, cortou, limpou, pé direito no canto, a bola passa e vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros bandeiros com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale muito mais. Ufa, Tigrão, até que enfim o Guarani resolveu pressionar a Chape por muito pouco, não empatou. Então, aí alguém vai dizer, não, mas o Guarani não criou. Pô, esse chute aí que acertou o Jefferson é o lance mais bonito até agora da Série B. Ele pegou sem a bola cair no chão de fora da área. Meteu lá na gaveta. E o Cavicchioli pegou. Então, o futebol é uma coisa de maluco, né? O Guarani já deu 9 chutes a gol. A Chapecoense, 2. A 1-0 para a Chapecoense. É isso que eu disse aqui ainda dentro do Esporte em Debate. Qual é a receita para o Guarani ganhar o jogo? É jogar como jogou até por volta de 30 minutos lá em Goiânia. Hoje está fazendo um bom primeiro tempo. Está criando, está amassando. Tudo bem que tem um jogador a mais. E aí eu completei dizendo o seguinte. Vamos ter mais 8 minutos, hein? Aí eu completei dizendo o seguinte. Só que a zaga tem que fazer a parte dela. Aí a Chapecoense meteu uma bola parada despretensiosa. O seu Ryan ficou olhando para o placar. E o Guarani tomou o gol. E aí? Como é que fica? Qual a explicação? Mas a tendência natural é o Guarani virar o jogo. A Chapecoense não aguenta essa pressão aí. Não aguenta. A tendência é o Guarani virar o jogo, repito. Aqui o Bandeira deu tiro de meta, o juiz que estava perto do lance deu escanteio. Daí o Bandeira disse, não, é tiro de meta, que está aqui do outro lado o Bandeira, né? Daí o juiz disse, não, é escanteio. Daí eles chegaram a um denominador comum. Que ou firmeza seja, do árbitro na marcação, hein? Mas assim, o lance era dele, né? Porque ele estava pertinho do lance. Então mantém o escanteio, né? Pois é. Aliás, seria o primeiro escanteio do jogo da Chape.
São 6 escanteios do Guarani contra nenhum da Chape. O Guarani nesse momento tem 78% de posse de bola. Vem bola de novo o time do Guarani pela direita. Reinaldo empurra na ponta para Diogo Matheus. Ele recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou. É o Ayrton. Agora quem cai pela direita, o Reinaldo fica aqui para canhota. Ayrton demora um pouquinho. O torcedor pega no pé e volta para Camacho. Camacho soltou para Jefferson, mais centralizado. Lateral esquerdo, Bugrino. Deixou curtinho para Lucas Adel. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou para Reinaldo. Prepara o cruzamento com o pé direito. Levantou para a boca do gol. Tira de qualquer maneira, toma. Jogou onde estava o zagueiro tranquilo para afastar. Ela volta aqui no meio campo. Ryan escorou de cabeça no primeiro, dominou, perdeu a bola. O jogador da Chape caiu, o outro mandou seguir. Ela volta para o time do Guarani para Diogo Matheus. Ryan, Lucas Adel, abertura pela canhota, são 2 bugrinos. A bola chega no Reinaldo. Reinaldo tem Jefferson passando por fora. Caio Dantas lá dentro, tocou para Jefferson, tira a defesa. Agora tô achando já até assunto para os nossos comentaristas que o Caio Dantas está muito encaixotado pelos zagueiros, né, Vlad? Tá ali, ó, toda hora é um de verde contra 3 de branco. Vem de novo o Guarani. Jefferson no fundo, prepara o cruzamento, levantou para o Caio Dantas, tentou de cabeça, bateu, rebateu, ficou viva, chega a mancha para afastar. Quase a bola sobra para Caio Dantas. Tem mais Guarani e Matheus Bueno. Reta final do primeiro tempo. Vamos até 53. Estamos com 47. Reinaldo se livra do marcador. Busca por dentro. Deixou para Diogo Matheus. Ele já deu 2 carimbadas no gol do Gabighioli. Abertura na direita para Ayrton. Dominou, balançou, levou para o fundo. Calculou, tentou cruzar. Ganha escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Escanteio cobrado, Camacho na entrada da grande área, bateu colocado, o Ryan tentou, Matheus Cavicchioli, saiu do gol, desvia, a bola vai embora pela linha de fundo, ele ainda acaba trombando o Ryan, ela saiu pela linha lateral que o Jefferson cobra, aliás foi o Reinaldo pro Jefferson, na meia esquerda, dominou, rolou na área pro Ryan, bateu cruzado para a boca do gol, tira lá dentro da defesa, Ryan insistiu, passou por ele, passou pela zaga, voltou para Reinaldo no time terço do campo para Jefferson para Reinaldo, prepara o cruzamento, o pé direito para a boca do gol, Matheus Cavicchioli. Essa foi fácil para ele, hein, Vlad? Foi sim, praticamente recuo de bola para o goleiro. E sobre o Caio Dantas, né, ele está sempre muito bem marcado, um dos mais marcados desse ataque bugrino. Bola, você tem razão. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Já o intervalo, Bandeirantes, comando do Edu Pinheiro. Aqui Lua Dias domina, traz a bola para o pé esquerdo, trabalhando pela meia esquerda para Jefferson por dentro para Matheus Bueno. Recolheu, dominou, passou Ayrton, fatia a bola, abre na ponta para Diogo Matheus com liberdade para cruzar. Marca a distância, Marcinho, ele tenta o cruzamento, mas carimba o Marcinho que vai a nocaute. Inicia a contagem aí, Vlad. 1, 2, 3, 4. Nocaute técnico, vai hein? até quanto, Boris? Você que entende de boxe. Até 24. Ô, Tigrão, é o seguinte, se o Guarani começar toda hora a alçar a bola na área, vai ter que colocar mais um centroavante, porque o Caio Dantas fica encaixotado pelos zagueiros adversários. Mas o Guarani tem uma coisa que tá me agradando, tá fazendo uma coisa que tá me agradando muito. Ele tá chutando de fora da área. Tá clareando, tá batendo, e o Cavicchioli já é o principal destaque da partida nesse primeiro tempo, quase a 50 minutos. E a pancada que o Marcinho levou na cabeça é um perigo, né? É uma bolada, mas ele cai quase que sem sentido, já totalmente zonzo. Ergue a mão e pede ajuda. Olha aí, o Guarani, só o Matheus Bueno já chutou umas 6. Camacho 2, uma no travessão. Grande chute do Camacho de curva. Ela bateu lá na forquilha. Então o Guarani amassa a Chapecoense. O placar não mostra o que é o jogo. E se surgir um empate ainda no primeiro tempo, eu não vou me surpreender. Operação de venda Volks vale mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste o seu 0 km. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também no YouTube do portal Carlos Batista. Vamos juntos, noite de futebol, noite de sexta-feira, dia nobre, Série B. Se bem que a Série B nos últimos anos mudou, né? Tem jogo todo dia. Tanto é que outro dia a rodada começou na sexta, terminou na terça-feira. Mas enfim, no início era terça e sexta e também aos sábados, mas está valendo. Hoje é sexta-feira, dia de Série B. Festival da Construção, fim de mês, Telha Norte, ofertas imperdíveis. Tem argamassa C1 Royal, uso interno 20 quilos, 11,90. Vem para o time do Guarani, lançado Ayrton, tentou a finta, golpe, tá difícil ganhar uma, né, Ayrton? Tá difícil.
Entra e corta, tira a defesa. A sobra da bola fica pro time do Guarani. Todo atrás do time da Chape. Não tem outra alternativa. Tá vencendo o jogo por 1-0, mas com 10. Rayan é quem domina no campo ofensivo. Rayan pro Diogo Matheus. Ele recolhe e domina. E ficam 3 jogadores aqui praticamente sem fazer nada, né? Camacho, Rayan e o Lucas Adel. Guarani ataca. Lua Dias tentou o cruzamento. Ali no meio houve uma confusão entre o Caio Dantas e o Bruno Leonardo. Os dois acabaram trombando, caíram. 4 mandou seguir, de novo o time do Guarani tem a bola, Lua Dias recolheu, dominou, fez o passe na meia esquerda para Lucas Adel, recolhe, domina o zagueiro, empurrou entre as linhas pro Ayrton, Ayrton cortou, limpou, fintou, deixou curtinho na entrada da grande área para Camacho, Camacho pro Rayan, Rayan recolheu, dominou, puxou pro pé direito, ameaça a cruzar, não cruza, meteu na ponta para o jogo, Matheus, Guarani pressiona, reta final do primeiro tempo, vamos até 53, 1-0 para Chape, Camacho empurra na ponta para Jefferson, Jefferson recolhe, domina, levanta a cabeça, calculou, cruzou, Caio Dantas de costas pro gol, ele recolhe, domina para Lua Dias, tentou bater colocado em cima do zagueiro. Ela volta para Camacho. Camacho fez o passe, tentava no comando para Matheus Bueno, errou. No meio do caminho a defesa tirou, na sequência o Marcelinho caiu, pediu falta, o árbitro manda seguir. Mas ela volta aqui atrás para Douglas Borges, que recomeça para o time do Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Camacho, passe na ponta para Lua Dias. Chegou primeiro em relação ao Marcinho. Fez o passe para Lucas Adel. Recolhe, domina pela meia esquerda. Ameaça a cruzar. Fez a inversão lá do outro lado. Passe longo, esticado para o Diogo Matheus, que não domina. Dominou na canela, a bola bateu na canela e foi embora. É lateral de graça para o time da Chape bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Vai terminar no primeiro tempo aqui no Brinco. Guarani vai perdendo uma grande oportunidade, pelo menos de empatar o jogo. Pressionando, bola no travessão, defesas incríveis do goleiro, mas quem está vencendo é a Chape. Domina Jefferson, recolheu, dominou meia esquerda, na meia esquerda ele abre na ponta para Reinaldo. Reinaldo para, prende, olha, pensa, observa e acabou. Apita Marcos Souza, vaias da galera londrina pro time. Termina o primeiro tempo no Brinco, placar de 0 pro Guarani, 1 pra Chape, que abriu o placar com Bruno Leonardo de cabeça, o zagueiro aos 29 minutos do primeiro tempo. Guarani com um jogador a mais desde os 5, 6 minutos e a galera solta o grito de burro pro Claudinei Oliveira. O clima não tá bom por aqui, viu? É do Zaço Pinheiro. Então, vamos lá, grande ativa aí do Boris, o Vladimir Catarino, Guarani todo de verde hoje. Isso, todo de verde, camisa, calção e meia também na cor verde, porque a Chape, que também é alviverde, joga todo de branco. O pessoal do Guarani já descendo pro vestiário, Edu. Jogadores da Chape nesse momento reunidos, ali ainda no gramado, tendo uma reunião antes de descer pro intervalo. Beleza, bom intervalo para você, Catarino. Gente, tem tanto detalhe aqui, mas que primeiro tempo. Olha, o Guarani começou a mesma maneira como começou contra o Vila Nova. Douglas Borges no gol, Diogo Matheus, Rayan, Lucas Adel e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias, Reinaldo, Caio Dantas e o Ayrton. Com 6 minutos, o JP Galvão é expulso, Chapecoense com 10, uma entrada no Jefferson. O VAR chamou e detectou, né? Uma cotovelada aí no Jefferson, então o Galvão com 6 minutos. Aí aos 9, o que o Humberto Loser fez? Tirou o Giovanni Augusto e colocou o Marcelinho. Depois a 23, pênalti para o Guarani, Caio Mancha teria sofrido, o VAR chama, Diogo Matheus já bateu o pênalti e o passe foi do Camacho. Aí, revendo o lance, o juiz anula a marcação do pênalti. A 29, uma falta lateral para Chapecoense, bola cruzada e Bruno Leonardo de cabeça faz 1-0. O Rayan estava no lance. E a 31 em diante só deu o Guarani. Aos 31, o Camacho chutou no travessão. Aos 39, o Caio Dantas perdeu de cabeça após escanteio, raspou o travessão. Aos 41, 42 e 15, 42 e 30, 3 grandes defesas do goleiro da Chape. Aos 41, Diogo Matheus chutou, desviou, ele pimba para escanteio, o goleiro pegou. Jefferson, de 100 pulo, fora da área, uma defesa espetacular, pimba, escanteio. Na cobrança do escanteio, uma cabeçada, pimba no cantinho, o goleiro pegando. 8 minutos de acréscimo, hein, Gleger? Guarani 0, Chapecoense 1. E a gente não pode deixar de ressaltar aqui, porque o Guarani, o Tigrão estava falando isso e eu concordo, né? O Guarani pressionou, chegou, o Cavicchioli fez
grandes defesas. Mas aí é competência, né, cara? É competência, tem um bom goleiro. E a gente tem que enaltecer aqui, porque a hora que tem um jogador expulso, o que faz o Humberto? Ele tira o Giovanni Augusto e coloca um jogador de marcação. E puxa o time para 2 linhas de 4. E ele deixou lá apenas o Mário Sérgio, lá na frente, correndo atrás lá dos zagueiros, dos volantes. E ele vem com 2 linhas de 4, recompondo, fechando a entrada da bola, dificultando as ações do Guarani, né? E tentando explorar ali um contra-ataque, a bola parada. E o que aconteceu? Bola parada. E aí um vacilo total do Ryan. Cara, não tem como. Uma bola parada, um zagueiro com a experiência que tem o Ryan, cara, cola no jogador, meu. Faz a leitura, a bola tá viajando, né? E aí ele vai... Parecia que ele tava passeando no shopping de mão dada com o Tigrão. Não é possível, cara. O cara tava dormindo no lance. O Guarani não pode, não dá pra admitir. O torcedor tá xingando o treinador, tá vaiando o Ryan, mas tá vaiando com razão, pô. O cara tá com um jogador a mais, né? Tudo bem que tá criando, tá chegando, o Camacho tá fazendo um bom jogo, o Matheus Bueno tá evoluindo as jogadas ali, o Luan Dias não tá pegando na bola, e aí vai entrar onde eu quero o meu comentário, que eu colocaria, já voltaria com o Rafael de cara, porque é um jogador decisivo, é um jogador que finaliza bem, é um jogador que tem personalidade, que parte pra cima, que não tem medo, e é o que tá faltando pro Guarani. O Bola estava falando agora, o Caio Dantas tá ali, tem 3 em cima do cara, e é o único jogador que briga, que chama a jogada, que pede a bola, que quer jogo, né? Precisa de mais jogador como o Caio Dantas, para que você surpreenda, para que você chame a marcação, e aí entra o desencaixe, né? O desencaixe de marcação. A hora que você toca essa bola, o cara atrai 2 marcador, vai abrir espaço, e aí é onde o Guarani tem que ter entrada de bola. Tem que ter entrada da última bola, tem que ter a finalização de fora da área, e é isso que tem que acontecer com o Guarani. Que tá, tudo bem, finalizou, fez do Cavicchioli o melhor em campo no primeiro tempo, mas não foi decisivo, não botou a bola na rede. E é o que precisa. O que fez a Chapecoense? E o Humberto Lousa, todos nós aqui conhecemos, né? E o torcedor do Guarani o conhece também, que é um treinador inteligente, estrategista. Ele veio se defender, vou jogar por uma bola. Vou jogar por uma bola parada, vou jogar por uma bobeira da zaga, vou jogar por um lance de contra-ataque, e já foi beneficiado. O que adiantou tudo o que planejou e o que treinou o Claudinei Oliveira? Nada. Nada, absolutamente nada, porque eu não vi absolutamente nada de treinamento, triangulação, ultrapassagem dos laterais, cruzamento, movimentação do meio de articulação, eu não vi isso. Precisa o Guarani ter mais ofensividade, ter mais objetividade nas jogadas, é isso que está faltando para o Guarani. E que se voltar da mesma forma, Edu, vai tomar o segundo gol, porque o Humberto... ele vai ajustar esses pequenos detalhes que o Guarani conseguiu a infiltração, ele vai arrumar, né? E o segundo tempo vai ser muito pior de penetração como foi o primeiro, eu não tenho dúvida. Mas, claro, se o Guarani continuar pressionando, continuar chegando e tiver essas articulações que eu falei agora, e eu colocaria o Rafael para ter um jogador a mais, porque com o Luan Dias o Guarani igualou o jogo, um jogador a menos da Chapecoense, vai ficar na mesma, não vai sair dessa mesmice aí. Não vai sair disso. Então o Guarani precisa voltar com uma postura diferente para que ele possa ter uma jogada mais aguda, ter uma chegada mais eficiente para tentar empatar e virar o jogo, Edu. Olha, terminado então, Sport 2, Vila Nova 0, Ituano 0, Operário de Ponta Grossa 2 e acabou lá na ressacada, Avaí 0, Santos 2. Então Santos, Esporte e Operário 100% de aproveitamento. Bem, aqui intervalo, Guarani 0, Chapecoense 1, já o Tigrão vai falar 22:01. Bandeirantes. Atenção, o Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios. Assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar.
Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Fim de mês imbatível da Telenorte pra você fechar o mês com a obra de ouro. Confira as ofertas. Vedaprim Fest 5 quilos, 129,90 cada. Massa corrida Souvenir para interior 25 quilos, 86,90 cada. Argamassa Portocol 20 quilos, 29,90 cada. Ofertas válidas até 30 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Fim de mês imbatível é na Telenorte. Vem! Rita Passos, ex-deputada estadual. A defesa da vida, desde a sua concepção, está no nosso manifesto político. Nós, do Republicanos, acreditamos que a família é o alicerce da sociedade e, por isso, deve ser integralmente preservada. Vamos juntos fazer da nossa cidade um lugar melhor para se viver. Filie-se ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Não perca a chance de conquistar seu 0 km. As quase 40 lojas do Grupo Germânica se uniram no fechamento de mês e prepararam ofertas exclusivas para você comprar seu veículo dos sonhos. Confira! Bônus de até 60 mil, taxa zero e lote especial de seminovos a preço de custo. Escolha entre Germânica, Volkswagen, BMW, Mini, Kia, Jeep, Ranger, WM, Tennessee, Harley Davidson, Nipônica, Toyota e Volvo Scandinavia e encerre o mês de veículo novo. Visite a loja mais próxima e confira. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Semana do Aço e Metal na Loja do Mecânico. Esmerilhadeira Angular Deco, R$ 149,90. Oferta válida até 27 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, intervalo, hein? 1-0 Chapecoense, queremos ouvi-lo. Um abraço, Tigrão. Um abraço, Edu. Olha, claro que mudou bastante a história do jogo com a expulsão de um jogador da Chapecoense tão cedo, né? 6 minutos, e a expulsão foi correta. O jogador chegou com o braço lá na cara, na lateral do rosto do Jefferson e mereceu ser expulso. JP Galvão. 6 minutos do primeiro tempo. Claro que isso muda, a gente já previa. Não sei se o Guarani com o mesmo número de jogadores, ou seja, se a Chapecoense estivesse com 11 e o Guarani com 11, se o Guarani teria amassado desse jeito. Agora, a torcida vai, é porque é passional, a torcida vai, é porque o treinador insistiu numa zaga que a gente já viu que não deu liga, numa partida já deu para ver, né? Não dá. O Ryan por baixo é lento, por cima não tem impulsão, não tem posicionamento, está totalmente desambientado, marcando pelo lado direito. Eu falei no jogo do Vila Nova, eu nunca tinha visto isso, eu não me lembro
Acompanho futebol há 60 anos, desde 6 anos de idade. Eu nunca vi um negócio desse. Eu não me lembro. Pode ser, claro que tem alguém aí na história, mas eu não me lembro. São 2 zagueiros canhotos, né? Então o Ryan sempre marcou do lado esquerdo. Como o Adel também é canhoto, o Ryan tá do lado direito. Será que o treinador que foi goleiro, né? Jogou bola, é profissional, não vê isso, que a chance de dar BO é grande? E o Ryan tá numa péssima fase, já demonstrado desde o Campeonato Paulista. E agora, obviamente, tendo a continuidade no Campeonato Brasileiro. Então o torcedor vai por causa disso, são algumas insistências que não se justificam. Agora, eu não sou muito afeito, o meu estilo de comentar futebol é analisar o movimento da bola, posicionamento, a arrumação tática dos times. Mas hoje aqui eu tenho que recorrer e ilustrar o meu comentário aos números. Posse de bola, Guarani 68, Chapecoense 32. Finalizações, 10 do Guarani, 2 da Chapecoense. Finalizações no alvo, 4 do Guarani, todas perigosas. 1 da Chapecoense. Escanteios, 7 para o Guarani, nenhum para a Chapecoense. Faltas cometidas, 6 para o Guarani, 4 para a Chapecoense. E precisão de passes, 84% para o Guarani e 65% para a Chapecoense. Então não dá, né? Vamos e venhamos. Pode vaiar, eu acho que eu respeito a manifestação do torcedor. O Guarani está perdendo, jogando com um jogador a mais. Mas o primeiro tempo, o Cavicchioli foi o grande destaque. E eu vou me atrever a dizer o que eu falei no primeiro tempo aqui. Porque ir no balanço da galera é fácil. Eu não vou, não. Eu tenho que ser um pouco mais racional e menos emocional. Se o panorama do jogo for o mesmo no segundo tempo, o Guarani vai virar. Ah, mas está amassando porque está com 1 a mais. Problema da Chapecoense, que teve um jogador desequilibrado, que foi com excesso, que não planejou o lance. Problema da Chapecoense. O problema não é do Guarani. Quem está com 1 a menos é que segure a sua onda. O Guarani se aproveitou bem disso e transformou o Cavicchioli no melhor jogador em campo. Então, agora, lá em Goiânia, o primeiro tempo não foi ruim e o time afundou. O time derreteu fisicamente no segundo tempo. Se não acontecer isso hoje, o Guarani conseguir manter essa intensidade, ele vai virar o jogo no Brinco. Queiram os pessimistas ou não, meu queridíssimo Leandro Borges. Valeu, Tigrão. Vai começar o segundo tempo aqui no Brinco, tudo pronto. O Guarani ataca pro gol do placar eletrônico. Está perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Tivemos 3 alterações no jogo, 2 do Guarani, 1 na Chape. Já o Vladimir Catarino informa. Bora então pro segundo tempo. Vai autorizar o árbitro de Tocantins, Marcos Souza. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Leandro Bolle. Com B de bola, B de Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Porque, é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vem embora, o Guarani já atacando neste segundo tempo pro gol do placar eletrônico, defendendo o gol do portão de entrada. 2 alterações, vamos lá, Vladimir. Saiu Matheus Bueno, 18, entrou 33, Gustavo França. E saiu 10, Luan Dias, entrou 40, Bruno Oliveira. Estreia do Bruno Oliveira, 2 mudanças no Guarani. Boles. E na Chape, já você confirma que o Guarani tenta o ataque. Buscou Reinaldo evitar a saída da bola pela linha de fundo, não conseguiu. É tiro de meta para a Chape bater. Confirmando a alteração na Chapecoense. Saiu Mário Sérgio, entrou camisa 11, Rômulo 11 no lugar do 89, Mário Sérgio. Beleza, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Placar de 0 para o Guarani, 1 para a Chape. Sicredi segurou o consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. Para você ligado no FM em 85.7, faz ser estendido no seu carro com rádio ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes nesta noite quente de sexta-feira em Campinas e em toda a região, ou tá passando pela região. Valeu demais pelo seu carinho, pela sua audiência.
além do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, rumo aos 35 mil inscritos no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. Bruno Oliveira faz boa inversão, empurra na ponta para Jefferson, na entrada da grande área para Gustavo França, recolheu o domínio, coloca no terreno para Jefferson, de primeira levanta mais na entrada da grande área, estava todo mundo avançado, fez o corte o Martinho, a bola volta para o Ryan curtinho para Diogo Matheus, de novo para o Ryan domina a pista na bola de novo para Diogo Matheus, ele domina, ajeita, carrega, a bola vem trazendo, vem empurrando o Guarani para o grande ataque, Caio Dantas lá dentro também o Reinaldo, a bola chega no Bruno Oliveira recolhe, domina, trabalha para a canhota, por dentro para Camacho fez o passe pela esquerda para Jefferson, Guarani rota a bola de um lado para o outro, tentando entrar da defesa bem postada, bem fechada no time da Chape no comecinho do segundo tempo. Lucas Adel no peito do Diogo Matheus, ele mata no peito, coloca no terreno pela meia direita, parou, prendeu, olhou, pensou, empurrou na ponta para Ayrton tentou a tabela, Bruno Oliveira fez o passe atrás para Diogo Matheus por dentro para Camacho dominou, empurrou na esquerda para Jefferson para Reinaldo, puxa a bola para o pé direito, cruza a bola, passa por todo mundo, sobrou para Caio Dantas. O Guarani reclama um toque no braço, em princípio o Arthur mandou seguir, bola colocada para fora. Tem lateral para bater o time do Guarani, ele vai pedir para esperar, Vladimir. Pede para esperar, a princípio não houve. Para mim não houve, mas agora o árbitro pediu para esperar, Bolas. Tem lateral para bater o Guarani, houve o pênalti, Tigrão. Pênalti, com o braço aberto, o jogador da Chapecoense interceptou a passagem da bola e poderia se oferecer para dois jogadores do Guarani que fechavam lá do lado direito. Pênalti. Se disser que está com o braço colado, olha, para mim pênalti. Tô vendo mais de perto agora, braço aberto, mas bate no corpo. Estou revendo no primeiro momento, toque no braço, mas bateu no abdômen. Guarani insiste, vem embora para o campo de ataque. Passamos dos 3 minutos. Bruno Oliveira tentou o levantamento na entrada da grande área. Jefferson gira, bate fraquinho no meio do caminho. A bola desfia, ele bateu com o pé direito, ele é canhoto. Matheus Cavicchioli tranquilo para fazer a defesa. Semana do Aço e Metal na loja do Mecânico. Esmerilhadeira Angular Deco, R$ 149,90. Oferta até 27 de abril. Fone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. E essas duas mexidas aí no time do Guarani em Glecker Zorzinho, nosso guapo hoje no dia do goleiro. Fala, Gleger. Eu não teria tirado o Bueno, tá? Eu achei que ele estava bem no jogo. Mas aí ele muda, né? Ele muda, inverte o tripé, deixa o Camacho um pouco mais na contenção ali. A gente já percebe isso. E solta um pouco o Gustavo França. E o Luan Dias, né, meu amigo? Eu teria colocado o Rafael, mas aí ele optou pela estreia do Bruno Oliveira. Tomara que vá bem esse jogador, mas o Luan Dias, hein? Tô devendo de novo, não jogou absolutamente nada. E pra mim acerta o Claudinei. Ele precisa jogar o Guarani pra cima, o Guarani precisa pressionar e voltar mais agudo do que terminou o primeiro tempo. E pra você, Tigrão, as mexidas do Claudinei Oliveira pra etapa final? Eu gostei, agora ele joga com um volante e 2 meias. O Bruno Oliveira, que é canhoto, e o Gustavo França, que é um meia atacante. Totalmente ofensivo, o Guarani fez certo. Na prática, pode não dar certo. Camacho é o primeiro e único volante. E o Guarani vai com 5 jogadores no ataque, do meio para frente, para cima da Chapecoense. Só o Camacho guardando um pouquinho mais de posição. É blitz total. Se empatar, vira. Se empatar, não fica no empate, vira. Camacho arrisca de fora da área, o chute com o pé direito, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, é mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. É o futebol da Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Alô, grande Edivaldo Tietz, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Fim do mês, promoção na Telenorte, ofertas imperdíveis na compra de 20 unidades do cimento CP232 na Nacional. 50 quilos, você ganha mais uma unidade. Oferta válida até dia 30 de abril. Aproveite na Telenorte de Campinas, que fica no Shopping Dom Pedro. Guarani tem escanteio, bola para trás do time da Chape, o Mugrão deu uma apertada ali, ganhou escanteio com o Gustavo França, escanteio para o time do Guarani bater. Pertinho aqui da galera, o tobogã, parte inferior hoje, o local está interditado em função de obras.
mas a parte superior, a galera marcando presença nesta noite de sexta-feira. Vem pra cobrança do escanteio, Bruno Oliveira. Levantou pra boca do gol na primeira trave, desvio na trave! Incrível na segunda trave, o Ayrton tocou na bola praticamente com o gol vazio. Tem mais Guarani, Gustavo França, Vigor grande área, bateu na trave de novo! Por 2 vezes a bola bate na mesma trave, incrivelmente não entra, Vladimir Catarino. O lance do Ayrton foi mais incrível, porque ele estava sozinho. Tudo bem que veio meio no susto, né? Quando ele percebeu, a bola já estava em cima dele. Ele conseguiu tocar nela, ela bateu na trave, voltou no seu corpo e saiu. E depois o chute de longa distância, também a bola explode na trave. 2 chances teve o Guarani para empatar. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. O Ayrton não pode perder um gol desse, né? Sem goleiro em cima da linha. Cabeceou com o olho fechado, todo torto, né? Parece que faz poucos gols, já deu para perceber por quê. Não tem cacuete, hein? Entrou muito bem no jogo o Bruno Oliveira. O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Mande o seu currículo para o e-mail selecal@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. Em breve, mais uma unidade do Satélite Íris em Campinas do Iga Atacado. Vamos juntos, torcedor bugrino sofrendo. Aliás, foram 3 bolas na trave, né? No primeiro tempo do Camacho e agora essas 2. A primeira do Ayrton, esse desvio praticamente em cima do gol, na linha do gol. E depois o chute do Reinaldo, que também explodiu na trave. Agora impressionando, mas quem tá vencendo é a Chape. Eu queria só saber o que passou na cabeça do Ayrton, né, cara? Como é que pode, cara? Tá embaixo do gol. Se ele deixa a bola bater nele, a bola entra. Isso. Se ele fala assim, não vou fazer nada. Essa não precisa cabecear. Fica gol da estátua. Não. Gol da estátua. Se ele fica parado, a bola bate. A bola bateria nele e entraria. É impressionante. Guarani tenta de novo o ataque, bola pro Ryan, recolheu, dominou pela meia direita, todinho no campo ofensivo, a Chape se defende com 1, 2, 3, 6, a primeira linha de 6 jogadores. Desde os 5, 6 minutos do primeiro tempo, com um homem a menos, o JP Galvão foi expulso. Guarani todinho no ataque. Gustavo França recolheu, dominou, volta a bola para Lucas Adel. Tem Camacho pedindo, recebeu, dominou pro time do Guarani, levantou a cabeça na meiga para Bruno Oliveira. Dominou, puxou para canhota, clareou para bater pro gol, ainda o Bruno Oliveira vai bater. Aí foi fominha, né, Bruno Oliveira? Exagera, tá chegando agora, pediu desculpas pra todo mundo, Vladimir. Até pra mim aqui atrás, que não tem nada a ver com isso, né? Teve espaço, Bruno, mas quando abriu ele arriscou e pegou mal, né? Mal demais, bola pra fora, tiro de meta. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Vamos chegar já a 10 minutos da etapa final, 1-0 para a Chape. Vai se mantendo com 100% de aproveitamento. O Santos já jogou e venceu, o Sport já jogou e venceu. Contrapartida, o Guarani, 2 jogos, 2 derrotas. O Ituano, 2 jogos, 2 derrotas. Mas o Guarani ainda em campo, o Ituano já jogou e perdeu. É o início do Campeonato Brasileiro da Série B, que promete fortes emoções. E amanhã na tela da Band tem Paysandu e Botafogo, hein? Narração do Batistão, com o Gleger Zorzin, com o Tigrão nos comentários. 5 da tarde é o início das transmissões da Série B, naquele horário que você já sabe, aos sábados às 17 horas e aos domingos também às 16 horas. Sempre jogos importantes da rodada da Série B para você na tela da Band. E você falou do 100% de Sport Santos, né? O Operário também tem 100%, 2 vitórias. Bem lembrado, Vlad. O Operário que vem a Campinas na próxima rodada, né? Aqui vem bola pro grande ataque, a Chape, olha a bola metida por Marcinho, dominou, tá na área, chega Diogo Matheus para cortar. É o Operário ou o Amazonas que pega a ponte? Mas enfim, logo a ponte vai até o Ponta Grossa, né? Na quarta rodada, é o Amazonas. Bola pro time do Guarani, vem bola pro grande ataque, Bugrão. Recolheu, dominou Bruno Oliveira, recebe o Gustavo França de novo para Bruno Oliveira. O Guarani tem o Santos na próxima rodada. Segunda-feira que vem, 8 da noite na Vila, portões fechados. Tentou Ayrton a finta, se enrolou, perdeu a bola, tira a mancha. O torcedor já começa a ficar impaciente com Ayrton, perdeu aquele gol. É o Operário, né, Edu? O Operário é dia 11 certo, antecipou de 12 para 11 de maio. Né? Isso, bem lembrado. Na próxima segunda, não nessa, na outra, os dois de Campinas vão jogar no mesmo dia e horário, né? Mas a gente fica livre no domingo para, né, dia da mamãe. Ah, não tenha dúvida alguma. Tem que botar o Rafael aí, o Rafael Casabranca, hein? O Ayrton, depois que perdeu o gol, ele já estava mal no jogo. Depois que perdeu aquele gol imperdível, ele sumiu. Ele tá perturbado, ele não tá com o emocional legal.
E a torcida tá pegando no pé dele. Não sei o que o Claudinei tá esperando pra meter o moleque aí pra incendiar mais o jogo. Linha de fundo, o Diogo Matheus cruzou lá dentro, a bola passou pelo Caio Dantas. Entre corta de qualquer maneira, Foguinho dá um bico na bola, a bola sobra aqui atrás para o time do Guarani. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Bruno Oliveira na meia direita, recolhe, domina, puxa pra Canhota, levantou a bola para Jefferson, bola, pintou empate, cruzou pra Caio Dantas, vai marcar de cabeça, passa por ele, passa por todo mundo e vai embora. Escanteio. Escanteio para o Guarani. Quase o Caio Dantas consegue o desvio, que seria fatal, Vladimir Catarino. Quase que dentro do gol estava o Caio Dantas, né? Quando partiu para o cabeceio, acabou recebendo a marcação. Bola pela linha de fundo, escanteio. Tá caído o zagueiro do Guarani. Tá caído ali aliás, do Chapecoense, da Chape. O Doma tá reclamando ali, tirou inclusive a chuteira. É bola pro Guarani na cobrança do escanteio. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare, comprove que um Volks vale mais. 12 minutos e meio, segundo tempo, placar de 1-0 para a Chape. Vai se recuperando ali o Doma, D-O-M-A, Doma. Vem para a cobrança do escanteio o Diogo Matheus. Aqui pela ponta direita, gol do placar eletrônico. Vem para a cobrança, cobrou curtinho. Bruno Oliveira recolheu, dominou, clareou para bater pro gol. Ele tentou colocar de novo, Bruno Oliveira. De novo, no mesmo lugar. Não, né, Bruno Oliveira? E aí, como é que a gente vai defendê-lo? Essa não passou tão longe assim, mas foi precipitário de novo chute. Fim de mês imbatível da Telenorte, com ofertas imperdíveis. Tem a Veda Prem Parede Branco, 20 quilos da Veda City, 309,90. Atenção, ofertas válidas até 30 de abril. Aproveite na Telenorte de Campinas, que fica no Shopping Dom Pedro. Ô, Boles. Fala que eu te escuto, Tigrão. Esse Doma aí é que inspirou um dos maiores sucessos do Roupa Nova, né? Como é que é a música? Canta um trechinho aí. Doma. É Doma? Às vezes traiçoeira. Meu Deus, misturou tudo. Amarelo. Toma. Vai! Amarelo pro Foguinho. Foguinho recebe cartão amarelo 35 da Chape. Jefferson na esquerda, prepara o cruzamento. Olha o Guarani por baixo para Caio Dantas. Matheus Cavicchioli sai do gol para fazer a defesa. E que o Tigrão tá bebendo aí, Bola? Ah, aquela que o passarinho não bebe. Ah, é? Só pode. Canta mais um pouquinho aí, Tigrão. A audiência aumentou, Tigrão, vai. Não, também depois. O problema foi a sopa, né? A sopa de lentilha com Tadalafila, né? Roupa Nova, Doma. Não é Doma, Tigrão, é Dona. Viu? Ah, é? Não sabia, não. Aqui vem para a briga de ataque o time do Guarani. Reinaldo lançado na esquerda, cruzou. É agora Ayrton de cabeça para fora! Eu acho que foi a última, né, Rolade, dele? Pior que não, vai sair o Reinaldo. Saiu o Reinaldo, camisa 20, entra o camisa 8, que é o Marlon. Marlon 8 no lugar do Reinaldo, mas que gol desse perdido pelo Ayrton, hein? Tava sozinho, cabeceou com o olho aberto, mas mandou a bola pra fora. Ô, Tigrão, como é que é a história? O goleiro toma o gol e depois destoma. E aí, como é que você classificaria esse lance aí do Ayrton? Eu classifico como... Eu vou dizer pra você, eu não consigo, eu não admito um jogador profissional perder os 2 gols que o Ayrton perdeu. E os 2 de cabeça. Desmarcado, a defesa da Chape tá dando mole, cansou a Chape. Muito tempo sem um jogador, jogando com um jogador a menos. E ele tira o Reinaldo, que também não estava bem no jogo não, poderia tirar qualquer um dos 2. Mas ele poderia nesse lance aí se redimir. E aí se afundou um pouco mais, né? Você vê que a torcida tá absolutamente possessa com o glorioso Ayrton. Porque só com ele o Guarani já poderia ter virado até 15 do primeiro tempo. Daí vai todo mundo descer o cacete no time. Mas vai merecer as críticas, porque cria e não faz. Eu acho que vai virar. Mas os caras têm que ter um pouco de tesão de fazer gol, né, velho? Tá criando, tá chegando, tá dentro da pequena área para fazer o gol livre. É tesão pelo gol. Não pode pipocar na hora que vê o negocinho aberto. Tem que ser igual o Gleger. Viu o negocinho aberto, vai para dentro. Não pipoca, não. E o nosso amigo do estádio locutor errou, não errou, Vlad? Eu até olhei aqui, o 30 é o Ayrton e o 20 é o Reinaldo. Ele chamou Ayrton, né? Mas foi o Reinaldo. Reinaldo saiu 30, o Ayrton segue no jogo. Ele tá estreando hoje, nosso amigo
por muito tempo militou na imprensa campineira, o Aston Mello, né? Passa a ser o locutor oficial aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 16 minutos, segundo tempo. Do Brincão de Ouro da Princesa, nesta sexta-feira de Série B, segue 0 pro Guarani, 1 pra Chapecoense, Edu Pinheiro. Para encerrada em Esporte 2, Vila Nova 0, Ituano 0, Operário 2. Olha o Guarani, Lucas Adel, a bomba! Mas também quando o Lucas Adel, me desculpe Edu, eu me precipitei porque foi o Lucas Adel que pegou a bola do meio do campo, ele ia meter essa bomba. É que pra mim tá atrasado, agora que saiu. Aí, ó. Entendi. Vai mudar, longe do gol. Então, ó, é o seguinte, ó, terminou também Avaí 0, Santos 2. E amanhã, não sabia, fiquei sabendo agora, aqui no improviso, hein? Na TV Bandeirantes, 5 da tarde, Paysandu e Botafogo de Ribeirão, com Batista, Tigrão e Gleger. E aqui é a alteração na Chape que vai rolar. Vladimir Catarina. Alterações, né? Tá saindo o Tomás com a 30, tá entrando 77. 77 é o Walterson. Walterson com a 77 no lugar do Tomás. Vamos aguardar qual vai ser a próxima. É o Tarek quem vai entrar com a 31. Só confirmar quem vai sair para a entrada do Tarek. Agora sim está levantando a placa, ainda a mesma placa, né? A entrada do Walterson. Vamos só confirmar quem vai sair para a entrada do Tarek. Na outra mudança está saindo a camisa 33, que é o Bruno Leonardo. Isso. Saiu o Bruno Leonardo 33, portanto, na equipe da Chape. Qual é o número do Tarek? Na verdade, não foi o Tarek que entrou, viu? Já vou confirmar para você quem foi o jogador que entrou. Ele está chegando do lado do Caio Dantas aí. É só esperar ele se virar para cá. Lá, cumprimentou o Caio Dantas, virou, é agora, vai. 20 é o 28, Abraão. Abraão, aquele? Abraão, com H. Não aquele não tem H. Abraão, 28. Já chega ali segurando o Caio Dantas. O outro manda seguir. Caio Dantas tentou, lutou, brigou, protegeu, voltou para Bruno Oliveira. Chegou na caça da marcação, tentou recuperar o Carvalheira. Não consegue, ele consegue sim. O Bruno Oliveira passe para o Diogo Matheus. Desce o Guarani, equipe do setor direito. Bora, Bogrão, para empatar o jogo, para depois tentar virar. Bruno Oliveira, clareou agora para bater para o gol. Pé canhoto, a bomba! Espalma, Matheus Cavicchioli. Ele agora conseguiu atingir o alvo. Bruno Oliveira, o goleiro foi buscar do cantinho e colocou para fora, Vlad. O goleiro foi naquela bola de segurança, né? Não dava para encaixar, não. Espalmou pela linha de fundo, escanteio, o Diogo Matheus cobra. Agora ele vai mexer, o Camacho vai embora. Camacho, portanto, está saindo com a camisa 14 para a entrada do camisa 26, Rafael Freitas. Rafael Freitas, 26, no lugar do Camacho. Boa sorte ao garoto aí, Rafael Freitas em campo, tendo mais uma oportunidade. A galera aplaude a entrada do Rafael, não a saída do Camacho. Vem para a cobrança o Diogo Matheus, é escanteio para o time do Guarani bater. Partiu para a bola, Diogo Matheus, pé direito na bola, levantou, cruzou para a boca do gol, para Caio Dantas, subiu como ele, o zagueiro tirou o Abraão. A sobra Jefferson no meio da rua, ele bate a bola, passa e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E aí, Gleger Sorsim no dia do goleiro. Guarani precisando furar o bloqueio defensivo da Chape. Tá colocando o Rafael Freitas, tá tirando o Camacho, Claudinei Oliveira. Ele tá tentando ir pra cima agora, né? Você vê que o Guarani nesse momento não tem volante mais. Parte pra cima. Gostei da participação do Camacho hoje, tá evoluindo. Mas assim, o problema do Guarani é ofensivo, né? Não consegue colocar a bola pra dentro. E no dia do goleiro, meu amigo, o tal do Cavicchioli tá fechando o gol, hein? Como tá pegando esse cara? E só voltando um pouco no passado aí, Cavicchioli saiu do Guarani porque não aceitava o banco de reserva. Você lembra disso ou não? Depois ele teve uma situação lá no América Mineiro também, depois que o Jailson chegou, lembra? Lembro. Jailson deixou o Palmeiras, foi lá. Lembro. Ele é um baita de um goleiro, tá fechando o gol hoje, é o homem da noite aí, do jogo, né? Grandes defesas. Tomara que o Guarani consiga, e precisa, pra virar o jogo, dá pra virar, precisa fazer o gol logo.
Já estamos com 21 do segundo tempo, tá 1-0 para Chape. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E aí, Tigrão? Tá gente pedindo, Rafael Freitas está em campo no time do Guarani. Fez tudo que poderia fazer até agora, né, o Claudinei. Ele com um jogador a mais agora, ele deixa tudo exposto. Mas a Chape também não tem pernas, né? De repente encaixa um contra-ataque e faz o segundo gol. É do jogo. Mas ela não chutou nenhuma bola, nenhuma, no segundo tempo. Praticamente não passou do meio-campo, né? E esse moleque que entrou aí, eu tô gostando. Eu tô gostando do Bruno Oliveira. Perdão. Bruno Oliveira, ele mesmo. É o canhotinho, né? Isso. Tô gostando. Então, eu não sei. Eu acho que a tendência, né? Ele errou 2 chutes, mas é um cara que pega a bola, ergue a cabeça, descola, abre, acaba encontrando um companheiro livre, passes às vezes mais longos, e ele tá meio deslocado lá pelo lado direito. Ele é meia, né, canhoto? Mas ele tá deslocado pelo lado direito, ele pega atrás por dentro e bate. E a última que ele bateu, o Cavicchioli fez uma outra grande defesa, até porque ela bateu no chão antes, o que dificulta muito pro goleiro, olha lá. Agora é difícil, é um muro da Chapecoense, mas vai tomar o gol, vai pagar por ser um time que não... mas tá com 1 a menos, não tem problema, tem que jogar um pouco também. Tá chamando o Guarani pra cima e numa dessa a casa cai. O Guarani já não tem mais a intensidade do primeiro tempo, mesmo com 4 trocas efetuadas. 4. Escanteio pro Guarani, o cruzamento desvia na primeira trave, a zaga tirou, tira lá dentro de qualquer maneira a zaga da Chape. Volta para Jefferson cortou, limpou, fintou para Diogo Matheus, na amiga direita, o Guarani pressiona, empurrou na ponta para Bruno Oliveira, tentou no comando, passe muito forte pro Rayan, chega a zaga para cortar. Bola colocada para fora, tem lateral para bater o time do Guarani. Pressão total, é blitz do Bugrão para cima da Chape em busca do gol de empate. A Chape se defende muito bem, povoando ali a entrada na grande área. O Guarani tenta por dentro. Rafael fez o passe curtinho para Lucas Adel, deixou para Gustavo França, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou. Tem pelo meio pedindo. O Caio Dantas tentou levantamento pro Marlon. Bola colocada para fora. Tem lateral para bater o time do Guarani. Você ligado pelo YouTube, deixe o seu like. Quase 1000 pessoas, chegamos a 1000 pessoas simultâneas no YouTube, acompanhando ao vivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, muito obrigado, valeu demais a sua participação e não esqueça, deixe o seu like. Semana do Aço Metal na loja do Mecânico, esmerilhadeira angular Deco, R$ 149,90. Oferta até 27 de abril, até amanhã. Fone WhatsApp é o 19 33 70 25 50, loja do Mecânico. Quase 35, ou melhor, quase 25. Aí que o narrador quer matar o torcedor. Quase 25 segundo tempo. Caio Dantas domina, protege para Gustavo França, para Rafael, tá na área, puxou para o pé direito, ele tentou bater em cima da defesa. Volta para Gustavo França, tentava o passe para o Caio Dantas, afastou a defesa de novo. Chega Rômulo com a sobra para o time da Chapecoense. Se manda lá pela direita, tentativa de passe para o Walterson. Chega Jefferson fazendo o corte, empurra para Lucas Adel. Adel por dentro para Bruno Oliveira. Dominou no círculo central, ele parou, prendeu, olhou, pensou, abertura para o Ayrton pelo setor direito. Ayrton voltou, controlou para o Diogo Matheus. Diogo Matheus parou, prendeu, olhou, pensou. Boa bola na direita para o Ayrton. Prepara o cruzamento, calculou, cruzou para Rafael. Tira a defesa. Bruno Oliveira com a sobra, foi para a dividida. Chega Rômulo, protege, dá um bico na bola. O Foguinho, o árbitro para. Marca falta para cima do jogador da Chape. O jogo está parado, Vladimir Catarino. E por reclamação, Bruno Oliveira toma cartão amarelo, né? Ele cometeu a falta, não gostou da marcação, reclamou. Amarelo para o camisa 40 do Guarani. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25,5 segundo tempo. No tic-tac do tempo, Nivalo desta você eu confirmo aqui no Brincão de Ouro da Princesa, sexta-feira, 26 de abril. Guarani 0-1 para Chapecoense. A Chape está com 10 desde o comecinho do jogo. Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão amanhã, 3 jogos. Em 16 horas, Vasco e Criciúma em São Januário. 18h30, Arena Pantanal, Cuiabá e Atlético Mineiro.
e 21 horas, Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio. Bandeirantes Campinas, você ligado, curtindo o futebol da Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista. Vamos juntos, o jogo tá parado, tá sangrando. Brinco? Me parece ser brinco, eu tive a impressão que é brinco, cara, né? Tem que saber que ele não pode jogar de brinco, né? Não creio que seja sangramento, não. Vamos ver melhor, mas teve que sair o Bruno Oliveira. Brinco. É brinco, né? Será que o cara não sabe? Ele sabe, lógico que ele sabe, né? Que não pode jogar de brinco. Mas ele já tá em campo há 25 minutos, pô. Desde o intervalo. O juiz não viu, né? Aí quando o juiz viu, falou, nossa, de brinco, sai, vai tirar essa porcaria aí. Tá com dificuldade para tirar ali. Olha o Guarani para ataque, bola pro Ayrton, tá na área, bateu cruzado em cima da defesa, volta na grande área para Ayrton para Diogo Matheus, recolheu, dominou, empurrou para Adel ajeita, domina, traz a bola para canhota, para Jefferson no corredor, voltou por dentro para Ryan parou, prendeu, ele pensou, tem Gustavo França pedindo abertura de novo na meia esquerda, para Jefferson, calculou, executou, cruzou lá dentro, Mercúrio atira Abraão, a sobra para Diogo Matheus no rebote, deixou curtinho para Gustavo França, de 3 dedos, cruzou lá dentro, aí vai consagrar a defesa, bola pelo alto, tira mais uma Abraão, volta pro Ryan recolheu, dominou o zagueirão, segundo terço do campo para Rafael, cortou, limpou, fintou, empurrou na área, prepara o cruzamento, partiu para finta e ganhou escanteio. Ganha escanteio, Rafael Freitas, é escanteio pro Guarani, o Bruninho voltou. Tá de volta o Bruno Oliveira e escanteio, né? Na jogada do Rafael Freitas, escanteio, Diogo Matheus cobra. Escanteio mais um pro time do Guarani bater, 27, quase 28, segundo tempo. O Guarani desesperadamente vai pra cima em busca do gol de empate. Vem levantamento do Diogo Matheus, levantou na segunda trave de cabeça, o desvio, a bola ficou viva. Chegou, Rafael tocou na bola, rasga de qualquer maneira e vem contra-ataque. Vem pra transição ofensiva, o time da Chapecoense carrega a bola, Rômulo recolheu, dominou pro Walterson, pra Rômulo ajeita pelo setor esquerdo, faz o break, meteu pelo meio para Marcinho, passe forte, recupera Marlon, vem para o grupo de ataque para o time do Guarani, é o contra-ataque do Bugrão, Marlon carrega para pegar a defesa um pouquinho mais aberta, Marlon colocou para o Caio Dantas, que passe horroroso do Marlon. Aí dificultou demais o atacante, ainda tocou na bola, evitou a saída, mas deixou de graça pro Abraão. Abraão sai jogando na tranquilidade, fez o passe por dentro pro Walterson, ele parou, prendeu, olhou, protegeu e sofreu a falta. Jogo parado, é falta para a Chape bater. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Nem quando, né, Gleger? O Guarani consegue recuperar. A Chape se mandou com 4 jogadores. O Guarani aproveita da situação. Eram 5 contra 5. E o Marco deu um passe horroroso pro Caio Dantas. Não pode vacilar, Gleger. E falta um pouco de tranquilidade. Sabe o que acontece? Vai passando o tempo e o desespero vai batendo, né? O torcedor fica vaiando, a responsabilidade, o tempo. Olha, estamos chegando aí quase aos 30 minutos já. Então, assim, aí já vai pro desespero. Por isso que eu tava falando, o Tigrão tava falando, tem que fazer o gol logo, empatar logo o jogo, dar aquela, né? Aí joga o time pra cima. O que tá acontecendo com o Guarani é o desespero, é a ansiedade para tentar empatar logo o jogo, e isso atrapalha demais, não tenha dúvida. Vem de novo o time do Guarani com Ayrton pelo setor direito, prepara o cruzamento a meia altura, levantou para a boca do gol, a bola passou, sobrou pro Jefferson, tá na área, puxa a bola pra canhota, cruza Marlon de cabeça, desvia, a bola passa. A esquerda do gol vai embora pela linha de fundo. O Guarani prepara mais uma. Será a última alteração do Bugrão, Vladimir. No caso do Marlon até teve liberdade pro cabeceio, mas mandou a bola para fora. Vai mudar o técnico Claudinei Oliveira. Tá ali se preparando, vai sair o Diogo Matheus com a 13. Vamos ver quem está se preparando ali para entrar. Agora sim, sai Diogo Matheus, 13. Entra o camisa 19, João Victor. Atacante, mais um. João Victor, 19, entra no lugar do Diogo Matheus. Aí, Tigrão, ó. Caio Dantas, 1. Ayrton, 2. Rafael, 3. João Victor, 4. 4 atacantes. E ele tá entrando aqui na direita para ser uma espécie de ponta, provavelmente. E aí, o Marlon também, né? Isso, pode ser considerado Marlon também é atacante. Não é meio campista, não. É meio atacante. Então nós estamos falando de 5, 6 atacantes aí. Mas eu tenho que dizer aqui, falamos no intervalo, o Guarani tem que manter o ritmo do primeiro tempo que vira.
Olha o João Vitor carregando. Tudo, né? O Guarani parece que agora primeira participação, levantou, chegou o Abraão de cabeça para cortar. Arrancou bonito aqui o João Vitor. Ele vai atrás da bola para tentar recuperar. Ainda João Vitor. Dominou, tentou, recuperou o João Vitor. Quando tentava o Marcinho na jogada isolada, perde a bola voltou para o Ryan para Lucas Adel para Bruno Oliveira. Recolheu, dominou, parou, prendeu o defensor, curtiu para o Jefferson. Jefferson levanta a cabeça, esticou na ponta para a velocidade do Mardon lá pela canhota. Mardon dominou, encara a marcação no Marcelinho. Sai da ponta, vem para a meia, voltou para Bruno Oliveira. 31 segundo tempo, 1-0 para a Chape. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Gustavo França para o João Vitor. Prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol. Vem o desvio na primeira trave. Ninguém do outro lado. A bola passa e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Fim de mês imbatível da Telenorte. Para você economizar na sua obra ou reforma em toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Massa corrida souvenir para interior 25 quilos, R$ 86,90 cada. Ofertas até 30 de abril. Acesse telenorte.com.br. Levanta a bola para o grande ataque, Matheus Cavicchioli. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Faz o corte de cabeça Jefferson. Bruno Oliveira tentou de calcanhar. Acaba perdendo a bola para o Foguinho. A sobra da bola para o Walterson. Dominou, carregou, tentou o comando, estica a perna. Faz o corte, Lucas Adel. Guarani que ainda não marcou na Série B. Perdeu por 2-0 para o Vila. E agora está perdendo para a Chape pelo placar de 1-0. Já estamos com 32 do segundo tempo. Se tem detalhe, ele vai para o ar. Fala que eu discuto, Gleger. Detalhezinho rápido. A melhor fase do João Vitor foi jogando pelo lado esquerdo, né? Não sei se o torcedor se lembra, o Tigrão vai se lembrar. Bruno José jogava lá do lado direito e ele jogava aqui pro lado esquerdo. E agora ele vai entrar lá do lado direito. Então é por isso que eu digo, às vezes, cara, não adianta. O jogador às vezes não rende. Tem que olha o João Vitor, batendo colocado para a defesa do Cavicchioli, completando o Gleger. Então é exatamente isso. Ele entrou bem no jogo, né? Entrou partindo para cima, como tem que ser e como é o João Vitor. Agora, o forte dele é jogar do lado esquerdo. Em campo, portanto, o João Vitor já fez as 5 alterações do técnico Claudinei Oliveira. E até aqui só tem uma vitória do comando técnico do Guarani naquele jogo que garantiu a permanência do Bugrão da elite do futebol paulista. Última rodada, a primeira fase do Paulistão, aqui mesmo, diante do Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0. E num recorte de 22 partidas, essa 22ª desde a Série B do ano passado, apenas 2 vitórias. Vem bola para o grande ataque, o time do Guarani carrega a bola, João Vitor por dentro para Bruno Oliveira. Tem Jefferson pedindo pelo meio, Bruno Oliveira dominou, limpou, fez o passe para Caio Dantas, ele sai da área, no pivô, Mardon dominou, girou, bateu, Matheus Cavicchioli. Bem colocado, um tapa na bola, foi o suficiente para colocar para fora. Escanteio, Vladimir. Dá a impressão de estar intransponível hoje o Cavicchioli, né? Com muita segurança, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio. Gustavo França vai cobrar. Lá pela canhota, pertinho das bandeiras que não estão tremulando nesse momento porque não venta. Faz calor em Campinas nesta sexta-feira. Vem pra cobrança, Gustavo França, então capricha que dá. Vem com o pé direito lá pela canhota. Levantou, fechado na área, subiu a zaga pra cortar. Caio Dantas tenta a sobra de cabeça, caiu, não houve nada, voltou. João Vitor tentou pelo meio, rasga de qualquer maneira o capitão Foguinho. A sobra da bola volta pro time do Guarani aqui pela meia direita com o Jefferson. Ele puxa a bola pra canhota, inverte o jogo para Bruno Oliveira. Dominou, limpou, fintou, tem o Gustavo França, pediu, recebeu, puxa a bola pro pé direito, cruzou na segunda trave, e aí recuou pro Cavicchioli. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa o goleirão da Chape. Sicredi do Seguro ao Consórcio, do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Estamos no FM 85.7, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui Walterson tenta por time da Chape, o Guarani recupera. Se tem detalhe, ele vai pro ar. Fala, Tigrão, fala que eu te escuto. Com a entrada do João Vitor lá pelo lado direito, ele trouxe o Bruno Oliveira definitivamente na meia, né? Ele tá entrando com a bola pela faixa central do gramado. Tem bom passe, entrou com personalidade, canhou, tá embaçado. É esse que veio de brinco. Ele saiu um pouquinho, tirou o brinco. Ele agora joga por dentro, ele faz a função típica do meia centralizado. E o João Vitor lá do lado direito. Enquanto isso, o Marlon tá caindo, ó, número 8, tá aqui, ó, tá dentro do vídeo, saiu agora do enquadramento. O Marlon, lado esquerdo. E todo mundo povoando a área, inclusive o Rafael. Guarani vai com tudo pra cima. 35, o Guarani vai com tudo pra cima, o tempo vai passando. Alô, Juliano Rodrigues, tá ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Diga aí, Tigrão. Mas diminuiu muito o ritmo. Basta você ver o que trabalhou o Cavicchioli no primeiro tempo e o que tá trabalhando ele no segundo tempo.
é lógico que vai ter uma blitz final aí. E esse chute bonito que ele pegou, a defesa mais importante do segundo tempo foi exatamente o Marlon, jogando ali quase que na condição de centroavante. Saiu o Caio Dantas, se infiltrou o Marlon, que está mais na esquerda, mas nesse momento ele estava centralizado. Então o Guarani tenta tudo, mas não consegue ter mais a mesma intensidade daqueles melhores momentos dele no primeiro tempo. Guarani para ataque, Bruno Oliveira na entrada da grande área, recebeu, bateu cruzado, Foguinho se joga na frente da bola, a bola falta no rebate, Gustavo França para Jefferson, Jefferson dominou, recolheu, dominou de novo para Gustavo França, abertura pela direita, João Vitor domina, partiu para cima, puxou para o pé direito, voltou para Gustavo França, pisou na bola, ficou difícil o chute, Bruno Oliveira na entrada da grande área, tocou para ninguém, ele quase trombou com o Rafael Freitas, aí facilita o corte da defesa, a sobra fica para o Marcinho, marcação dupla para cima dele, tentou a finta e ganha lateral, bem na frente do banco de reservas da Chape, ganha lateral o time da Chapecoense. Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros bandeiros com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Já passamos de 37 minutos, segundo tempo. Segunda rodada da Série B aqui no Brinco, Guarani 0, Chapecoense 1 e vem o Bogrão, Caio Dantas sai da área, protege pela meia esquerda, marcado pelo Foguinho. Ele volta a bola para Jefferson, para Bruno Oliveira, para Lucas Adel, de primeira para Gustavo França, recolheu, dominou para o time do Guarani, tenta o campo de ataque, fez o passe na ponta, João Vitor é quem recebe, domina, escapou da marcação, fez o passe no comando muito forte para o Ayrton. Nem se ele tivesse hélice nas nádegas, o passe foi forte, a bola saiu, confirmando 1-0 para Chape e Pinheiro. Olha, os três encerrados na Série B, Sport 2, Vila Nova 0, Ituano 0, Operário de Ponta Grossa 2 e Avaí 0, Santos 2. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista para a Sanasa. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Mexe. Primeira alteração, vamos lá, Vlad. Agora sim, tá entrando o Tarek, 31 no lugar do Foguinho. Sai Foguinho, 35. Entra Tarek, 31 na Chape. Cavicchioli passa a ser o capitão. Pois não, Gleger? Não, o Edu Pinheiro estava dizendo aí sobre os invictos, né? E é bom o Guarani fazer um resultado hoje, porque o próximo jogo você sabe onde é que é, né? É, na Vila Belmiro contra o Santos. Exatamente. Só para lembrar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, estamos entrando na parte final do jogo, 1-0 para a Chape, o Guarani vai conhecendo a sua segunda derrota em 2 jogos, mas dá tempo pelo menos para empatar, ou até para virar. Marlon tentou, foi para a dividida com ele, Marcelinho toca na bola, para sai, é lateral que o Guarani vai cobrar com Jefferson para Bruno Oliveira, recolheu, dominou você aqui nas cercanias do Brinco de Ouro da Princesa, ligado na Bandeirantes em 85.7, vai se estendida no FM em alto e bom som, trabalhando bola Bugrão, Lucas Adel, recolhe, domina para Jefferson para cruzar, calculou, executou, levantou para a boca do gol, tentou Ayrton, sobe como ele tira a defesa, voltou para João Vitor, fica procurando a bola e não acha, sai driblando o time da Chapecoense com o Abraão, deixou para o Tarek para Jefferson, recolheu, dominou, tentou o lançamento, Walterson, consegue o passe lá pela direita, se manda, vem embora para o grande ataque, o time da Chape com o Tarek, recolheu, dominou, tem o Marcinho pedindo, ele para, protege para o Marcinho, linha lateral da grande área, domina dentro da grande área, sai da área, protege a bola, valoriza, fica com a bola, tentou bater contra as pernas do Lucas Adel, deu certo porque a bola sobrou para o Tarek, ele insistiu no lance, a bola saiu, é tiro de meta. De qualquer forma, a Chape ganhou alguns segundos preciosos, Guarani já recupera, Douglas Borges cobra o tiro de meta, sai jogando curtinho para João Vitor, Douglas Borges que no segundo tempo é um mero espectador do jogo, a Chape com 10 só se defende, vai se defendendo muito bem, vai garantindo mais uma vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, a Chape que na estreia venceu o Ituano pelo placar de 3-1, 40 minutos, tá aí o toque, confirmando para você de 40 minutos da etapa final.
no segundo tempo não vamos ter um acréscimo tão generoso assim, pelo menos eu não acredito nisso não. Gustavo França para o Guarani, pela meia para Bruno Oliveira, abriu para Jefferson para cruzar, calculou, executou, cruzou para a boca do gol, tira dentro da defesa com Doma, voltou para o Guarani, bola solta na ponta para Gustavo França, prepara o cruzamento a meia altura, rasgou, tira mal defesa, Bruno Oliveira com a sobra, dominou, foi bloqueado, voltou fora da área para Jefferson, pé esquerdo, cruzou lá dentro, tira de qualquer maneira a zaga da Chape, entre quarto Mancha, rebote para o time do Guarani, a defesa contra o ataque, a defesa se defendendo bem, o Guarani pouco eficiente para atacar, tenta agora por dentro, Bruno Oliveira, recolheu, dominou, passou, pediu o Marton, ele abre para Jefferson, Jefferson parou, prendeu, olhou, pensou, agora a parte física pesa. Jefferson poderia ter cruzado, ele volta a bola para Lucas Adel. O zagueirão tem que se mandar lá dentro para virar centroavante. Gustavo França, abertura para João Vitor, devolveu no fundo para o Gustavo França, ele bateu cruzado, sobrou para Rafael, tentou ajeitar para Ayrton, tira a defesa de qualquer maneira, rasga a zaga da Chape, incrível, o Guarani não consegue finalizar. E aqui atrás tira de qualquer maneira o Mancha, se livra da bola, a bola sai. O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Mande o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. A informação, Vladimir. Público total de 4.405 pagantes. 4.405. Público total, 3.674 pagantes, renda de 92.230. Guarani para ataque, cruzamento fechado para a boca do gol, corta o Doma, rasga de qualquer maneira, afasta definitivamente o Tarek. A bola volta na sobra para o time do Guarani com Lucas Adel, quase 42. Torcedor nesse momento observa, atônito, porque o Guarani tenta o ataque de novo pelo alto, tira a defesa, voltou para João Vitor, tocou na bola, tentou na entrada da grande área, mergulha, Abraão. Tira mais uma para o time da Chape. A sobra da bola fica para o time da Chapecoense com Walterson pelo setor esquerdo. Levanta a bola para o grande ataque muito forte para o Rômulo. A loja do mecânico é o seu destino. Nas compras acima de R$250 você concorre a uma moto Ninja e dessas CG Titan. São 11 chances de ganhar. Confira na rua Carolina Florense, 1364 em Campinas. Bugrão para ataque, Gustavo França ajeitou na entrada da grande área para Lucas Adel, ele recolheu, dominou, tem o Jefferson pedindo, deixa o curtinho para Bruno Oliveira, passou o Jefferson, levou marcação, para, prende, olha, pensa, observa, cruza nas mãos do Matheus Cavicchioli, ele recua para o goleiro Vladimir. É daqueles típicos jogos que parece que vão jogar até amanhã, né? E o Guarani não marca, cruzamento fácil, tranquilo nas mãos do goleiro Cavicchioli. Placar de 1-0 para Chapecoense, Volkswagen Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos. É na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Já já o apito final. Antes vamos ter a reta final da jornada esportiva, inclusive com zona mista, porque na Série B pode. A gente poderá ouvir os seus jogadores. Isso se eles falarem, né? Porque normalmente quando os caras perdem, eles não falam. Olha o cruzamento para a área, tira a defesa, sobra da bola, fica ainda pro time da Chape. Walterson dá um bico na bola, expulsa, a bola sai. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Bora, Bugrão! Jefferson na ponta, prepara o cruzamento. Nossa, Jefferson! Não dá para chamar isso de cruzamento porque foi um chutamento para a área, Vlad. Se livrou da bola o Jefferson, não tinha ninguém, ele não dava para aproveitar a bola pela linha de fundo, tiro de meta. É, Tigrão, meia dúzia de atacantes, mas nada, nem agora o Guarani consegue a finalização. Teve oportunidade no decorrer do segundo tempo, mas nos últimos minutos nem finalizar. O time está conseguindo e a galera começa a gritar vergonha, vergonha, vergonha. Diz aí, Tiger. Na verdade, o primeiro tempo do Guarani, apesar da falha defensiva, transformou o Cavicchioli no melhor em campo, foi bom. E a nossa expectativa era que aquilo fosse mantido e ia virar o jogo. Mas sumiu, né? Derreteu. Estou revelando aqui a mesma foto de Goiânia. Segundo tempo, o time desabou, inclusive fisicamente. E por incrível que pareça, com 5 alterações para oxigenar a parte física. Vai o Guarani. Aí o Dantas tentou o domínio, a bola deu uma escapada, ele protegeu a marcação do Tarek, ainda caiu o Dantas, dominou de novo, protegeu, tocou na fogueira para o Gustavo França, rasga, tira a defesa, vai subir a placa, piscou ali 5. Vai subir a placa do quarto, André agora, registrando o Vladimir Catarino. Exato, mais 5, vamos a 50, bolas. Guarani tem pouco tempo para tentar empatar, chegamos a 45. Jefferson prepara o cruzamento, empurra por dentro para Gustavo França, vai bater por como ele bate. Rapaz, meteu o cabeção na bola, o Doma, foi o Abraão.
meteu a cabeça na bola para voltou Gustavo França, agora foi para espetar. Ele tentou a primeira, o zagueiro meteu a cabeça, ele tentou de novo, a bola longe do gol. É tiro de meta. O Gleger, a situação do Claudinei Oliveira persistindo, o resultado fica difícil no comando técnico do Bugre, Gleger. Ah, fica difícil. Aliás, já estava difícil desde o começo, né? E assim... Ó, galera, fora Claudinei, o torcedor dizendo. Parou, Gleger, você pediu, eles pararam. Mas assim, a situação é complicada. Sabe por quê? Porque, pô, não dá pra admitir, né? Tá jogando em casa, tudo bem, o goleiro da Chapecoense foi melhor em campo, tudo certo. Mas, cara, tá jogando em casa com um jogador a mais. Com quantos minutos foi expulso o menino da Chape, cara? 6 minutos. Ele saiu aos 7, então, né? Assim, aí, cara, aí é pedir pra tomar vaia, é pedir pra pedir o pescoço do treinador. Eu defendo demais a permanência de técnicos. Mas o Claudinei tá brincando, né? Jefferson na ponta, cruza lá dentro, Ryan virou centroavante, tira a defesa aqui atrás, a sobra da bola e a Chape na dela, se defendendo muito bem, pelo alto, tirando todas. Guarani ainda tenta, Gustavo França recolheu, dominou, vamos a 50-46, já o apito final, repercutindo mais uma derrota até aqui do Guarani, mas quem sabe o empate. Marton recolheu, dominou, confiante, a confiança, tentou o cruzamento, bateu na zaga, voltou de novo para Marton, tá preso, isolado, ele vai ter que voltar a bola, rodopiou, fez boa jogada, puxou pro pé direito e cruzou mal. A meia altura, Tarek corta, voltou para Gustavo França, bomba, isolou. Jogou lá nas piscinas do Clube Social do Guarani, Vladimir. Pegou muito mal na bola, na base do desespero. Já também o time do Guarani vai pro ataque, linha de fundo, sem pressa nenhuma, bate o tiro de meta a equipe da Chape. Chegou o Festival da Construção da Telenorte, fim do mês, com ofertas imperdíveis. Tem a argamassa C1 Royal, uso interno, 20 quilos, 11,90. Válida esta oferta até 30 de abril. Aproveite na Telenorte de Campinas, que fica no Shopping Dom Pedro. Ainda dá tempo de você deixar o seu like. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já o apito final em nome de Paraflu, novos frangos crocantes da Seara. Rocha Autopeças, Grupo Germânica, Sicredi, Aroma das Ervas, Telenorte, Loja do Mecânico. Apito final que vai ter o comando de Edu Pinheiro. Muito bem, é que entrou minha vinheta para tudo, mas o que é isso? Já vai voltar. Instantes finais no Brinco, 1-0 Chapecoense, 47-37 minutos do segundo tempo, mais 5, né? Vamos até 50, tem mais 2 minutos e alguma coisa de jogo. Mais um jogo, senhores, atípico, uma coisa impressionante. Guarani jogou com um a mais o jogo inteiro, porque no início da partida o JP Galvão da Chapecoense foi expulso, uma entrada no Jefferson, foi pro VAR, juizão, né, viu? E expulsou com 6 minutos. Oi, Tigrão, pô, esqueci que você tava, né? Não, eu e o Gleger estamos ok, né? Na verdade, o Guarani vai dar uma blitz final, aí são 2 minutos para o encerramento da partida, mas o excesso de bolas cruzadas, agora uma bola parada, numa falta besta da equipe da Chapecoense. A falta foi cometida em cima do Bruno Oliveira, é lado direito, próximo do bico da grande área. É uma boa oportunidade, mais uma bola chuveirada. A Chapecoense faz. Ela faz uma linha de 4. Aliás, ela faz uma linha de 5 e uma linha de 4. Por isso que o Guarani não entra. Falta pro Guarani bater, cruzamento pra boca do gol. Matheus Cavicchioli. A gente tá no ar ou não, gente? Alguém pode me auxiliar, por gentileza? Tudo ok, tudo ok. Beleza? Vamos lá. Tudo ok. Lateral pro time do Guarani, domina o Bruno Oliveira, fez a finta, puxa a bola pra canhota, finalzinho do jogo, levantou pra boca do gol, corta lá dentro o Tarek, 49 minutos de segundo tempo, 1-0 pra Chape, o Guarani de forma desesperada vai em busca do gol de empate, a Chape vence por 1-0 com 10, o chute de fora da área, o desvio pra fora! Quase o desvio do zagueiro mata o goleiro Matheus Cavicchioli, olha escanteio pro Guarani, o goleiro estava caindo pro canto direito, a bola foi pro canto esquerdo, escanteio pro Guarani bater, vem Bruno Oliveira pra cobrança, talvez no último lance no jogo, Bruno Oliveira vem pra bola, pé canhoto, levantou, fechado na primeira trave, desvio, tira dentro da defesa, voltou pra Ayrton, dividiu o João Vitor, recupera a posse de bola pro time do Guarani, mas recua, o Panco da Chape perde o fim do jogo, bola pra Jefferson, demora pra cruzar, fez o passe para Gustavo França, puxou, limpou, cortou, entrada na grande área, o chute é gol!
camisa. O Guarani lutou, o Bugrão batalhou, não desistiu e no último lance, Gustavo França cortou, limpou, ele já havia tentado várias vezes até conseguir o objetivo final. Uma bomba, a bola vai pro fundo do gol. O torcedor já triste, o torcedor chateado, o torcedor criticando, comemora, vibra o torcedor bugrino, avante, 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 Bugrão. Olha a galera vibrando, olha a torcida festejando, é gol do Bugrão, tem bola na rede. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. É o primeiro gol do Guarani no Brasileiro da Série B. E com requintes de crueldade para a Chape e de alegria para o torcedor bugrino, para tirar este gol preço que estava na garganta do torcedor desde o começo do jogo. Gustavo França, uma paulada e até que enfim o Matheus Cavicchioli foi vazado. 50 minutos de bola rolando no segundo tempo. Salve o grito, grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no brinco. Gustavo França, Guarani 1, Chapecoense também 1. Matheus Cavicchioli não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol no final do jogo, iluminado, Gustavo França empata, Vladimir. Na base da insistência e da persistência, né? Talvez o cara que mais chutou o gol no segundo tempo foi ele, Gustavo França. Agora a bola acabou entrando, não deu pro Cavicchioli. Tá tendo verificação por parte do VAR, mas por enquanto tudo igual, 1-1. O lance está sendo verificado, o Cavicchioli está sentado no campo, né? Está sentado no campo. Estão traçando as linhas. França. Estão traçando as linhas. Tem um jogador do Guarani um pouco à frente, mas ele não participa do lance. Para mim o gol foi legal. O lance está sendo revisado. E aí, Gleger? Foi um chutaço do Gustavo França, né? Difícil, né? Foi um chutaço. Mas assim, o lance é difícil. É o Caio Dantas, né? Eles estão analisando se é o Caio Dantas que tá ali. Só se ele tocou na bola. Não, o contrário... Zagueiro, né, Tigrão? Mas ele atrapalha, ele tá junto com o zagueiro. Aí já é interpretação. E o pé do Caio Dantas tá na frente do bumbum do zagueiro que tocou na bola, olha lá. Mas só faltava essa, hein? Extremamente difícil. 3 minutos já de paralisação. Se ele interpretar que o Caio Dantas participou, o gol vai ser anulado. 3 minutos já de paralisação, agora o Banco da Chape está reclamando. Humberto Louser invadiu o campo ali, invadiu a área, né? Não invadiu o campo totalmente, o árbitro vai lá, pede para a rapaziada voltar, para dar uma segurada. E todo mundo fica na expectativa se o gol valeu ou não valeu. Gustavo França Mas se valer, ele vai acrescer todo esse tempo parado, né? Impedimento, hein? Né? Ele vai ter que descontar. E o impedimento ele não vai para o monitor, a menos que ele tenha analisado uma outra situação, árbitro de vídeo também. Estamos na expectativa. Aqui já deu impedimento. Ih, rapaz, o GC já deu não impedimento, né? Impedimento. O GC já deu. Ele vai pro monitor. É o pé do Caio Dantas, né? Ih, rapaz. Ele vai pro monitor. Ele vai interpretar o seguinte: se o Caio Dantas participa ou não. Eu falei isso lá no início do replay. Tem um jogador da frente, do Guarani na frente. Agora, ele não participa do lance. Vamos ver. E é raro o árbitro no VAR, hein? Para o impedimento é raro, hein? Não, no VAR ele não vai. Ele não está analisando o impedimento, ele está analisando outra situação, porque senão ele não iria pro VAR. Porque não. Ele tem que dar o gol. Ele tem que dar o gol. Existe o Caio Dantas à frente, mas ele não participa. Ele tá... É isso que ele tá vendo. Ele tá a 3 metros do jogador da Chape que cabeceou e desviou do goleiro. O zagueiro que tira a bola do alcance do goleiro. Então é o Abraão. Tá muito próximo. Não participa do lance. Mas tá muito próximo. Não, mas tá longe. Ele tá vendo exatamente isso. Se o Caio Dantas interfere no goleiro ou não. Ele vai dar o gol. Eu amarro aqui uma. Ele vai dar o gol. Tá checando, tá com dúvidas. Acho que ele não vai dar. Rapaz, eu acho que ele situação, não vai dar hein? O VAR diz que tá impedido. Agora ele vai. Ele vai para a decisão final. Atenção, ele anula o gol.
Está anulado o gol do Guarani. Incrível o que acontece essa noite aqui no Brinco. Tudo errado pro Guarani. Incrível. E que parecia ser uma situação que poderia ser um jogo até tranquilo depois da expulsão de um jogador com 5 minutos de jogo. O Caio Dantas está muito próximo. O Caio Dantas está muito próximo do jogador. Jogadores da Chape se ajoelham no momento em que apita o árbitro. Acabou. Incrível essa noite terrível para o torcedor bugrino. O que ocorre no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani perde o jogo. 2 jogos, 2 derrotas. Os seus jogadores da Chapecoense se ajoelham, deitam no gramado, comemoram. Alguns dos jogadores do Guarani vão até o árbitro. O próprio Claudinei Oliveira invade o campo, tentando argumentar ali com o árbitro. Ele está explicando. Fato é que o Guarani perde o jogo no Brinco pelo placar de 1-0 e os seus jogadores da equipe da Chape comemoram 1-0 para o time da Chapecoense. Desolação total, Vladimir Cantarino. O Claudinei foi lá reclamar, os jogadores do Guarani também reclamar com a arbitragem. Claro, né, estão desolados com tudo que aconteceu. Um jogo onde o Guarani buscava reabilitação, ela acaba não acontecendo. Bora, estamos aqui na sala, na zona mista. Não creio que ninguém fale, né, mas estamos por aqui. Tem um ângulo. Eu acho que a arbitragem errou. Tem um ângulo. Mas tem um ângulo, é tudo interpretação, Gregor. Eu respeito a opinião, mas para mim não atrapalha em absolutamente nada. O chute é lá de trás. Aliás, belíssimo chute do Gustavo França. O Abraão desvia, a bola vai para a rede. Mas tem um toque do Caio Dantas no Abraão. Tem um toque. Se você tem uma câmera que mostra, tem um toque ali. Então quer dizer que ele marcou a falta do Caio Dantas no Abraão, é isso? Não é falta, porque o Caio Dantas ele estava impedido, né? O pé dele estava à frente. Aí o VAR dá o impedimento. Aí participou, não. Ele dá um tranco no jogador da Chapecoense, que aí tem o desvio. Então, para mim, por isso que foi anulado o gol. Tudo bem, jogadores do Guarani ainda tentam argumentar, os seus jogadores da primeiro a sair por aqui, viu, prioridade total para você, Vladimir, na zona mista. O fiscal quer pegar o colete agora, rapaz. Fala para ele esperar. Né, para pegar colete agora, né? É zona mista, o único momento que a gente tem para conversar com os jogadores, tá bom? Pressa de ir embora. Caio Dantas fingiu que não ouviu, não quis falar com a gente. É isso, mas alguém vai falar. Alguém deve falar. Ayrton. Também fingiu que não ouviu. O pessoal também é surdo, né? Não tá ouvindo. Claudinei tá aqui. Tá aqui. O jogo que é o cara que nunca tinha Série B na vida, não dá. Claudinei reclamando com o fiscal aqui com relação. Diz que ele nunca apitou um jogo da Série B, né? Se referindo ao árbitro. Camacho também não quer falar. Acho que ninguém vai falar, viu, Bola? A gente vai fazer a nossa missão. Rafael por aqui, Matheus Bueno. Ninguém vai. Todo mundo passou por aqui. Ninguém quis falar conosco. Tem o Bruno Oliveira, mas não vai falar. Bruno Oliveira, vamos ver, né? Ele entrou bem, né? Entrou bem. Vamos ver se ele vai. Bruno! Entrou bem, sim. Bruno, tá vindo aqui? Também não quis falar. Bruno Oliveira. Isso é lamentável, né, cara? O torcedor quer ouvir o que o cara quer falar. O que o cara tem para dizer. Qual é a reclamação? Daqui. O Diogo Matheus vai falar, viu? Vamos. Chega aqui. Diogo Matheus vai falar com a gente. Vamos ouvir. Jogo difícil. O Guarani praticamente teve a chance agora com um gol anulado. E vocês acabaram perdendo as três alterações do árbitro. Foi pelo VAR. O pênalti, a expulsão e agora o gol de empate, né? Não, faz parte, não adianta comentar a arbitragem, faltou um pouco mais de eficiência ali pra gente fazer o gol e aproveitar a semana para trabalhar e o quanto antes reverter a situação. Diogo, como tá o clima com o Claudinei? A torcida cobrando muito o Claudinei aqui, pedindo a saída do Claudinei com vocês lá, como que estão? Cara, o clima, infelizmente, vocês estão de fora, vocês ficam ditando, né, falando que tem alguma, sei lá, ficam inventando muita coisa, o clima tá completamente normal. Que foi... Não, ninguém inventa nada, Diogo Matheus, ninguém inventa nada. Ninguém inventou nada sobre ele, a torcida que tá reclamando, foi o que ele falou. Tá, então eu tô respondendo ele, não tô respondendo você. Espera a sua vez, quando você perguntar eu te respondo, tô respondendo ele. Vocês inventam muita turbulência, o clima tá ótimo, respondendo a sua pergunta, amigo, não a dele. O clima tá ótimo, a gente tá trabalhando. Hoje faltou o gol e faltou a vitória, a gente vai continuar nos esforçando para sair da situação. O que a gente inventa, Diogo? Eu só queria dizer que você está falando com toda a imprensa. O nosso amigo aqui, o Catarino, ele também questionou a gente. Ninguém inventa nada. Vocês mesmos. Deixa o cara perguntar, depois da sua vez, amigo. Não, mas a gente não fez nenhum... O que a gente inventa, Diogo? Só responda, o que a gente inventa? Ah, muita história, né? Vocês ficam... Qual história? Qual? Cita uma história. Ficam simulando muita coisa. O que exatamente? O quê? O clima segue tranquilo e a gente vai seguir trabalhando para sair dessa situação. O que a gente inventa? Próximo.
Próximo. Por que o Guarani só jogou depois que tomou o gol? Eu não concordo, acho que a gente jogou desde antes, nós tivemos chance, o gol infelizmente não saiu. A expulsão foi muito cedo, né, da Chapecoense, e a gente naturalmente foi tendo as oportunidades, a gente continuou jogando bem na minha visão e faltou o gol. Obrigado. Diogo Matheus, portanto, capitão do time do Guarani, último a deixar o gramado. Boles. Quer dizer que na opinião do Diogo Matheus a culpa é da imprensa. Inventa, né? Não sei o que a gente inventou. A culpa é da imprensa. Tá bom. Então, a gente vai tem que jogar bola. Tem que jogar a gente vai bola, repercutir. Ele está fazendo absolutamente. Declaração infeliz do Diogo Matheus, justamente o cara que falou em nome dos demais jogadores que passaram sem falar com a imprensa. A gente tem a zona mista, o torcedor está deixando o brinco, quer ouvir o que os seus jogadores têm para dizer. Torcedor que está impaciente, triste com essa situação. E a culpa, segundo o Diogo Matheus, é da imprensa. Então tá bom. Daqui a pouco ele vai pôr a culpa na torcida. Mas desde a reta final da Série B do ano passado é a mesma coisa, né? Eles se negam a falar na sala aqui na zona mista e quando falam, buscam responsáveis daquilo que acontece dentro de campo, né? Isso muito bem, olha. Tem um nome. Vai lá. Tem um nome. Desvio de foco. E ele tem que saber que quando ele está na zona mista, ele está numa coletiva. Ele está numa coletiva. Então todo mundo tem o direito de perguntar, ninguém pega a senha para perguntar. E ele foi indelicado. Ele tentou desviar o foco, ele disse que a imprensa inventa, então, né, a torcida, a manifestação da torcida, ele vai dizer que ela também não se fundamenta. Eu acho que foi um jogo atípico, o Guarani teve pênalti desmarcado, teve gol anulado. Para mim o pênalti não houve, e a gente falou antes aqui. Agora o gol para mim foi legal. Então, ele não quis falar da arbitragem, um direito dele. Ele tem essa prerrogativa. Agora, querer descarregar na imprensa quem está trabalhando como ele é bobagem. Tudo bem que está na adrenalina, o sangue está quente, a cabeça está quente, o jogo terminou agora, mas não pode. Não pode, não posso concordar com ele. É natural que se pergunte sobre o clima entre os jogadores e o treinador. E como é que ele sente a possibilidade de haver uma mudança. Que eu até acho que vai haver. Não dá para continuar, o clima para o treinador ficou muito ruim. E eu vou dizer que no primeiro tempo o placar não mostrou que foi o jogo. O Guarani amassou a Chapecoense, mas é um time tenso, é um time ansioso e aí fica complicado. Agora, uma pergunta absolutamente pertinente. Então, gosto muito do Diogo Matheus, ele se expressa bem. E ele tem a favor dele a atenuante de que tá com sangue quente, o jogo terminou no momento em que ele foi falar. Mas não pode transferir responsabilidade, é melhor assumir. Eu não perdi gol, nem o Gleger tomou frango, nem o Catarino não acompanhou o atacante, o zagueiro da Chapecoense que fez o gol, como o zagueiro do Guarani não acompanhou, e nem o Boles foi expulso. Nós estamos aqui trabalhando também. Então não transfira a responsabilidade que não fica legal. É isso aí, olha, este e outros assuntos dentro do apito final que promete ser quente com o Edu Pinheiro que já vem chegando na área. Deu Chape, 1 para Chapecoense, 0 para o Guarani, 2 jogos, 2 derrotas, nenhum gol marcado, fez aos 50, mas o árbitro acabou anulando, que gerou muitos protestos, mas o torcedor já estava pé da vida com a situação do Guarani, chamando o time de sem vergonha, fora Claudinei Oliveira, entre outros insultos para os seus jogadores durante a partida. Deu Chape, 1-0 para Chapecoense. Vem aí o Edu Pinheiro encerrando a jornada esportiva e na sequência o Edu comanda o apito final. Fique ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânica Veículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Edu Pinheiro. Público 4.405, renda 92.230, postedia do goleiro. Gleger começa comentando: 1-0 Chapecoense. Já estão querendo que o senador Cajuru dá uma olhada no VAR de hoje. Eu vou te contar, olha, com 6 minutos, JP Galvão expulso, Chape com 10, com 6 de jogo. Aí, aos 9 minutos, saiu o Giovanni Augusto. Humberto Lousa tirou o Giovanni Augusto e colocou aí o Marcelinho. Aí, a 23 minutos, pênalti pro Guarani. Aí, chama o VAR. VAR chamou o homem, tirou o pênalti. Foi o Caio Mancha que sofreu. Bom, aí gol da Chapecoense. A bola do jogo, né? Bruno Leonardo, de cabeça. Caio Dantas. Isso, Jorginho, dia do goleiro, Caio Dantas. Aí, única bola do jogo, Bruno Leonardo, 1-0, gol da Chapecoense a 29 do primeiro tempo, gol do placar, gol de cabeça, o Ryan tava na marcação. 31, o Camacho chutou no travessão. Aos 39, Caio Dantas perde de cabeça após escanteio, raspou. Aos 41, 42 e 15 e 42 e 30, 3 defesas espetaculares do goleiro Cavicchioli aí da Chapecoense, principalmente do Jefferson pegando na sem pulo de fora da área. Veio o segundo tempo e, para resumir, o Ayrton, ele perdeu 2 gols incríveis. Teve uma, a bola bateu nele, bate na trave, bate nele e sai. Quer dizer, se ele tivesse de costa, né? Se virasse as costas, faria o gol. Impressionante. E aos 49, gol anulado do Guarani, gol do Gustavo França, mas alegando aí que o Caio Dantas estava impedido, né? Ele influenciou aí no desvio, mas enfim, o VAR anulou um gol do Guarani, o gol cedo do empate aos 49. Oi, Zorzinho, pois não, queremos ouvi-lo. Edu, um jogo atípico, né? Eu, assim, como torcedor, né, do Guarani, a gente sabe o campeonato da Série B é muito competitivo, muito duro, muito difícil, né? E você enfrentar times como a Chapecoense, que na minha modesta opinião, tecnicamente, tá ali no mesmo parâmetro da equipe do Guarani, né? Se você analisar jogador por jogador. Agora, o problema é a competência, é a estratégia, é o posicionamento. Porque quando o jogador lá da Chape é expulso,
né, o Galvão, JP Galvão, ele é expulso. O que faz o Humberto Lousa? Coloca o jogador de marcação, puxa 2 linhas de 4, fecha, larga lá o Mário Sérgio lá na frente, correndo para tudo quanto é lado, e as 2 linhas ali, suportando. Então, por isso que nós vimos o Guarani, principalmente no segundo tempo, só bola aérea, né? Só bola aérea tá congestionado. Ele trouxe as 2 linhas de 4, no segundo tempo ele trouxe mais para trás ainda. E aí dificultou. Isso é fato. Agora, o que nós temos que analisar é que, primeiro, parte emocional do Guarani. A gente percebe aí na declaração, no final do jogo aí do Diogo Matheus, que tem coisa errada, né? Todo, né? Não me rele, não me toque, não é isso, vocês estão errados, vocês são culpados, é vocês que tumultuam. Isso aí, cara, é parte emocional. É parte emocional. E parte emocional também é o jogo. Que eu falava aqui, a ansiedade, né? A preocupação do resultado negativo, isso vai acelerando, vai atrasando, né? Você vai errando passe, você quer ficar jogando a bola toda hora na área. Quantas bolas o Cavicchioli deu de soco lá, afastando-se da grande área? Pô, você tá com um jogador a mais, cara. Põe a bola no chão, roda de um lado pro outro. Foi o que fez na hora que o Guarani conseguiu ali, aos 50 minutos, fazer o gol. Eu tava analisando aqui, né? No primeiro instante eu achei que foi gol legal, mas a gente percebe que o Caio Dantas ele tá junto ali, numa câmera, num ângulo diferente. Ele dá uma encostada no zagueiro que aí desloca e acaba tocando na bola e desviando do Cavicchioli. Então, o que foi analisado ali é que ele estava impedido, né? Mínimo lance, o pé dele estava à frente. Na hora que traçou as linhas ali, o Tigrão, inclusive, viu isso, né? E aí, o árbitro vai no VAR para ver se ele participou. E aí, ele realmente dá uma encostada ali no zagueiro. Uma infelicidade, mas é a regra. E regra tem que ser cumprida. Não adianta ficar reclamando. O Guarani teve de tudo para empatar, para virar. Claro que contou com uma noite inspirada também do Cavicchioli, que fechou o gol, né? Pegou tudo, por cima, por baixo. Do jeito que veio, o Cavicchioli pegou. Desviado, ele ia lá e pegava. Mas aí, meu amigo, cada um tem a sua garrafa vazia para vender. E ele estava lá. Tem um goleiro competente. Então não dá para discutir isso. Tecnicamente, o que a gente tem que discutir é o posicionamento, né? É o Guarani com poucas jogadas ensaiadas, poucas jogadas trabalhadas, pouca triangulação, envolvimento de quando você tem um jogador a mais. Parte para cima, vai para 1-2, triangulação, né? Desencaixe de marcação. Em momento algum nós vimos o Guarani assim, em momento algum, só se eu estiver muito enganado, mas nós não vimos isso. Vimos um Guarani desesperado, jogando bola na área, alçando da onde pegava e jogava, pouca bola trabalhada, pouco envolvimento, pivô usando o Caio Dantas, que é um jogador que faz muito bem o pivô. Nós não vimos isso. Então, nós temos aqui que parabenizar a Chapecoense e o Humberto Lousa pela estratégia, que com 6 minutos perdeu um jogador, fez 1-0 e conseguiu segurar o jogo e ganhar o jogo. É esse que nós temos que parabenizar também. E eu fiquei muito chateado com a declaração de Diogo Matheus, que não está jogando absolutamente nada e fica desviando o foco, como disse o Tigrão, e é verdade. Isso aí é para jogar para a torcida. Ah, nós estamos legal aqui. A imprensa é que está agitando. Cara, isso não existe. Não tem o que falar, desce pro vestiário, faz que nem os outros fizeram, mas não fala bobagem. Muito bem, 1-0 Chapecoense. Aí, Tigrão, por gentileza, agora você, queremos ouvi-lo. Olha, o primeiro tempo o placar não mostra o que foi o jogo. O Cavicchioli fez grandes defesas. O que a gente tem que dizer pro torcedor do Guarani, que está saindo do brinco agora, que está em qualquer parte do mundo, ouvindo pelos aplicativos, que está ouvindo no rádio do carro, ou no aplicativo, é o seguinte: o Guarani teve mais volume, é natural, porque tinha um jogador a mais. A Chape optou por não jogar, ela não deu nenhum chute no gol no segundo tempo, nenhum. Eu não estou exagerando. Mas o que a gente vê no time do Guarani é que as chances foram criadas, que o time é ansioso, conclui mal, e que ele não tem uma organização, ele não tem uma criação de jogadas com planejamento, onde aparece uma jogada ensaiada, onde aparece o dedo do treinador, onde aparece uma jogada preparada nos treinamentos. Está muito claro para ver, e eu vou comentar aqui em 2 minutos. Depois a gente, mais adiante no programa aqui, no apito final, a gente vai em pílulas falando mais do jogo. Mas para mim está muito clara a situação.
Enquanto o Guarani tem pernas, ele tem intensidade, mas cada um tenta resolver individualmente. Então, um tá de fora, tem 3 lá dentro para receber, ele chuta. Às vezes, não tem ninguém na área, ele não tem a personalidade e a confiança para chutar, ele joga no peito do zagueiro. Então é o seguinte, o Guarani, enquanto tem força física, resistência, enquanto o preparo físico está respondendo, enquanto as pernas estão respondendo aos comandos do cérebro, o Guarani vai na individualidade, vai cada um do seu jeito, ele não tem um padrão de jogo. Ainda assim, teve 5 chances reais no primeiro tempo, arrematou 10 vezes, o Cavicchioli fez 4 defesas impressionantes e no segundo tempo o time caiu. Mas não existe um padrão de jogo, é na força, é na pressão, tinha um jogador a mais e o Loser falou, bom, vamos fechar aqui e ver o que acontece. E mereceu tomar esse gol final que eu ainda discuto com relação à participação do Caio Dantas, ainda discuto, mas não estou dizendo convictamente que ele não participou. E tinha um pé, meio pé à frente tinha. Tinha um calcanhar à frente. E também esse negócio de VAR, de anotar impedimento com linha traçada, com 3 centímetros, 2 centímetros à frente, isso é horrível, isso acaba com o futebol, acaba com o charme do futebol. Impedimento era pro bandeirinha. Ó, tava à frente, meio corpo à frente, 1 metro à frente, agora 2 dedos, 3 dedos, 2 centímetros. A base da tecnologia, o futebol não é assim. Eu sou contra isso daí, isso enfeia o espetáculo, retarda o espetáculo, mas assinaram um regulamento, a regra é essa e nós vamos trabalhar em cima dela. Então o Guarani é isso, Edu. Ele é um amontoado e enquanto ele tem pernas, ele luta, ele vai para cima, ele pressiona desordenadamente, mesmo sem uma jogada treinada, mesmo sem uma jogada combinada no vestiário, ele vai com intensidade e cria as oportunidades como nós vimos lá em Goiânia. Quando as pernas arreiam, que ninguém consegue mais ganhar na força física, chegar à frente numa dividida, ganhar uma segunda bola, aí com a perda de intensidade física, aparece a limitação técnica e a desorganização tática do time. Por isso que foi 1-0 para a Chapecoense, mesmo com um jogador a menos desde os 6 minutos do primeiro tempo. Olha, esse negócio de VAR também enche o saco, né? Essas linhas, esses centímetros, pô, milímetros. 2 centímetros, pô. É uma coisa absurda. Acabaram com o futebol, a regra não é assim. Não é, Tigrão. O impedimento, eu, por exemplo, se eu comandasse as regras do futebol, eu aboliria o impedimento, acaba essa palhaçada aí. 2,5 centímetros, então não precisa mais ter bandeirinha, cara. Bandeirinha faz o que hoje no futebol? O que o bandeirinha faz? Ele só dá impedimento em lance onde não aconteceu o gol. Quando aconteceu o gol, ele fica esperando o VAR. Tanto é que o Bandeira não levantou. Então pode fazer arbitragem com 25 caras no VAR e o árbitro central elimina a bandeirinha. A bandeirinha não faz mais nada. Pois é, não faz. Não faz nada. Nada. Um lance desse daí é absolutamente impossível. Esse lance aí é caracterizado no máximo como mesma linha. Agora o cara, 1,5 centímetro, não é possível. Não é possível. E se tivesse uma outra equipe de VAR, Tigrão, poderia ter uma outra interpretação. Poderia chegar, não. E impedimento não é lance de VAR. E se o VAR mandou o juiz conferir, porque o juiz já tinha dado o gol. A bola estava no meio de campo. Ô, cidadão, vai lá olhar que tem uma unha na frente. E unha curta. Como? Tem uma unha. Ah, tá. Mas o cara bate na bola? Não. Mas eu tenho impressão aqui que ele assoprou e o cara se desequilibrou o zagueiro, por isso mexeu o pescoço pro lado errado. Você não quer, né? Pô, o VAR parou o reinício do jogo, foi aos 50 minutos, cravados. O chute sai aos 50 minutos e ele tinha dado 5 de acréscimo. Edu, o VAR o VAR chama o juiz para conferir um impedimento de 2 centímetros. Aí, mas espera aí, impedimento como se a bola desvia na cabeça do zagueiro e ninguém do Guarani tocou na bola? Pois é. Nós estamos com a impressão, acabaram com o futebol. Parece que ele dá um tranquinho, faz uma
uma cama de gato, parece que ele desloca levemente. Né? Posso entrar na discussão ou não? Eu não estou dizendo que está errado. Sim, professorzinho. Eu não estou dizendo, viu, Gleger, para não criar polêmica, eu não estou dizendo que a regra não foi aplicada. Mas eu estou dizendo que eu sou contra esse tipo de rigor da tecnologia em lances que no futebol raiz e no futebol de todos os tempos nunca existiu. Um impedimento de 2 centímetros, 1,5 centímetros é a mesma linha. Agora o VAR chama e lance de impedimento não é para o juiz ir na cabine. Aí ele vai na cabine para ver. Mas é lance de gol, né, Tigrão? Mas é lance de gol, né? O cara tá um dedo à frente, 1 centímetro. É lance de gol. É lance de gol. Ele tem que ir. É lance de gol, né? Não tem como, mas ele tem que ir na cabine. Ele nunca vai. Nunca vi nenhum árbitro. Mas com gol? Não. Com gol, nunca com gol ele foi. vai. Não, ele tem que ir, ó. Foi. Vem aqui que tava, Não, ó, Greg, vem tá aqui que equivocado. tava impedido. Greg, você está equivocado. Em lance que se traça linhas, o juiz fica no meio do campo e aí ele diz assim... Não, ó, mas... Não. Aí sim. Aí tá certo. Você tá certo. O que eu tô... Assim, mas ele foi no VAR. Ele foi no VAR porque tinha o lance se o Caio Dantas participa ou não. Foi ali que ele foi chamado. Porque você se lembra na imagem aparece impedimento, que o VAR já tinha dado impedido. Aí o VAR, ó, é o seguinte, tem o Caio Dantas, o cara que estava impedido, tem um lance assim, você não quer ir lá dar uma olhada? Então foi isso que ele foi lá verificar. Aí eu concordo contigo, ó, estava impedido, acabou, ele não precisa ir lá. Mas ele foi justamente para saber se o Caio Dantas participava ou não da jogada. Ok, aí você está correto. Aí você está corretíssimo. Agora, eu pedi para entrar na discussão por quê? Porque, claro, a gente fica aqui chateado, o torcedor do Guarani tá pé da vida e com razão, mas e se fosse ao contrário? E se fosse a favor do Guarani? Então é isso que nós temos que analisar também. Porque a tecnologia, ela é feita para o jogo. Ela é feita para o jogo. Então, assim, tanto que no lance da expulsão, eu mesmo, na primeira imagem aqui, para mim, nem amarelo. E aí, o VAR chama... Tem a imagem e a gente vê o cotovelo do jogador da Chapecoense. Tá certinho, expulso. Mas aí a gente tem que analisar pelos dois lados. Porque se fosse pro Guarani, eu também anularia o gol. Anularia, se fosse ao contrário, tá? Guarani ganhando o jogo e a Chapecoense empatasse aos 50 minutos. Tem que anular o gol. Tava impedido e participa do lance, efetivamente. Então, essa é a minha análise, entendeu? Porque assim, eu sou extremamente contra o VAR. Tigrão, você me conhece, Edu Pinheiro sabe, eu gosto do futebol raiz, é tudo que o Tigrão estava falando. Mas já que tem a tecnologia, tem que ser para os dois lados. Bom, meus amigos, ô Tigrão, só concluindo, por favor. Eu concordo, só que eu acho horrível. Eu acho que estão acabando com o futebol. Então o jogador vai lá, o narrador narra o gol, se esguela, aí tem uma cutícula. Então, não é assim. Então tira o Bandeirinha. Bandeirinha não participa mais. Porque o Bandeirinha... Só vale a decisão dele quando o gol não saiu. Quando saiu e o Bandeirinha não participou, então o que o Bandeirinha é? O que o Bandeirinha é agora? Ele é anão de jardim? O que ele é? Vaquinha de presépio? Então passa tudo pro VAR. Passa tudo pro VAR. Eu não concordo. E eu ainda acho que o gol foi mal anulado. Mas é uma opinião minha e eu respeito todas as opiniões em contrário. Meus amigos, vamos para o craque do jogo. Público de 4.405, 92 mil de renda, 1-0 Chapecoense, agora 23h34. O craque do jogo. Vamos lá, Boris, o craque do jogo, por convicção e exclusão, Boris que narrou aqui, Guarani 0, Chapecoense 1. Valeu, Edu. Olha, de volta aqui dentro do apito final. Que noite desastrosa pro Guarani. Deu tudo errado e o Bugrão conhece a segunda derrota. Mas por exclusão, Edu, gostei do Bruno Oliveira, entrou no segundo tempo, movimentação, ritmo, tentou finalizações, mas evidentemente que o Guarani não teve nenhum destaque. Então por exclusão, para mim, Bruno Oliveira. Valeu, Edu, um grande e forte abraço para você e até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Até a próxima, grande, parabéns pela narração aí, grande Boris. Agora é o Vladimir Catarino, daqui a pouco na imprensa lá na Coritiba. Ô Catarino, o craque. Oi, Edu, ouvintes desse apito final, por absoluta falta de opção, né? Até por exclusão. Mais uma vez, o time do Guarani foi muito mal. Eu vou votar, Edu, como craque do jogo,
sem merecer, pelo menos nessa partida, o título de craque do jogo, para o Bruno Oliveira, né? Ele entrou, para mim, foi o que mais tentou, mais criou aí, tentou pelo menos criar no segundo tempo. É um jogador que pode render ainda bastante com essa camisa do Guarani, por isso eu voto no Bruno Oliveira. Edu. Ok, já se vê na coletiva. Oi, Gleger, vamos lá, dia do goleiro, craque do jogo. Não pode dar pro Cavicchioli, né? Não tem jeito. Eu vou dar pro Bruno Oliveira também. Bruno Oliveira. Tá, já tem 3 votos. Tigrão, o craque. Ganhou já o Bruno Oliveira, que aliás eu elogiei aqui durante a jornada, e como menção rosa, eu vou dar pro Gustavo França pela personalidade. Ele chutou 3 vezes a gol. Uma passou raspando, outra foi a melhor defesa do Cavicchioli no segundo tempo. No segundo, não no jogo, no geral. E fez o gol. Poderia ter dado pelo menos um ponto aí pro Guarani. Aí num detalhe, num exagero, numa filigrana. Eu voto no Gustavo França. Me desculpa, eu estou recebendo aqui uma notícia, tá? Vai começar a coletiva, parece que sem a presença do Claudinei, tá? Sem a presença do técnico Claudinei Oliveira. Então já foi, né? A informação que nós temos aqui, tá? Bom, então o craque foi o Bruno Oliveira, ele fez a sua estreia. Esse é meia, né? Ele tem 26 anos, ele estava na Coreia, né? E foi revelado pelo Sérvio Hortolândia. Já temos aqui a coletiva? O início, estamos colocando aqui no ponto, tá? A coletiva. Se não me engano, tem aqui o André Marconato, que é o presidente do Guarani, vai começar a coletiva, vai se pronunciar. Essa é a informação que nós temos. Então, por gentileza, torcedor aí do Guarani, ouvinte da Bandeirantes. A gente não pode aceitar esse tipo de arbitragem com o Guarani. Isso já vem ocorrendo há tempos. É uma arbitragem sem critério, arbitragem despreparada. O primeiro jogo nosso foi um árbitro que apitou um jogo da Série D. Esse árbitro, acho que apitou um jogo só da Série C. Não teve o mesmo critério para marcar o pênalti e o impedimento que ele deu. Então é um absurdo o que estão fazendo com o Guarani. A gente trabalha o ano inteiro com uma responsabilidade imensa para que isso ocorra. Então eu não vou deixar ninguém se pronunciar, não vamos abrir a perguntas hoje, talvez durante a semana a gente converse com a imprensa, mas é um absurdo o que aconteceu aqui hoje. A falta de critério, a falta de responsabilidade com a equipe, com os jogadores, com os profissionais da casa, que trabalhamos sério aqui há 45 dias numa pré-temporada para que isso aconteça. Então, assim, não dá. É repugnante isso. Isso não vai mais acontecer aqui no Guarani. Nós não vamos mais aceitar. Isso aí vem ocorrendo há tempos aqui com o Guarani e isso nós não vamos aceitar. Tá? Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Então não tem coletiva. Bom, eu não sei o que significa também. A gente também não pode ser omisso aqui com as coisas que acontecem de arbitragem. A gente sabe que a gente errou, não estamos justificando o erro, não. É que ninguém vai correr dos problemas. Mas o que aconteceu não pode acontecer. O empate já nos ajudava, não foi um primor de jogo. Mas isso não pode ocorrer e não vai acontecer mais no Guarani. Tem que vir árbitro preparado e respeitar a camisa do Guarani e a tradição do Guarani. Boa noite a todos aí, obrigado. Agora sim, ele se retirou. Acho que alguém fez uma pergunta, ele voltou. Bom, vamos aguardar, né? É complicado, vem o presidente fala, acho que também não quis colocar pressão em cima do Claudinei. Só daqui 15 dias, o Guarani só vai voltar a jogar daqui 15 dias, jogo na Vila contra o Santos, portões fechados, porque o Santos teve problema lá contra o Fortaleza no último jogo da Série A, onde foi rebaixado, então vai pagar o terceiro jogo sem público na Vila. Vamos lá, 1-0 Chapecoense, seguimos aqui com o nosso apito final, tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo e tem o gabarito. Agora 23h39. Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção! O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios: assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Olha, no brinco, o Guarani entrou com Douglas Borges, Diogo Matheus, Rayan, Lucas Adel e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias, Reinaldo, Caio Dantas e Ayrton. A mesma equipe que iniciou contra o Vila Nova. Primeira alteração no intervalo, saiu Luan Dias, entrou Bruno Oliveira, saiu Reinaldo. Aliás, mais uma, saiu Matheus Bueno, entrou Gustavo França, intervalo, hein? Matheus Bueno saiu, entrou Gustavo França, e Luan Dias saindo, entrando Bruno Oliveira, tá? Aí nós tivemos a 14 segundo tempo, saiu Reinaldo, entrou o Marlon. A 18 saiu Camacho, entrou Rafael Freitas. E a 30 saiu Diogo Matheus, lateral direito, para a entrada do atacante João Vitor. Guarani terminou com 2 meias e 5 atacantes. O Gustavo França e Bruno Oliveira, 2 meias. Atacantes: João Vitor, Rafael Freitas, Marlon, Caio Dantas e Ayrton. 5 atacantes terminou o Guarani. A equipe da Chapecoense: Matheus Cavicchioli no gol, Galvão, o Bruno Leonardo, depois o Abraão, Eduardo Doma e Mancha, Foguinho, depois Tarek, Rafael Carvalheira, o Tomás, depois o Walterson, Giovanni Augusto, depois Marcelinho, Marcinho e Mário Sérgio, depois Rômulo, o técnico Humberto Loser. Apitou o Fábio Pereira, de Tocantins. Ele expulsou o JP Galvão a 6 minutos de jogo, 6 do primeiro tempo. Aí, o zagueiro aí da Chapecoense. Amarelo para Foguinho, da Chapecoense, e amarelo para o Bruno Oliveira, do Guarani. O gol foi no primeiro tempo, a 29 minutos, gol de cabeça do Bruno Leonardo. Público, 4.405 e a renda 92.230. Final, Guarani 0, Chapecoense 1, aqui na Bandeirantes da Ficha Técnica. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Fim de mês imbatível da Telenorte para você fechar o mês com a obra de ouro. Confira as ofertas. Vedapren Fest 5 quilos, R$ 129,90 cada. Massa corrida Souvenir para interior 25 quilos, R$ 86,90 cada. Argamassa Portocol 20 quilos, R$ 29,90 cada. Ofertas válidas até 30 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Fim de mês imbatível é na Telenorte. Vem! Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Só defesa, hein? Porque bola eu tenho aqui também, hein? Bola na trave eu tenho também. Na trave eu tenho, mas só defesa. Vamos lá. Finalzinho do primeiro tempo. Era dia do goleiro, hein? E aí entra na fita o Matheus Cavicchioli, que passou pelo Guarani, não jogou nenhuma partida. Isso foi, se não me engano, em 2020. Olha lá, 41, é o Diogo Matheus que chuta, desviou, e aí a defesa do Cavicchioli. Vai, Boli! Domina pela meia direita, carregou, vai bater pro gol, ele bate, espalma, Matheus Cavicchioli! No meio do caminho, a bola desvia no Doma, por muito pouco não trai o Cavicchioli, que atento. Lembrando que aqui já estava 1-0, o Guarani atacando para o gol de entrada. Olha, 42, na sequência, foi para escanteio, bate e rebate, tudo pertinho, hein? Na sequência, uma bola pro Jefferson, lateral esquerdo, na sem pulo de fora da área. E foi assim. Ganhar, bola pra área, tira a defesa. Jefferson com a sobra, pé canhoto, a bomba, espalma, Cavicchioli. Incrível, fantástica defesa de Matheus Cavicchioli. Um tiro frontal de primeira, pegou na veia, Jefferson. Então, é o seguinte, teve essa defesa, a primeira, pimba para escanteio. Cobrou o escanteio, veio o rebote, Jefferson, pimba, essa defesa aí. Aí foi para escanteio, foi cobrado o escanteio. Olha o que aconteceu aí, vamos lá, tudo na sequência. Tiro frontal. É o lance 5, oi, vai ser cobrado o escanteio. Oi? Travou, deu uma travadinha aí, mas foi um cantinho. Eu vou tentar destravar, tá? Vou tentar destravar. Vai destravar. Não teve jeito. Vamos lá. Mas eu tenho aqui também o lance 7. Vamos lá, segundo tempo, 18 minutos, quem chuta é o Gustavo França. França, vamos lá. Dada outra experimentada no Cavicchioli. Agora para bater pro gol, pé canhoto, a bomba! Espalma, Matheus Cavicchioli. Ele agora conseguiu atingir o alvo, Bruno Oliveira, o goleiro foi buscar do cantinho e colocou para fora, Vladimir. Olha, tem uma outra aqui a 33. A 33 minutos foi o Marlon que tenta também e foi assim. O time do Guarani carrega a bola, João Vitor por dentro para Bruno Oliveira. Tem Jefferson pedindo pelo meio, Bruno Oliveira dominou, limpou, fez o passe para Caio Dantas, ele sai da área, no pivô, o Marlon dominou, girou, bateu, Matheus Cavicchioli. Bem colocado, um tapa na bola, foi o suficiente para colocar para fora, escanteio, Vladimir. Dá a impressão de estar intransponível hoje. Teve várias defesas, enfim, as mais importantes foram essas. Oi, Gleger, a pergunta é: qual foi a defesa do jogo? Aquela que acho que foi o Diogo Matheus bateu de fora da área, acho que foi a primeira grande defesa do Cavicchioli, né? Isso. O grau de dificuldade foi impressionante. Para mim, aquela defesa do jogo. A número 3, né? O lance 3 aí. E pra você, Tigrão? Pra mim, o sem pulo do Jefferson. Sim. Então vamos fazer o seguinte, ó. Então o Greg botou nessa, lance 3 aí. Lance 3, esse do Diogo Matheus. Vamos lá, finalzinho do primeiro tempo, lá no gol de entrada. Uma defesaça do Cavicchioli. Guarani segue no ataque e no escanteio. É só voltar a fita aqui, voltando um pouquinho. Só colocar no ponto aqui, atenção. Domina pela meia direita, carregou, vai bater pro gol, ele bate, espalma, Matheus Cavicchioli. No meio do caminho, a bola desvia no Doma, por muito pouco não trai o Cavicchioli, que atento, coloca pra fora, escanteio, Vladimir. Um alto gol seria do Doma. Esse é o Greg, achou essa, o Tigrão achou na sequência, escanteio batido, e aí o Jefferson na sem pulo de fora da área. O Tigrão escolheu essa. Ganhar, bola pra área, tira a defesa. Jefferson com a sobra, pé canhoto, a bomba, espalma, Cavicchioli. Incrível, fantástica defesa de Matheus Cavicchioli. Um tiro frontal de primeira, pegou na veia, Jefferson, e o Cavicchioli de mão trocada espalmou e mandou pra fora. É mais um escanteio pro Guarani. Vem Diogo.
Muito bem, essas foram as defesas do jogo, né? Foi finalzinho do primeiro tempo. Eu só queria agora chamar o Vladimir Catarino para o destaque final, alguma novidade na sala de imprensa, porque o presidente, o André Marconato, se pronunciou, se irritando completamente aí da arbitragem e que não teria a coletiva. Então vamos lá, Vladimir Catarino, destaque final, sala de imprensa do Brinco. Fala, Edu Pinheiro. Falando da sala de imprensa do Brinco de Ouro, a assessoria do Guarani acaba de confirmar que não teremos mesmo entrevista coletiva com o técnico Claudinei Oliveira. Foi apenas o pronunciamento oficial do presidente André Marconato, onde ele preferiu focar na questão da arbitragem, né? Pouco falou sobre o rendimento do time e estávamos aguardando se haveria ou não a entrevista coletiva com o técnico Claudinei Oliveira. Confirmação da assessoria que ela não vai acontecer. A imprensa já deixando a sala de imprensa, portanto não teremos coletiva. Não ouviremos Claudinei Oliveira após essa derrota para a Chapecoense. Edu? Legal, obrigado, Vladimir. Parabéns pelo trabalho, viu? Mas eu não sei, eu acho que tem outra leitura para isso aí, viu? Eu tenho outra leitura para isso aí, não é, sabe? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Claudinei, vamos conversar. Não é que eu acho que ninguém está querendo mandar ninguém embora. Mas, olha, o Claudinei tem o quê? Quantos jogos? Ele tem, são 7, né? Só teve uma vitória, início de competição, 2 jogos, 2 derrotas na Série B, situação difícil, complicada. O jogo do Santos é só daqui 15 dias. Então eu não sei, vamos fazer o seguinte, tá chateado com a arbitragem? Porque se toda vez que a arbitragem, o clube achar que foi prejudicado, né? Então vamos fazer o seguinte, a arbitragem fica assim, não tem coletiva? Não é assim. Não é assim, isso aí... Eu tenho a impressão que vai ter uma outra leitura, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Nós vamos então pro gabarito. Agora 23h51, gabarito, hein? Tigrão e Gleger analisando tintim por tintim, jogador por jogador. Público 4.405. Lembrando que o Sport ganhou. Sport 2, Vila Nova 0. Ituano 0, Operário 2. Avaí 0, Santos 2. E Guarani 0, Chapecoense 1. Então, os 4 que venceram estão 100%. O Sport está 100%, o Operário, o Santos e a Chapecoense, tá? Lembrando que a Ponte joga domingo, 18h30 em Goiânia. O Roger Williams vai narrar aqui esse jogo de domingo. Terminando o jogo do Corinthians com o Fluminense, a gente imediatamente começa na transmissão aqui de Goiás e Ponte. Santos tem 6, Sport tem 6, Chapecoense 6 e Operário tem 6. Os 4 que tem 6 estão na frente aí na classificação. 23h52, já o gabarito. Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Não perca a chance de conquistar seu 0 km. As quase 40 lojas do Grupo Germânica se uniram no fechamento de mês e prepararam ofertas exclusivas para você comprar seu veículo dos sonhos. Confira! Bônus de até 60 mil, taxa zero e lote especial de seminovos a preço de custo. Escolha entre Germânica, Volkswagen, BMW, Mini, Kia, Jeep, Ranger, WM, Tennessee, Harley Davidson, Nipônica, Toyota e Volvo Scandinavia e encerre o mês de veículo novo. Visite a loja mais próxima e confira. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada.
Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Semana do Aço e Metal na Loja do Mecânico. Esmerilhadeira Angular Deco, R$ 149,90. Oferta válida até 27 de abril. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Gabarito do jogo. Um grande abraço ao Abimael Costa, grande amigo Abimael Costa, grande ouvinte da Bandeirantes. Um abraço a Jaércio Barbosa, foi um grande repórter aqui, época da PRC9, muitos anos educadora. Jaércio Barbosa, um abraço, meu amigo, meu irmão. Olha, dizendo aqui, se fosse com o Flamengo no Maracanã, não sairia morto o árbitro, hein? E uma correção aqui contra o Santos, vai ser no dia 6 de maio, portanto aqui 10 dias, jogo na Vila, é uma segunda-feira. 6 de maio, uma segunda-feira, o próximo jogo do Guarani na Vila contra o Santos, portanto daqui a 10 dias. Vamos lá, 1-0 Chapecoense, público 4.405. Oi, Greger, qual foi a nota e o gabarito, o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, jogo regular. Para você, Tigrão. Melhor o primeiro tempo. Mais emoções, jogo regular. Douglas Borges. Coitado, só foi aquela. A bola que foi, entrou. Se ele teve culpa e teve também um lance. 14, primeiro tempo, forçando a memória. A Chapecoense foi cobrar uma falta lateral e ele perdeu, né? Ele perdeu o tempo da bola, né? Escorregou. Ele escorregou, sei lá, ele saiu mal. E, bom, enfim, essas e outras. O Douglas Borges, hein, Zorzinho? Assistiu o jogo sem pagar ingresso, né, Edu? Não participou em absolutamente, não teve culpa no gol. Dá um conceito regular pra ele. Tigrão, Diogo Matheus, hein? Infeliz, depois do jogo, colocando a culpa da imprensa. É complicado. Deixa eu ver que eu anotei dele aqui. Ele saiu aos 30 do segundo tempo. E entrou um atacante no lugar dele, claro, agora ele perdia. Vamos lá, Diogo Matheus, o conceito dele, por tudo que fez e que falou também. Tá mal fisicamente e o Guarani cruza muito. Ele é um dos que mais alçam a bola, mas está se livrando da bola. Metendo lá dentro. Ó, briga aí, vamos ver o que é que acontece. O Guarani não tem um posicionamento dentro da área. Não tem uma distribuição ocupando bem os espaços. E atacando a área com planejamento de treinamento. Cruza e vê o que acontece. Então, os zagueiros da Chape hoje ganharam todas. E uma que passou, o Ayrton conseguiu, sem goleiro, perder. Cabeceou na trave, volta, bateu no braço dele, tá? Se ele domina depois desse toque no braço e faz o gol, varia anular. Resumindo, Diogo Matheus tá correndo pouco e falando muito. Conceito ruim. A dupla de zaga, Rayan e Lucas Adel, quer dizer, o Chapecoense teve um jogador expulso com 6 minutos de jogo, JP Galvão, né? Então foi ataque contra a defesa, não teve jeito. Mas o Rayan, ele estava no lance, no Bruno Leonardo, que fez de cabeça, gol da Chapecoense. Quem que estava com o Bruno? O Rayan. Bom, vamos lá, Zorzinho, Rayan e Lucas Adel. Não dá para cometer uma injustiça com o Adel, né? Porque ele participou pouco do jogo. E o Rayan, único lance que ele poderia mostrar ali tranquilidade, experiência, nós vimos o que aconteceu. Gol da Chape, Guarani perde em casa. O conceito do Rayan é ruim e do Adel é regular. Tigrão, lateral esquerdo, Jefferson, foi o segundo jogo dele, ele é lateral esquerdo, né? Da onde que ele veio, o Jefferson? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele veio, 27 anos, vem definitivo, pertenceu ao Atlético Goianiense, mas disputou o Campeonato Gaúcho pelo Juventude. Bom, primeiro que ele levou o tranco, né? A expulsão do Galvão. Por que foi expulso? Porque ele deu uma cotovelada no Jefferson. Outro detalhe, o chute do Jefferson, que na sua opinião foi a defesa do jogo aos 42 do primeiro tempo. Essas e outras, lateral esquerdo, Jefferson. Um chute no gol e mais nada, regular. Vamos aí ao Camacho. Olha, o Camacho, vamos lá, Jorzinho. O Camacho deu passe para o Caio Dantas, que teria sofrido o pênalti. O juiz deu o pênalti,
Aí o VAR chamou, isso foi a 23 do primeiro tempo, estava 0-0. Aí o árbitro, pelo VAR, ele desmarcou o pênalti. Mas o passe foi do Camacho. E o Camacho também chutou no travessão. O Guarani sofreu o gol, logo na sequência, mas um chutasse do Camacho, a 31 do primeiro tempo. Camacho saiu, o Guarani precisava de atacante, entrou o Rafael no lugar dele, isso foi a 18 do segundo tempo. E o Camacho hoje, como é que foi? Ele tem melhorado, né? Gostei no último jogo, hoje também teve uma boa participação, não teve culpa em absoluto no gol, e muito menos na derrota, e teve esses lances que você citou agora. Dá um conceito regular para ele. Tigrão, Matheus Bueno, volante, saiu no intervalo. Também o Guarani perdia, né? Algum conceito sobre o Matheus Bueno? Regular, teve um mérito dele no primeiro tempo, Edu. Ele arriscou muito, ele acreditou, teve personalidade, deu 4 chutes a gol, deu azar, sempre tinha alguém na trajetória, mas não se escondeu do jogo, conceito regular. Olha, muito se esperava e ainda se espera do meia Luan Dias, 26 anos, veio do Água Santa, disputou 12 jogos pelo Paulistão, fez 3 gols e 3 assistências, esteve também no Santos no ano passado, fez 8 jogos, enfim. Foi embora o Regis, quem que chega? Luan Dias, com expectativa. Saiu lá em Goiânia e saiu hoje também, no intervalo saiu. E o Glegger assinalava, antes de vir a notícia da saída do Luan Dias, o Glegger também sinalizou no intervalo de que algo não estava bem com ele. Luan Dias, em Glegger. Vou fazer 2 perguntas para você, Edu. Primeira, quem narrou o jogo? O Leandro Bolles. E você ouviu o Leandro Bolles falar o nome do Alan Dias? Não, de jeito nenhum. Nada. Conceito péssimo. Vamos pro Reinaldo, comissão de frente agora. Agora entrou com 3 atacantes, Reinaldo, Caio Dantas e Ayrton. Tigrão, Reinaldo saiu a 14 segundo tempo, entrou o Marlon, sendo que o Caio Dantas e o Ayrton jogaram o tempo todo. O Reinaldo, deixa eu ver o que ele fez aqui, teve algum chute, alguma coisa do Reinaldo. Bom, vamos lá, Tigrão, Reinaldo. Tropeçando na bola, conceito ruim. Tá, agora quem sobrou pro Glegger foi o Caio Dantas, que teria sofrido o pênalti. Você sabe que ele é danado, né? O Caio Dantas é experiente. Lá em Goiânia que eu comecei a perceber, viu, Glegger? Ele pega, dá uma cavada na falta, valoriza e tal o corpo e tal, enfim. Teria sofrido o pênalti, que foi desmarcado. Teve uma cabeçada a 39, lembra? Um escanteio cobrado, ele cabeceou, raspou o travessão. E teve uma no segundo tempo também, perigo e tal, mas foi uma jogada, mas estava 3 em cima dele. Segundo o Paulo, não dava não tinha jeito. Sei lá, produziu, jogou o tempo todo. E aí? É um jogador mais esforçado, né? Ele é o jogador que busca, tenta, né? Mas assim, o time não consegue alimentar o Caio Dantas. Então, para mim, o conceito dele é regular. O Ayrton, Tigrão, tudo bem, segundo tempo ele perdeu 2 gols que eu vou te contar. E descreva a maneira na qual bate nele 2 vezes, bate na trave e não entra. Isso era início do segundo tempo. O gol que o Ayrton perdeu a 6 do segundo tempo. Aliás, tá fácil o lance 6, meu caro Danilo Capote. O lance 6 tá fácil aí? O lance 6 bateu 2 vezes na trave. Na primeira, o Ayrton perdeu o gol incrível. Vamos lá, vamos ouvir o lance 6. O lance 6, não tem importância, se não tiver mais no arquivo. Entendi, é que a tecnologia aqui é diferente. Mas enfim, o Ayrton perdeu essa e ele perdeu também a 14 minutos, uma cabeçada. A cabeçada que o Ayrton perdeu, até que teve uma substituição. Olha, o Ayrton tá saindo, mas não é ele que saiu não. Quem saiu? Vamos lá, o lance 6. 6 do segundo tempo, as 2 levantou para a boca do gol na primeira trave, desvio na trave! Incrível na segunda trave, o Ayrton tocou na bola praticamente com o gol vazio. Tem mais Guarani, Gustavo França, migrou a grande área, bateu na trave de novo! Por 2 vezes a bola bate na mesma trave, incrivelmente não entra, Vladimir Catarino. Tigrão, incrível, não entrou. E o Ayrton, como é que foi, Tigrão? Ele se assusta com o gol, né? Ele não se dá com o gol, não. Não sei se precisa de um trabalho psicológico, se precisa mais treinamentos,
Mas ele, quando vê aquele negoção aberto, assim, ele pipoca. Não poderia ter pedido esses 2 gols. E nós poderíamos estar dizendo aqui, ó, o Ayrton foi o herói do jogo, fez os 2 gols da virada do Guarani. E se o Guarani empata e vira o jogo, o Chapecoense não tinha força. Não tinha força para atacar o Guarani. Não estou nenhuma bola no segundo tempo. Então, o futebol é assim, né? Aí todo mundo é burro, todo mundo não presta, não tem esquema. E realmente o Guarani não tem uma jogada treinada. É todo mundo tentando resolver individualmente. Não existe algum lance que chame a atenção de que foi um lance oriundo dos treinamentos, mas criou um monte de oportunidade. Aí o cara perde em cima da linha fatal, e aí o juiz atrapalha no final e o Guarani perde o jogo. Mas o Ayrton é que está em tela aqui. O foco é nele. Conceito ruim, né, Edu? Atacante que tem medo do gol, né? É a mesma coisa de médico cirurgião que tem medo de sangue. Não tem jeito de dar certo. Incrível, incrível. A bola bate na trave, bate nele e bate na trave de novo, no segundo pau sozinho. Aí na sequência... E quando ela bate nele a primeira vez... Não foi isso, Tigrão? Foi? Foi. Bate no braço, tá? Se o gol tivesse saído, seria anulado pelo VAR, com certeza. Nossa senhora, foi o jogo do VAR. Esse foi... Se o relatório for pro Cajuru, eu não vou ler, não. É muita coisa. Já tô com muito serviço. Vamos lá, o Jorginho, agora dos que entraram, João Vitor, Rafael Freitas, Gustavo França, Bruno Oliveira e Marlon. Os que mais jogaram, os meias, Gustavo França e Bruno Oliveira, que entraram para o segundo tempo, né? O que menos jogou foi o João Vitor, com o contrato renovado, entrou a 30 do segundo tempo no lugar do Diogo Matheus. E aí, dos que entraram, o que você achou? Já destaque apenas pro Bruno Oliveira, né? Que eu votei no craque do jogo. E também para o Gustavo França. Teve ali 2 finalizações. O restante sem notas. É um conceito regular para eles. O Gustavo França teve o chutaço também, né, Greg? Que seria o gol de empate nos acréscimos. Exatamente. Um chute muito forte, hein? Foi um Gustavo, chutaço. Então, para mim, os dois aí foram os destaques que entraram. Para você, Tigrão, dos que entraram, o destaque qual foi? Sem dúvida. Bruno Oliveira e Gustavo França. Acho até que brigam por titularidade enquanto que estiver jogando essa bolinha de gude o Luan Dias. Está jogando absolutamente nada. Parece que o filme está se repetindo. Ele, no Água Santa, é o Luan Dias com uma bola redonda. Sai de lá, parece que o Água Santa para ele é o cabelo do Sansão. Ele só tem força com o cabelo. E o cabelo dele é o Água Santa. Quando ele sai de lá, cortam o cabelo dele, ele perde a força. Não jogou absolutamente nada. E enquanto o Luan Dias estiver jogando assim, acho que já vale a pena a gente começar a avaliar a possibilidade de titularidade para o Bruno Oliveira, que entrou bem canhoto, e para o Gustavo França, que foi o que mais chutou no segundo tempo e fez o gol de empate, que foi anulado. Esse é destro. Para mim, os 2 que se destacaram entre os que entraram com o jogo em andamento. Bom, para encerrar com você, Greger, o Claudinei Oliveira, o técnico do Guarani, né? A avaliação dele, e pelo fato de, na coletiva, ter aí aparecido aí o presidente André Marconato, descrevendo e se manifestando toda a sua revolta com referência à arbitragem, e dando por encerrada a coletiva sem a presença do Claudinei. Se você tem uma outra leitura com referência a isso, essas e outras, vamos lá, Gregory. Claudinei Oliveira. Eu respeito demais. Aliás, eu acho o Marconato um baita de um cara, um baita de um gestor, tá fazendo o trabalho dele aí no Guarani. Mas o torcedor, cara... olha, tanto que quando anunciou aí você, do Pinheiro, disse, olha, o Claudinei não vai, hein? Só vai o presidente. Tigrão falou lá. Ih, caiu. E eu pensei a mesma coisa. Pô, perde um jogo como esse. Aliás, eu queria, Edu, depois que, no final do meu comentário, que você trouxesse os números do Claudinei como técnico do Guarani. Se eu não me engano, ele só ganhou aquele jogo do Bragantino, hein? Só aquele. Foi em 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Exatamente. Então, assim, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: vai manter o treinador não vai ser demitido, ele tem que ir lá explicar o que aconteceu, cara. Claro. Torcedor, que ele tem que escolher, o torcedor, ele acaba o jogo, ele quer ficar ouvindo aí
o que o treinador tá falando, depois ele quer ouvir qual foi a defesa do jogo, né? O gabarito que nós estamos agora, mas o torcedor, ele quer ouvir o treinador. Peraí, tem que justificar. O que aconteceu? Agora, não sei, eu acho que assim, desvio de foco, né? Ó, a torcida tá pegando no pé, tal, nós vamos manter o treinador, deixa que eu vou lá, jogo a culpa no juiz lá e nós deixa passar. Não, eu acho que tá errado, tá? Eu não concordo com isso, é a minha opinião. Não sei a opinião do Tigrão, mas essa é a minha. Não concordo. Eu acho que o treinador, se ele vai ser mantido como técnico, ele tem que vir à coletiva para explicar. Quantas vezes nós vimos aqui, Edu, o treinador vai lá cheio de problemas, cheio de dificuldade, vai lá, perde o jogo, vai lá, faz a declaração e explica o que aconteceu no jogo, no outro dia ele é demitido. Não é verdade? Sim. Mas o treinador foi lá. Então eu não concordei. Não concordei, assim, não achei que pelos erros eu não teria escalado a dupla de zaga que ele escalou, ainda mais tendo o Léo Santos, tendo o Bacelar no banco. Eu não teria escalado o Luan Dias, eu tenho dito isso durante toda a semana. Só puxar aí o programa na TV, os programas da rádio, Esporte em Debate, né, a nossa área, eu não escalaria. Mas é opção e aí vimos no que deu agora, né? O Luan Dias não pegou na bola e o gol tomado pela Chapecoense com um jogador a menos foi uma falha do zagueiro que nós todos aqui já comentamos sobre o caso. Então, o conceito do Claudinei hoje, o Edu, é ruim. E não gostei da atitude dele não ter ido para a coletiva. Beleza, Gleger. Bom dia pra você, hein? Bom trabalho na TV daqui a pouco, tá bom? Até domingo. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. A dona Juliana acabou de passar o terno. Tava ali passando o terno. Já amanhã estaremos lá. Tá bom, Edu? Um abraço. Bom trabalho, viu? Beleza. Valeu, Tigrão. Até amanhã. Um abraço, Gleger. Amanhã estaremos lá. Valeu. Se Deus quiser. Um abraço. Paysandu e Botafogo Ribeirão Preto, né? 17 horas na tela da Band. O Batista, exato. Você, né, Tigrão? E o Gleger. Bom, a pergunta é, vamos lá, 1-0, Chapecoense venceu, Guarani 0, Chapecoense 1. Claudinei Oliveira, vamos lá, Tigrão, se você também tem outra leitura, pelo fato de não ter ido para Curitiba, o presidente do Guarani se manifestou contra a arbitragem, evidentemente, mas, a princípio, para começar também, o Claudinei Oliveira ele repetiu a mesma escalação contra o Vila, né? Tem essa também. Vamos lá, o seu conceito do Claudinei Oliveira. O que nós falamos aqui quando saiu a escalação, Edu? Que você não concordava. E o Gleger? Também não. E o que eu disse? Ele está passando para nós a seguinte impressão. Ele quer que a gente tire a seguinte, quer dizer, a atitude dele de escalar o mesmo time nos proporciona a seguinte leitura. Ele gostou do que viu lá em Goiânia. Senão ele teria mexido. Agora, será que ele gostou da zaga? Então, só por isso, o conceito dele é ruim. Só por isso. Ora, se ele... dentro de uma situação que nós vimos em Goiânia, da falta momentânea de condição física do senhor Ryan. Aí a primeira vez que a Chapecoense vai numa bola parada, o Ryan fica olhando para o placar e sobe lá o cara e faz o gol. Então, conceito ruim, porque ele não teve essa sensação, mas os dois que estavam no banco não têm condições de jogo ainda, então não põe no banco. Ou então bota um volante qualquer aí, de zagueiro, inventa, cria, mas o Ryan no momento não pode ser titular do Guarani mais, e o Lucas Adel também não, só que hoje o Lucas Adel não comprometeu porque a Chapecoense foi uma vez e fez um gol e não foi mais, né? Então uma vez numa bola parada, se tivesse caído em cima do Adel, não sei se ele teria falhado igual o Ryan. Como caiu em cima do Ryan, a falha foi maior do Ryan. Então, para mim, um erro assim, infantil, um erro óbvio, um erro elementar do treinador do Guarani. E quanto à coletiva, não pode acontecer isso daí, né? O que o presidente tem que fazer, eu gosto muito do Marconato, da maneira de ser dele, da seriedade dele, mas o que ele precisa fazer é o seguinte, pegar todos os lances do jogo, todos os vídeos, pegar o departamento jurídico do clube, botar tudo embaixo do braço e ir lá para a CBF. E aí formaliza um protesto fundamentado. Um protesto com consistência. Onde deve ser feito. Agora, vim falar para os repórteres, ninguém nunca mais vai fazer isso para o Guarani. Hoje foi a última vez. Aí é jogar para a torcida, no momento em que o treinador deveria ter sido sabatinado. E que horas são aí, Edu? 00:14.
Então, nessa hora aqui já dá pra falar. Você que já é puta véia de rádio, você já matou a charada. Ele falou, vou lá, no seu lugar, tá todo mundo com a cabeça quente, deixa comigo. Ele foi lá, jogou nas costas do árbitro, né? Quando falou que não queria pergunta, porque lógico que a primeira pergunta seria se o treinador tá prestigiado sem aspas ou não. Ele falou, não vou responder pergunta. E aí, tem 10 dias para jogar com o Santos, adivinha? O Guarani terá um novo treinador ou um treinador interino na Vila Belmiro vazia, porque vai ser com portões fechados. E você já falou, isso daí para mim tem um outro significado. Isso aí para mim é outra coisa. Tem nada a ver do presidente falar para fazer carga em cima da arbitragem. Para mim é isso que vai acontecer. E também acredito, mesmo conhecendo a seriedade, mesmo conhecendo a capacidade que tem o Claudinei, que já tem 2 acessos na carreira, de Série B para a Série A, mas eu acho que no Guarani está muito difícil para que ele recupere esse ambiente, que o Diogo Matheus diz que é a invenção da imprensa, mas se não com os jogadores, com a torcida. Com os jogadores, é problema deles lá dentro do vestiário, mas com a torcida, tá tudo muito negativo. E eu acho que ele não vai conseguir se sustentar no cargo, em cima de uma impressão que você teve também no momento em que não veio o Claudinei, veio o presidente para, entre aspas, coletiva, porque não foi coletiva, e sim apenas um pronunciamento. Tigrão, para você então, um bom descanso, viu? Bom trabalho na TV daqui a pouco, com Paysandu e Botafogo, tá? E bom final de semana, bom domingo. Muito obrigado, Edu, para você e para todos os amigos da Bandeirantes também, e até amanhã na TV, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom, vamos lá pro Indica a Bola, 00:16, então, Guarani 0, Chapecoense 1. Olha, uma partida atípica, 16 minutos foi expulso aí o JP Galvão da Chapecoense, 6 minutos de jogo, uma entrada no Jefferson. Aí, o que acontece? A torcida pegou no pé do Giovanni Augusto, né, que passou aqui pelo Guarani, estava na Portuguesa, época que jogava na Portuguesa, e aconteceram algumas coisas, alguma coisa ele fez, e antes do jogo pegaram no pé dele, né? E aí, então, ele acabou saindo, e entrou o Marcelinho, com 9 minutos. Aí o VAR tinha dado pênalti pro Guarani a 23 minutos, aí o juizão vai lá, desmarcou o pênalti, um pênalti em cima do Caio Mancha, aliás, o Caio Dantas, perdão, o com Mancha, né, Caio Dantas. Aí faz 1-0 a Chapecoense, com 29 minutos, bola no travessão a 31, Camacho chuta no travessão a 31, a 39, Caio Dantas de cabeça, perdeu o gol incrível, depois cobrança de escanteio, aos 41, aos 42:15 e aos 42:30, 3 defesas do Matheus Cavicchioli. 3 grandes defesas. Aí termina o primeiro tempo, aí vem aí 6 do segundo tempo, o Ayrton, 2 bolas na trave. A primeira do Ayrton foi incrível. A bola bateu no Ayrton, bate na trave, bate na trave de novo. Aí tem a sequência do lance, aí o Gustavo França chuta na trave de novo. Aí a 14 minutos o Ayrton perde um gol de cabeça incrível para fora. A 18 minutos Gustavo França chuta a defesa do goleiro. Teve um lance a 23, um tal de Abraão. Ele entrou, ele fez um corte na pequena área, ia sobrar não sei para quem pro Guarani, no segundo pau, ia sobrar livre. Mas o zagueiro da Chapecoense se joga e faz o corte. A 33 Marlon chuta a defesa do goleiro para escanteio. E aos 49, o Gustavo França, um chutaço, um balaço, e empata o jogo, lá no gol do placar eletrônico, e aí vai pro VAR, e demorou, vai pro VAR e tal, aí o Caio Dantas estaria impedido, interferiu no desvio e tal, é um lance tremendamente polêmico, coisa de centímetros, milímetros, muito rápido, mas é muito rápido, tanta verdade que o VAR demorou mais de 3 minutos, para analisar, e depois ainda chamou o árbitro ainda foi pro vídeo, somando tudo, e aí já estava, ele anula o gol e encerra o jogo. Então foi muita confusão, realmente um jogo muito atípico, tá? Eu volto já no Indica a Bola, agora 00:19. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes,
Apito Final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Fim de mês imbatível da Telenorte para você fechar o mês com a obra de ouro. Confira as ofertas. Vedapren Fest 5 quilos, R$ 129,90 cada. Massa corrida Souvenir para interior 25 quilos, R$ 86,90 cada. Argamassa Portocol 20 quilos, R$ 29,90 cada. Ofertas válidas até 30 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Fim de mês imbatível é na Telenorte. Vem! Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Bom, vamos lá então. Brasileiro da Série B. Tivemos então na sexta que passou 4 jogos. Lá na Arena Pernambuco, Sport 2, Vila Nova 0. Gols do zagueiro Rafael Thierry. Foi a 26 do primeiro tempo e do Gustavo Coutinho a 6 do segundo tempo. Olha o público, Arena Pernambuco, 14.282. O Sport 2 jogos, 2 vitórias. Em Itu, Ituano 0, Operário de Ponta Grossa do Paraná 2. Esse Ronaldo aqui é aquele que jogou no Guarani em 2012, foi vice-campeão paulista nas mãos de Badão, veio da Portuguesa. Ronaldo, 1-0 Operário, 25 primeiro tempo. E Ronaldi, marcando a 53 do segundo. Esse Ronald entrou no segundo tempo. Ronaldo e Ronald. Vocês vão cantar o quê, meus filhos? Diria Chacrinha. Ronaldo e Ronald. Os gols do Operário. O público em Itu, 1.268. Olha, o Ituano foi rebaixado para a Série A2. Público em Itu sempre foi um problema, né? Ainda mais agora, né? Alberto Valentim, o treineiro, coitado, chegou na reta final, foi rebaixado. No Paulista agora, Série B, 2 jogos, 2 derrotas. E Operário, 2 jogos, 2 vitórias, hein? Na ressacada, lá foi o Santos. Avaí Santos. O João Paulo Sherman fez 1-0 para o Santos aos 12 do segundo tempo. Lateral direito. E Julio Furque, o argentino, marcou a 33, segundo tempo, segundo gol.
Avaí 0, Santos 2. Santos também, 2 jogos, 2 vitórias, né? 100%. E no Brinco, Guarani 0, Chapecoense 1, público de 4.405. O gol foi do Bruno Leonardo, a 29 do primeiro tempo, lá no gol do placar. O que nós temos logo mais? 17 horas no Mangueirão, Paysandu e Botafogo. E a TV Bandeirantes transmite esse jogo com o Batista, com o Tigrão e com o Gregor, hein? Paysandu do Hélio dos Anjos. O Paysandu que subiu o ano passado da C para B, foi campeão paraense e está na final da Copa Verde também. Faz um bom trabalho lá o Hélio dos Anjos, que aqui na Ponte subiu na Série 2, ganhou o título da Série 2 e na sequência foi lá para o Paysandu. Bom, amanhã, logo mais, 17 horas, CRB e Amazonas. Às 18 tem no Independência América Mineiro e Novo Horizontino. Domingo, 2 jogos, 15h45 Coritiba e Brusque e 18h30 Goiás e Ponte. Era 18 horas, passou para 18h30 e Roger Williams narra aqui Goiás e Ponte. Olha, a Ponte não perde para o Goiás desde 2013, né? São 11 anos que não perde, mas lá, a Ponte ganhou lá em 2015, ganhou do Goiás. E nas 2 últimas vezes que a Ponte esteve em Goiânia enfrentando o Goiás, nas 2, ganhava de 2-0 e cedeu empate 2-2. E na segunda-feira tem Mirassol e Ceará, 19h30. Olha, a classificação tá assim. Então, em primeiro, Santos com 6, em segundo, Sport com 6, em terceiro, Chapecoense com 6, em quarto, Operário com 6. Os 4, 100%. O Brusque tem 3, Novo Horizontino tem 3, Vila Nova 3, até a 7ª colocação. Depois, em oitavo, o América com 1, em nono, Botafogo 1, em 10º, Ceará com 1, 11º, Curitiba com 1, em 12º, Goiás com 1, em 13º, a Ponte com 1. E depois, em 14º, Amazonas nenhum, 15º, CRB, 16º, Mirassol, Paysandu, Avaí, Guarani e Ituano. Então, do 14º em diante, para baixo, ninguém pontuou. E vamos aguardar. Só que o Guarani já jogou, já perdeu, o Ituano jogou, já perdeu. Fico aí com, por enquanto, nesse momento, Guarani penúltimo e o Ituano em último lugar. Vamos lá para o Brasileirão. O que nós temos logo mais? Sabadaço. São 3 jogos. 16 horas, São Januário, Vasco e Criciúma. 18h30, Arena Pantanal, Cuiabá e Atlético Mineiro. E 21 horas, na Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio. Domingo, o que nós temos domingo? 11 horas, Maracanã, Flamengo e Botafogo. Sim, domingão, 11 horas. 16 horas, Mineirão, Cruzeiro e Vitória. 16 horas, Neoquímica, Corinthians e Fluminense. 18h30, no Alfredo Jaconi, lá em Caxias, Juventude e Atlético Paranaense. 18h30 no Castelão, Fortaleza e Bragantino. 20 horas, Beira-Rio, Internacional e o Atlético Goianiense. E na segunda-feira, 20 horas, Morumbis. O grande clássico, São Paulo e Palmeiras, ambos venceram fora de casa a Libertadores, mas viajaram, então por isso que ficou para segunda-feira. São Paulo do Zubeldia, né, o novo técnico argentino, e o Palmeiras do Abel Ferreira. Vamos aguardar. Olha, domingo é o seguinte, terminando Corinthians e Fluminense, assim que terminar o jogo Corinthians e Fluminense domingo, então aí o Roger Williams vai comandar aqui a abertura e depois 18h30 narrar aí Goiás e Ponte. Deixa eu ver o que mais aqui que nós temos. O brasileiro da Série C. Nós temos 2 paulistas, o São Bernardo e a Ferroviária. E agora sábado teremos 19 horas, o 1º de maio, São Bernardo e Tombense. Ficando para amanhã, domingo, 16h30, no Rei Pelé, CSA e a Ferroviária de Araraquara. Na estreia, o São Bernardo empatou com o Náutico em Recife 1-1 e vencia o jogo, hein? E a Ferroviária estreou empatando em casa com a ABC 1-1, tá? A Série C, ela tem 20 clubes. Turno único, 8 se classificam e os 4 últimos serão rebaixados. E vai começar a Série D de dado, hein? São 8 grupos de 8 equipes cada um. Longo, hein? Longo, 64 equipes. Turno e retorno.
Dentro do mesmo grupo, 4 se classificam de cada grupo. E tem 3 paulistas, Água Santa, Inter de Limeira e o Santo André. Então, neste sábado, teremos 2 jogos. O Água Santa joga em Patrocínio, Minas Gerais, contra o Patrocinense, 16 horas. Lá em Limeira, a Inter, às 16, recebe o Pouso Alegre, de Minas Gerais. E o Santo André joga segunda-feira, 19h30, lá em Maringá. Maringá e a equipe do Santo André. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Logotom bonito da Bandeirantes, hein? Esse logotom centenário, maravilhoso, espetacular, um ícone do rádio esportivo. Meus amigos, então ontem Guarani 0, Chapecoense 1, narrativa aqui do Bolis, comentou Tigrão Greger e Vladimir Catarino nas reportagens, hein? Obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Gilberto Sufi na externa e o Danilo Capucci comigo aqui na mesa de som. Obrigado, viu, Danilo? Obrigado, Gil Kleber. É o seguinte, então a gente volta amanhã, domingo, 18 horas, assim que terminar Corinthians e Fluminense. Roger Williams narra Goiás e Ponte, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram aí, nos acompanharam no YouTube, em FM 85,7, nos diversos aplicativos. Obrigado, muito obrigado. E até amanhã, domingo. Domingo eu volto, se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os donos da bola, com Carlos Batista, reúne as